Desoneração de CAPEX para produtores de hidrogênio e para atividades acessórias, inclusive geração de energia elétrica. Desoneração de OPEX para produtoras de hidrogênio. Desoneração da CID remessas. Incentivos ao imposto de renda e a contribuição sobre lucro líquido. Emissão de debêntures incentivadas. A governança do setor ficará a cargo da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. As autorizações de produção já existentes serão mantidas. E como o setor é alvo de constante avanço tecnológico, Bacelar sugere a adoção do chamado Sandbox. Trata-se de um mecanismo que possibilita a flexibilidade regulatória para novos arranjos produtivos. Inovações que vão surgindo para que isso não demande todo um processo altamente burocrático, a gente flexibiliza no sandbox essas situações. Várias ações estão atreladas a instrumentos do Programa Nacional de Hidrogênio que já existe no âmbito do Executivo. O comitê gestor desse programa terá, por exemplo, a competência adicional de definir as diretrizes de certificação do hidrogênio de baixo carbono, com participação de representantes do setor produtivo, da comunidade científica e dos estados. As certificadoras serão credenciadas pela ANP, que deverá exigir transparência na emissão dos certificados de produção de baixo carbono. O presidente da comissão especial, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vai aguardar a sugestão de ajustes no texto até o dia 23 para colocá-lo em votação no dia seguinte. O tema também é analisado no Senado e faz parte de vários outros projetos de lei na Câmara. O deputado Danilo Forte, do União de Ceará, anunciou a intenção de pedir urgência na análise dessas propostas a fim de que Câmara e Senado concluam a votação do marco legal da produção e uso de hidrogênio de baixo carbono ainda neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite, um bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes Campinas e toda a região, no AM 1170 em FM 85,7 e temos também FM Ribeirão Preto 85,3. Alô Ribeirão, aquele abraço, muito obrigado pessoal. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas e nos diversos aplicativos, só colocar no Google Rádio Bandeirantes Campinas. Dá um enter, primeira opção, estamos lá, graças a Deus. A gente é o seguinte, sexta-feira, hoje é 20 de outubro e estamos aqui porque tem jogo do Bugre na Longínqua 21h30. Mirassol fica 360 e vai cacetado de Campinas. Mirassol e Guarani. O time amarelinho vem que vem de 4 vitórias, Guarani derrotado pelo Vitória. Guarani em quinto lugar, o Mirassol se vencer ultrapassa o Guarani, faltam 6 jogos, 6 rodadas, 6 batalhas.
que a Bandeirantes relata pra você. Hoje quem que narra aqui? Roger Williams vai narrar. Gleger Zorzin já está comigo, já comentando. Tigrão, mestre Tigrão, terminando com a sua janta, mas vai estar conosco. Vladimir Catarino, que adora um almoço. Já tá comendo também? Então, nós temos aqui a câmara interna, mas só a nossa. Pode comer, Catarino, não vai aparecer no ar, pode comer. O Lucas Pessoa, ele só espia, tá? É que nem a Rádio Camanducaia, falando para o interior, como é que é? Falando para a cidade e cochichando para o interior. E é o Big Brother interno nosso aqui, né? O Catarino, ele gosta de... Todo almoço ele coloca no status o almoço dele, né? Mas que comida, rapaz, onde o Catarino almoça, espetacular. O nego deve falar pra você, viu? Uma briga boa com o Gilberto Sufi. Por falar nisso, a nossa técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa. Lucas, abraço, meu irmão. Homem que nos modula aí pelo YouTube. O Gabriel Ribeiro, nesse som famoso aí. Olha lá. Esse dum, é ele que faz, hein? Gabriel Ribeiro. Gilberto Sufi, Danilo Capucci, e também conosco Cidinha Uesco Marques. Nossa querida Cidinha, que é a secretária do Batista, ela que organiza o sorteio da Uesco. Quando termina o jogo, você vai no YouTube, a gente explica, você participa do sorteio da Uesco, uma furadeira sensacional, espetacular. É a Cidinha que organiza, ela que recebe o WhatsApp, mas a gente explica isso, tá? O pessoal já tá sabendo, com muito prazer a gente explica e vocês participam. Pessoal, é o seguinte, vai começar o segundo tempo em São Luís, no Castelão. Atenção, hein? Série B, Sampaio Correia 0, Vitória 1. Gol do Osvaldo, muito bom Osvaldo, que jogou no São Paulo. Com esse resultado, o Vitória vai chegando a 64 pontos. E segundo a lenda, nos últimos anos, todo clube que somou 63-63 subiu. Bom, se o Vitória com 64 na matemática não fechar, mas estará logo... O Vitória que depois tem confrontos dificílimos, né? E tá fazendo a campanha, vamos aguardar. Tem todo o segundo tempo para Vitória e Sampaio Correia. Por falar em Vitória, deixa eu falar com o meu amigo Gleger. Gleger que tá na fita, o Gleger tá na fita? Opa! Porque o Gleger, entre outras, também jogou no Vitória. Eu nunca de cabeça lembro todas as equipes que o Gleger jogou. Mas é do sul, norte e nordeste, o Gleger ele teve passagens... Danado, homem. Teve Goiânia, passou por Bahia, passou por Pernambuco, tirando São Paulo, evidentemente, né? Deixa eu ver aqui mais. Minas Gerais. Ele é danadinho, viu? Gleger Zorzin, que só quer saber de TV, ó. Abandonou o Eduzão, mas hoje tá conosco aqui, hein, Zé? Imagina. Fala aí, Zorzin, você tá bem, meu querido? Tudo bem, né, Edu? Aliás, primeiro mandar um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, a todos que estão aí acompanhando a Concentração. Mandar um abraço especial para você também, Edu. Dizer que se a galera quer ver um homem elegante, é só entrar no YouTube aí, ó, na Rádio Bandeirantes Campinas, e vai acompanhar o Edu Pinheiro, que ele tá com uma camisa, é impressionante. Não, o que é isso, pelo amor de Deus. Eu já tô há quase 7 anos aqui na Bandeirantes e até hoje eu não descobri a loja que o Edu Pinheiro frequenta. Porque ele é aquele miguezão, né? Ele vai ali todo elegante, ele não quer que ninguém acompanhe, então ele não fala pra nós. Então ele não diz, é ali, tal, na rua tal, número tal. Não, ele não fala. Então ele usa essas camisas elegantes. Parabéns, eu gostei do estilo hoje aí, viu, Edu? Não, o que é isso? Eu que agradeço, nada disso. Bem demais. É simplão. É o famoso simples e objetivo. Acontece que eu esquizo. Agora eu tomo banho. Antes não tomava não, né? Eu tomava antes de dormir, mas agora no YouTube, falar pra você, tem que dar uma... Precisa dar aquela escova no cabelo, aquela né? Escova já é branco, já tá ficando velho, velho. Se não der uma arrumada... Ô, Gleger, deixa eu contar pra você. Deixa eu convidar aqui, entrar na roda aqui, o nosso Roger Williams, que vai narrar pra gente hoje aqui, Mirassol e Guarani. Diga lá, Roger, um abraço, boa noite, seja bem-vindo. Um abraço, Edu, um abraço, Gleger. Alô, pessoal ligado no Concentração da Bandeirantes, já estamos aqui na Arena Bandeirantes para transmissão de mais uma partida. E que partida, hein? Acompanhei vocês a semana toda repercutindo a expectativa que tem em torno desse duelo paulista dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, atingindo
concluindo aí a 33ª rodada, depois faltarão 5. A verdade é o seguinte, cara, o jogo não é de 6 pontos porque não estão os dois juntos, mas são só 2 que separam. Vai pegar fogo no estádio José Maria de Campos Maia, que pertence à Prefeitura Municipal de Mirassol, e nós estamos aqui para contar ao lado de todos os companheiros este jogão que promete agitar sexta-feira à noite. A balada vai ser na Bandeirantes, viu, Edu? Ah, não tem a menor dúvida, passagem na madruga, e vamos entrar aqui no aniversário do Batista, né? Batistão foi aniversário daqui a pouco, o nosso grande comandante, e 21h30, terrível. Agora, ô Greg, você já jogou em Mirassol? Ah, várias vezes. Várias vezes, né? Várias vezes. Várias vezes eu joguei em Mirassol, trabalhei lá, e realmente lá é muito difícil, né, Edu? Agora, o Mirassol, é importante a gente ressaltar isso, que o Mirassol hoje não é à toa que tá fazendo essa campanha aí, né? A gente sabe que se vencer o jogo hoje, entra literalmente na briga por uma das vagas, não é à toa não, porque o Roger tá aí também, que conhecedor do futebol do interior de São Paulo, o Catarino também, eles montaram uma estrutura impressionante, e eu conheço, viu, Edu? Eu conheço a estrutura do Mirassol, é fantástico. Então os caras investiram, têm feito um belíssimo trabalho, e isso é importante demais, você dá a estrutura, você dá qualidade de trabalho para a comissão técnica, para os atletas. Então hoje, vamos supor, qualquer jogador aí, né, da Série B, o Mirassol ligou, o cara vai correndo. Salário em dia, boa estrutura, uma cidade maravilhosa, é ao lado de Rio Preto, né, colado, não tem, ali não tem divisa, viu, Edu? Você tá em Rio Preto, daqui a pouco você fala, pô, onde eu tô? Mirassol. Então você nem percebe ali a troca de cidade. Então é realmente um lugar maravilhoso, e tá aí o Mirassol, uma cidade espetacular também, bonito, estádio bem aconchegante, gramado sempre bom. Tá de parabéns, viu, o Mirassol, realmente por essa estrutura. Mais um time, é legal a gente ver muitos times aí sumindo do cenário futebolístico aqui do interior, e quando você vê uma equipe como o Mirassol crescendo, Série B, né, Série A de Campeonato Paulista, eu acho muito importante isso, viu, Edu? Importante. Já o Catarino, olha, deixa uma coisa aqui, 2013, Guarani e Mirassol juntos foram rebaixados para a Série A2, 2013. Só que antes, em 2007, Mirassol e Guarani juntos subiram para o Paulistão. Guarani rebaixado em 2006 para o Paulista, reforçando aí a memória, começava 2007 e o Vaguinho Dias era o técnico do Guarani. E não estava bem, não estava legal. Aí mandaram embora Vaguinho Dias, contrataram o Carbone, que Deus o tenha, Carbone já falecido. E o Carbone estreou em Rio Preto e Guarani, dia de semana à tarde. Estava 5-0 para o Rio Preto. E aí o jogo, 28 segundo tempo, não tinha condição de continuar. Com 28 segundo tempo, a gente tá paralisada, 5-0 Rio Preto, terminou assim, 5-0. Essa foi a estreia do Carbone. Na sequência foi para Mirassol. E o Carbone fez um ferrolho sensacional, colocou os meninos da base, ele colocou o Dimas, Xandão, Thales, você se lembra dessa turminha? E aí o Carbone fez um bem bolado e um 0-0 em Mirassol, fechou. Meus amigos, dali pra frente, o Guarani só foi perder uma partida para a Portuguesa, que a Portuguesa foi a campeã dessa Série A2 aí. O Guarani se classificou, tava mal, hein? O Guarani se classificou com o Carbone para a segunda fase, que é decisiva. Eram 2 grupos de 4 equipes, turno e retorno, e 2 de cada subiriam. E o Guarani, na rapa do tacho, subiu. O jogo de acesso foi Guarani São José, que o David Saccone acabou marcando aí um dos gols. O Guarani subiu. Então, interessante isso, 2007. E olha, tá aqui os meninos. O Xandão é aquele que depois foi para o São Paulo. O Danilo Silva jogou no Dínamo de Kiev, voltou para o Internacional de Porto Alegre, estava nos Estados Unidos, já encerrou. O Vitor Rossini foi para a Geórgia. Fica na Europa. Limita-se com a Rússia. Jogou num time chamado Coquete. Deve ser isso, deve ser. David Saccone foi pro Palmeiras, jogou no Goiás, Grêmio Barueri, Náutico, Bragantino. Também, claro, já passou, terminou no Brasiliense. Thales. O Thales do Guarani foi pro Inter. Mas é Inter de Veranópolis. Jogou no São Luís, interior do Rio Grande do Sul.
O Adílio, lateral, o Adílio deu uma sumida, não teve uma repercussão, jogou no Rio Branco de Andradas, andou lá no misto, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. O Éder, 31 anos, do Guarani foi pro Flamengo, estava na Coreia, mas já encerrou também o Éder. A turminha de 2007. Aqui para a roda do Concentração continua, hein? Agora 8 minutos de Sampaio Correia 0, Vitória 1. Vitória vai subindo com esse resultado. De Gará, Vladimir Catarino, as informações do Bugre. Entra na roda aí, Catarino. Um abraço, boa noite. Fala, Edu, tudo bem? Melhor agora. Você tá bem também? Eu estou ótimo. Um abraço pra você, uma noite muito especial pro amigo, pra todo mundo que está ligado conosco na Bandeirantes, em especial o torcedor do Guarani, né, Edu? Nessa expectativa. A cada rodada aumenta a expectativa, aumenta aí a esperança também do torcedor bugrino de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, Edu, o Guarani não está no G4. 22 partidas sem vitória. Aquele empate na Bacia das Almas no finalzinho contra o Vila Nova e a derrota na última rodada para esse Vitória que hoje está liderando a competição. Mas mesmo assim o time está muito perto do G4. Depende apenas de si para conseguir o acesso, mas precisa aí, quem sabe, somar pontos jogando mesmo fora de casa hoje. Para essa partida, o técnico Humberto Louser tem um desfalque certo, Edu, não conta com o Matheus Bueno. O volante foi expulso na partida contra o Vitória, tá fora. Lucas Araújo deverá ser o seu substituto. Também ensaiou durante a semana algumas mudanças o Humberto Louser, se não para começar o jogo de uma forma diferente, mas para modificar o time caso seja necessário, de acordo com o resultado da partida no decorrer do jogo. Por exemplo, a dúvida se o Alan Santos volta para a zaga. O Alan Santos esteve fora das últimas 3 partidas, no seu lugar jogou o Valber ao lado do Lucão. Então o Alan Santos agora liberado, resta saber se o Humberto vai optar pela volta ou não do Alan Santos. Também durante a semana, ele treinou com o Bruno Mendes em alguns momentos ao lado do Derek no ataque. Não deve começar a partida assim, mas é uma possibilidade também que treinou aí o treinador bugrino durante essa semana de preparação. Independente da equipe que vai a campo, independente das opções que terá ao longo da partida, o pensamento do Guarani é conseguir a vitória mesmo jogando fora de casa. Aliás, o Guarani nunca venceu o Mirassol jogando lá na cidade de Mirassol. Então é um retrospecto aí que já vem de longa data. Na verdade, apenas uma vitória que foi há 60 anos, né? Faz tempo que o Guarani não vence a equipe do Mirassol. Tem essa vitória lá em 1962. É um adversário complicado, o Mirassol vem embalado no campeonato, mas o Guarani está confiante num bom resultado daqui a pouquinho lá no Maião, Edu. Pois é, cara, o Mirassol sempre foi jogo duro, jogo duríssimo. O Mirassol já eliminou o Guarani de Campeonato Paulista, fase de mata-mata nos pênaltis. Deixa eu pegar aqui, foi campeonato, não, tá aqui, foi um 0-0 nos pênaltis, perdeu. Você quer ver só? Foi, atenção, Campeonato Paulista de 21, deixa eu ver, 21, deixa eu ver aqui, eu vou achar aqui. Mas foi um mata-mata, cara, foi mata-mata, eu sei que foi 0-0 e sei que foi nos pênaltis. Nos pênaltis tá aqui. Foi no dia 12 de maio de 2021, Paulista 2021, uma quarta-feira, 0-0, 4-3 os pênaltis para o Mirassol. Erraram pro Guarani, o zagueiro Ayrton e o Pablo. O Pablo tá na Chapecoense. Pablo é aquele, revelado pelo Guarani em 2010, voltou 10 anos depois, era lateral, jogava também de meia. E ele fez aquele gol no Brinco contra o Vasco, lembra-se daquele jogo? Guarani e Vasco no Brinco, final de jogo, pênalti para o Vasco. O Cano bateu, lembra-se disso? Não lembro o nome do goleiro do Guarani. E não era o titular, não. Aí ele acabou defendendo, não é um goleiro muito bom também, mas defendeu o pênalti, aí foi para escanteio. E aí cobrou o escanteio, o Vasco deu contra-ataque e o Pablo fez o gol da vitória. Pim, que chegou o nome do goleiro. Por isso que eu gosto. Espetacular, né? Eu gosto muito de papel, mas a tecnologia, sinceramente, ela me ajuda, tá? Mas é melhor. Mas o papel, ele é romântico, entendeu? Você sente a naturalidade do apresentador. Bom, e tem mais. O Troféu Independência desse ano, o Mirassol eliminou o Guarani. O Mirassol já eliminou o Guarani do troféu do interior. Você quer ver outra coisa também? O Mirassol rebaixou o Guarani, foi no ano de 2009, Campeonato Paulista, penúltima rodada. No Brinco, estava 1-1. E aquele Luiz Ricardo, que jogou na Ponte em 2008, o Luiz Ricardo estava no Mirassol, ele marca o gol no Brinco, nos acréscimos
Guarani 1, Mirassol 2. Secou o resultado, o Guarani estava rebaixado. Na última rodada, jogou em Bragança com o Bragantino, mas era uma combinação terrível de resultados que tinha que acontecer para o Guarani escapar. Inclusive o Cidinho, que nós entrevistamos aqui outro dia, era o técnico sub-20 e assumiu aí, começou com o Luciano Dias, e aí não deu certo, veio o Guilherme Maculha, e aí o Rojão estourou para o Cidinho, ficou nos jogos finais, mas não teve jeito. Então esse Mirassol é terrível, cara. É terrível, terrível. Vamos lá, o Catarino, os pendurados do Guarani. Tá fácil aí? O Edu. Oi? Rapidamente, o goleiro era o Rafael Martins? Rafael Martins, isso. Exatamente. Lembra? Ele defendeu do Cano. O Cano estava no Vasco. Isso. Ele foi no gol de entrada. Rafael Martins que defendeu, me lembrei aqui. E esse Pablo está na Chapecoense. Oi, Edu. Oi, vamos lá, os pendurados? A lista é grande, hein, Edu? Muitos pendurados aí, se tomarem cartão hoje, ficam de fora da próxima partida. Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes, Kaique, Derek, João Victor, Mike e o técnico Humberto Louser são os pendurados, Edu. Dos que devem começar o jogo como titular, Bruninho, Bruno José, o Derek, o João Victor e o Mike. Devem ficar no banco aí o Bruno Mendes e o Kaique, além do Humberto Louser, treinador. São os pendurados com 2 cartões amarelos, Edu. Como o Matheus Bueno foi expulso, não joga, ele vai com o Lucas Araújo. Isso. Eu vou ficar de olho no banco, porque deve ter novidade no banco, né? Porque de volante só tem o Enderson. Quem mais tem? O Ivan Valrinho joga de volante, né? Também. Ele quebra o galho tanto no meio campo quanto na lateral direita também, né? Então eu vou ficar de olho, porque eu coloquei aqui o Douglas Borges, goleiro reserva, o argentino Ivan Alvarinho, tem o Kaique Silva, lateral esquerdo, o Enderson, Isaac, Regis. Deixa eu ver, o Alan Santos deve jogar, né? Ou ficar no banco. Tá liberado, já tá liberado pelo departamento médico, resta saber se vai ser uma opção técnica do Humberto Louser, manter a zaga com o Lucão ou Valber ou o retorno do titular, que é o Alan Santos. Agora, Gleger, esse Pablo Tomás e Gustavo França jogou pouco, né? Deu pra ver alguma coisa neles? Ou você quer aguardar mais um pouco, Gleger? Eu quero aguardar mais um pouco. Aliás, eu mandei uma mensagem pra você, Edu, dá uma olhadinha aí. Que a galera, os ouvintes estão todos aí acompanhando, né? E o ouvinte que mandou aí é um cara muito especial pra nós todos aí. Opa, trabalha lá. Ele é aquele, sabe aquele cara quando o jogador chega, ele arruma apartamento e tal. Então o cara, muito gente boa, ele mandou uma mensagem pra você aí, ó. Repassei pra você, Edu, depois dá uma olhadinha aí no particular. Edu, eu quero ver um pouco mais. Beleza. Eu acho que... E esse Pablo Tomás é o que fez o gol com o Vila Nova, né, Guilherme? Foi ele, Pablo Tomás? Foi ele que fez o gol contra o Vila Nova, né? Foi ele que fez o gol, mas assim, muito pouco, né, Edu? Jogou muito pouco. Então, eu acho que tem que ver um pouco mais. O Guarani já tem o seu time titular, né? Uma peça ou outra. Mas, aparentemente, parece ser um bom jogador. Mas eu acho que é para compor elenco mesmo. Perfeito. Um abraço. Neylor, um abraço, viu? O Pablo está no Vitória. No Neylor, um abraço. Muito obrigado. Ele andou na Chapecoense, então, né? Deixa eu colocar aqui, Pablo. Mas o nome dele não é Pablo. Deixa eu ver aqui. Colocar aqui no Google Pablo, vai pro Silvio Santos lá. Qual é a música, Pablo? Não é aquele. Eu vou verificar aqui. O Pablo tá no Vitória. Deixa eu ver aqui. Tem um Pablo. Aqui não, esse aqui é do Atlético Paranaense. É que aqui eu tenho que pegar o nome aqui. No site do José Ricardo Mariolani. Um abraço pro Mariolani. Site em dia. Beleza, hein, Mariolani? Agora 0 bala. E eu não consegui abrir, no site da CBF, eu não consegui abrir a súmula, gente. Hoje que todo dia eu insisto, porque é o seguinte, eu faço aqui, eu aguardo aqui as anotações, tudo, mas eu no dia seguinte vou no site da CBF para exatamente, por causa do cartão amarelo. A gente aqui organiza e controla o cartão amarelo. E deixa eu ver aqui o nome do Pablo. O Pablo, você quer ver aqui no site do Mariolani, tem. E é só porque eu peguei... lá, travou. Meu caro Lucas Pessoa, dá um help aqui pra mim, por favor. Aí. Trava. Se tiver que abrir tudo de novo, aí ferrou. Sou obrigado a pedir comercial, pô. Cláudio Lopes. Aí, travou. Aí que danadinho. Hora que você precisa... Não, isso aqui não. Edu, eu tenho aqui, viu?
Você tem aqui o que? O nome completo? Pablo Diogo Lopes de Lima. Pablo Diogo Lopes de Lima. Eu estou aqui inclusive eu estou aqui, ó, tô olhando aqui no site do Vitória, ó. Lá no site do Vitória mesmo. Ah, bom, se você viu, então tudo bem, tá no Vitória. É isso aqui, ó, lá, tá no Vitória mesmo, como disse o nosso amigo Neylor aí, ó. Olha lá, o pessoal, ó. Deixa eu ver aqui, não, mas a ficha aqui, Pablo. Pablo Diogo Lopes de Lima. Pablo Diogo. É isso aí. Ele tem só 5 jogos, viu, Edu? Ele só tem 5 jogos. 5 jogos pelo Vitória. Não, foi o site do Mariolani que gozado, que pegou e deu uma travada aqui. Beleza, então, mas ele estava na Chapecoense, viu? Se não me engano, ele estava na Chapecoense. O Pablo, pô, então legal, pô, tá no Vitória e ele é considerado, tá aqui, ó. Mandou, o amigo Rini também mandou para mim aqui. Pablo, tá aí, tá no Vitória. Obrigado, viu, Neiro? Um grande abraço para você, viu? Meu caro Roger Williams, temperatura em Mirassol, tem fácil aí? Tá fácil? Tá fácil, Edu, 25 graus neste momento, Mirassol, interiorzão, né, aquela região de Rio Preto pra lá, extremo oeste do estado de São Paulo, muito quente, 25 graus, e quando a bola rolar teremos 24, ou seja, temperatura agradabilíssima. Edu, se você me permite aqui, sem dúvida, o Mirassol colocou preços especiais pro jogo de hoje, tem um público muito ruim de média o Mirassol, né, é apenas o quarto pior público da Série B do Campeonato Brasileiro, uma média de 1.191 torcedores por jogo, é realmente muito baixa essa média do Mirassol. Então os diretores da equipe colocaram R$5 durante a semana, R$5 preços promocionais, para ver se atraía a torcida ali para o jogo de hoje. Para a torcida do Guarani, a venda acontece apenas hoje, ao preço de R$20, também com a possibilidade de meia entrada, ou seja, a R$10. Os R$5 que eu falei do Mirassol, obviamente, é a partir de R$5. A gente sabe que foram aí 3 ônibus somente do projeto Sócio Campeão, do programa Sócio Campeão do Guarani, fora as organizadas e aqueles que foram com seus veículos particulares. E com isso nós devemos ter, anote aí a minha aposta, a aposta do Roger, um estádio com mais torcedores, se bobear, do Guarani, pelo menos em termos de barulho, do que da equipe do Mirassol, viu, Edu? Gozado, não tem, né? Não tem. Mirassol, a torcida não prestigia, Novo Horizonte também não prestigia. É difícil. Oi, Edu. Oi, pois não? Oi, Catarina. Roger e eu vínhamos falando sobre isso, né, no caminho aqui para a rádio, porque a impressão que dá nessas cidades é que eles não têm a importância, ou não entendem a importância de uma Série B, de um campeonato que dá briga e possibilidade de acesso à Série A, né? Eles entendem que é um jogo para se divertir numa sexta-feira à noite, né, Roger? Vamos passear ali, vamos assistir o jogo. Acho que esse é o entendimento de cidades menores como Mirassol e Novo Horizonte. Né? E só para ser mais preciso, Edu, 1.991 é a média de torcedores por jogo lá no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião. Então hoje, com os ônibus do Sócio Campeão, com as organizadas do Guarani, eu já vi várias fotos nas redes aí da galera já há um tempo dentro da cidade de Mirassol, já fazendo uma festa para receber o time do Guarani, aqueles que são torcedores do Guarani na região. Eu acho que teremos um público muito igual, mesmo numa cidade tão distante como a nossa, viu, Edu? Perfeito. Vocês que é bom de internet, me levanta a favor sobre o Diogo Matheus, lateral direito do Guarani, completou 90 jogos contra o Vitória. O número de gols até que é fácil de achar, mas eu queria saber as assistências do Diogo Matheus, se é fácil vocês acharem, por favor, me ajudem, por favor, do Diogo Matheus, porque queria a opinião do Gregor a respeito do Diogo Matheus, cara. Você vê ele que bateu a falta pro Pablo Tomás fazer o gol de cabeça contra o Vila Nova. 90 jogos não é fácil, né? E um detalhe, esse ano, seu Gregor, o Guarani só marcou um gol de falta. Só um gol de falta. Só um? Que foi contra a Portuguesa, no Brinco, naquele troféu Independência. O Guarani ganhou de 2-1, inclusive quem eliminou o Guarani depois, na sequência do troféu Independência, foi o Mirassol. E aí o que aconteceu? O gol foi no gol do placar. Veja bem, quantos jogos o Guarani fez esse ano? 46. Foram 14 no Paulista, somando o troféu Independência, com mais 19 jogos do primeiro turno da Série B, com mais 13 do segundo turno, dá um total de 46. Em 46 jogos, só um gol de falta, que foi contra a Portuguesa, Diogo Matheus.
E o gol anterior de falta foi dele também contra o São Paulo, no primeiro jogo do Guarani de 2022, no Brinco, Guarani-São Paulo. Me lembro. Guarani ganhou de 2-1, ele fez um gol, se não me engano, foi no gol de entrada. Golaço. Foi um gol de falta, né? Então, isso significa o seguinte, seu Glega, 46 jogos esse ano. Quantos jogos o Guarani fez o ano passado? 53. Então, somando 53 com 46, dá 96. Nos últimos 96 jogos, só 2 gols de falta. Queria saber a sua opinião. Não está surgindo falta ou não está sabendo cobrar? E aí, Zorzinho? Eu acho que falta muito mais treinamento nesse quesito. Aliás, eu sempre disse isso, né? Quando eu cheguei no... Porque assim, a gente... Na minha época, né, Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, grandes cobradores de falta. E aí, quando eu cheguei no Corinthians, Edu, eu até me estranhei, cara, de ver a quantidade de falta que treinava o Marcelinho Carioca. E ele, eu chegando ali, a gente acabou pegando uma amizade legal e ele me chamava para ser o sparring, né? Ó, vamos lá. E era a todo momento, cara. Ele batia 50, 70, 100 faltas por dia. Treinando ali, ó, pegava o saquinho de bola, vamos lá no gol lá. Ah, o goleiro não dá porque o goleiro tá fazendo um treino tático. Ele pegava a camiseta, o colete, colocava na trave e ficava lá treinando. Isso a gente não vê mais, né? Primeiro que tem muito jogador hoje que não vê a hora de acabar o treino, né? Acabou o treino, o cara, ó, ele quer vazar, quer tomar banho, quer ir embora. E tem aquela questão também do pessoal da fisiologia, né? Que olha, não... Eu ouvi muito isso no final de carreira. Não treina não, vamos guardar pro jogo, né? Guarda aí o adutor aí, deixa. No jogo você faz, não vai treinar muito não, para não desgastar. Então, essa mudança, né, que teve aí, principalmente nessa parte fisiológica, tira um pouco o atleta dessa questão do treinamento. Nossa, quantas vezes, cara, eu me lembro... Edu Lima, lembra do Edu Lima, Edu? Senhor, do 92. Cara, o que esse cara 93, treinava no Guarani, no Brinco de Ouro, cara? O gol que ele marcou de falta no Palmeiras, aquela goleada de 5. Exatamente. Cara, mas assim, ele ficava treinando incansavelmente. Os caras iam embora, ele ficava lá treinando. Enquanto não anoitecesse lá, que o goleiro não conseguia mais enxergar a bola, ele não parava. Então, cara, acabou isso, né? Djalminha treinava, o próprio Amoroso. Então, assim, acabou isso, né? Não tem mais essa de ser incisivo nos treinamentos, de treinar falta. Treina lá uma ou outra, vai lá, bate meia dúzia de falta. Ah, tá tudo legal, tá calibrado, vou guardar para amanhã. Então, Edu, é isso aí. Agora, tem um detalhe que vocês estavam falando aí, viu, Edu? Queria deixar uma dica para todo mundo que gosta de filme, que gosta de cinema. Cara, ontem eu estive com a minha esposa e a minha filha num cinema aqui de Hortolândia, já um pouco mais do avançado da hora, e nós assistimos O Som da Liberdade. Então, olha, é uma baita de uma história de vida, é um fato verídico. Então, o pessoal, os ouvintes aí que estão assistindo, que gostam de cinema, comer aquela pipoquinha e tal, assista esse filme. É fantástico. E no final do filme, inclusive, o ator que interpreta, né, o rapaz lá do filme, ele pede para que divulguem isso, porque é uma história verídica e uma história muito legal. Então tá aí a dica, viu, Edu? O Som da Liberdade. Pega seu filho, Edu, vai assistir, ele vai adorar. Não tenha dúvida, porque é um filme espetacular, de uma baita de uma história de vida. Ele fala de pedofilia infantil, né? De tráfico de crianças. Então é uma história magnífica, emocionante e espetacular para quem gosta de cinema. Fica a dica aí, viu, Edu? Não, te agradeço. Sensacional, muito bom. Agora, eu também convido vocês a assistirem o gol que o Léo Gamalho perdeu agora. É brincadeira. Pode assistir. Como é que ele perdeu esse gol? Eu até engasguei aqui, Edu. Eu tava vendo aqui, tomando uma aguinha. Eu falei, não é possível o Léo Gamalho perder esse gol, cara. Inadmissível. Tem que penalizar o cara, porque uma jogada de contragolpe pelo setor esquerdo, bola rolada com açúcar, pedindo me chuta, como dizia Zé Silvério. E aí, a hora que o narrador fala assim, não perdoa não. Ele mandou a bola pra onde, Edu? Nossa senhora, mas tirou do estádio. Como é que pode perder um gol desse? Olha o Sampaio Corrêa aprontando. Vai, cortou para escanteio aí. Escuta, vocês levantaram para mim o Diogo Matheus? Lateral do Guarani, quantas assistências? Depois vocês falam então, porque completou 90 jogos.
Eu perguntei do Gleger a respeito do Diogo Matheus. Olha, o Tigrão já conosco na fita. Ô, Catarino, um abraço aqui pro Silvio de Sumaré. Silvio, um grande abraço, viu? Tá aqui, deixa eu ver, tá Lucila Jardim Olina, ainda bem que você coloca, viu, Lucila? Jardim Olina, porque Duzão fala que vai ser 0-0. Antigamente era tudo 1-0 pro Guarani, Lucila. Agora você deu uma diminuída. O que é isso? E se eu falei da Lucila, tem que falar da Marisa também. Grande Mar. Pega seu caderninho e vá marcando, Mar. Você sempre inverte. Quando é jogo do Guarani, você pensa que é da Ponte. Quando é da Ponte, você pensa que é do Guarani. Um beijo pra você, viu, Mar? E pra Lucila também, viu? Ô, Catarino, você tá me ouvindo? Sempre, Edu, sempre te ouço. Eu quero que você diga pro Tigrão o nome da bandeira. Tem a bandeira 1, bandeira 2. Como é que é o nome da bandeira? É uma mulher? Isso. Qual é a dona o nome Leandra. dela, por favor. Leandra Aires Cossetti. Ela quem vai ser a assistente número 2 do jogo de hoje. Aliás, assistente do jovem árbitro, né? João Vitor Gobi, é da nova geração aí de árbitros da Federação Paulista e também da CBF. Ele que vai ser o árbitro de Mirassol e Guarani. Vai ser assistido pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira e pela Leandra Aires Cossetti. É Cossetti? Ah, Cossetti. Aí cada um pronuncia. Não tem acento, né? Então fica mais pra Cossetti. Não, tudo bem. O problema é que... Leandra, né? Leandra Aires Cossetti. Leandra. Tigrão na pressa pronunciando isso aí, hein? Não. Sai tudo, né? Ela é professora de educação física, né? Bom, vamos lá, o Tigrão aqui na roda conosco também, agora são 20h33, daqui Guarani uma hora definido, começa... Edu. Opa, quem? Guarani definido. Opa, atenção, hein, olha o maestro Gabriel Ribeiro, o Tigrão, ele chega na hora da escalação, pode reparar, danado, hein? O Tigrão, quando ele entra na fita, porque são escalação, é muito tempo de rádio, o homem tem uma experiência incrível. Vamos lá, Catarino! Vamos lá, Edu, tô tentando aqui decifrar essa escalação do Guarani, quem vem com mudanças, hein? O Pegoraro é o goleiro, vem com a 1. E também não vem por ordem numérica. Vem ordem numérica, mas então. A gente consegue destrinchar aqui. Pegoraro é o goleiro 1, Edu. Na lateral direita, capitão do time novamente, Diogo Matheus, com a 13. Na dupla de zaga tem o Lucão 3 e o Alan Santos está de volta ao time titular com a 12. E na esquerda, Mike meia dúzia. Então é Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, o Alan Santos e o Mike. Meio campo tem Matheus Barbosa, 5. Tem também o Lucas Araújo, 21. Hoje entrando aí no lugar do Matheus Bueno. Isso. E para completar aí o Bruninho com a 27. Aí até aqui tá tudo bem. Só o Alan Santos voltando. Isso. E na frente nós temos... O Bruno, o Pablo Tomás com a 7. O Bruno José tá fora. O Bruno Mendes com a 9. O Derek tá fora. Bruno Mendes. E João Victor, 19. Então aquele treino não foi em vão, né? Então. Não tem nem Bruno José e também não tem o Derek. Então vou repetir aqui o Guarani. Pegorari, 1. Diogo Matheus, 13. Lucão, 3. Alan Santos, 12. Mike, meia dúzia. Matheus Barbosa, 5, o Lucas Araújo, 21 e o Bruninho com a 27. Pablo Tomás, 7, Bruno Mendes, 9 e João Victor, 19. É o time titular do Guarani para começar o jogo contra o Mirassol, bem modificado aí pelo técnico Humberto Lousa. E vamos ver se o Bruno José e se o Derek estão no banco, hein? Se o Regis está no banco, o Isaac está no banco. Vamos conferir o banco bugrino. Vamos lá, Douglas Borges é o goleiro. O Derek está no banco com a 11. Ivan Alvarinho, 14. O argentino Ivan Alvarinho, 14. Bruno José, 17. Peraí, Bruno José, ok. Bernardo, 28. Bernardo é volante, né? Eu falei pra você que ia entrar um volante de... volante. Bernardo. Isaac, 29. Isaac. Gustavo França, 33. Atacante, 33. Valber, 34. Valber é zagueiro. Kaique, lateral, 36. Lateral esquerdo, Kaique, ok. Iago Teles, 37. Iago Teles é atacante, também. 37. E o Regis com a 78.
78. Então, Bruno José e Derek vão pro banco de reservas para essa partida, Edu. No banco não tem o Anderson. Não. Não tem. Não tem. É o Bernardo. Então, na volância, hoje o Guarani não tem aí o Matheus Bueno, que foi expulso contra o Vitória. Entra Lucas Araújo, é puxado mais um volante pro banco, que é Bernardo, e não Anderson. Então, Bruno José e Derek estão no banco, tá? Começa no banco, deve ter algum problema aí. Bruno José tá... Na verdade, Edu, além dessa questão física que tem pesado nesta reta final, o técnico Humberto Louser tem dito que os adversários, eles aprenderam a marcar o Guarani, né? O Guarani repetiu a escalação por muito tempo, então meio que ficou manjado aí o estilo de jogo do Guarani. Então, talvez essas mudanças também tenham esse efeito aí de tentar surpreender o adversário, né? Beleza, o Mirassol tá escalado? Tá na pedra também. Vamos lá, Mirassol. Meu coração. Como é que é bom, hein? Meu coração. Meu coração entra em campo. Com Mirassol. É o verde, amarelo e branco. Mirassol, do técnico Moza, né? Ex-Guarani. Alex Muralha é o goleiro 1. 2 para Lucas Ramon, 3 para Rodrigo San, 4 Luiz Otávio e meia dúzia Guilherme Biro. 5 para Neto Moura, o Chico Kim tem a 7, Danielzinho é o 8, Gabriel é o capitão do time com a 10. No ataque, 9 Zé Roberto, 11 para o Negueba. Esse é o time titular do Mirassol, comandado pelo Mozart. Vou repetir aqui pro ouvinte ligado na Bandeirantes. Tem Alex Muralha, é o goleiro, né, conhecido. Alex Muralha é o goleiro, tem a 1. O Lucas Ramon é o 2. Rodrigo San 3. Luiz Otávio 4. Guilherme Biro meia dúzia. Neto Moura 5, Chico Kim 7, Danielzinho 8, Gabriel, capitão do time 10, 9 Zé Roberto, 11 Negueba. No banco, Edu, o técnico Mozart tem o César 12, Renier 13, Thalisson Kelvin 14, Yuri, o namorado da Isa, é o 15, Manuel 16, Fernandinho 17, Julimar 18, Christian 19, Camilo 20, Leandro Vilela, ex-Guarani 21, Heitor 22 e o Darley 25. Vamos para a arbitragem. João Vitor Gobi, ele é o árbitro do jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira, pela Leandra Aires Cossetti. Os 3 são paulistas e no VAR estará o também paulista Thiago Duarte Peixoto. Continua 35, segundo tempo, Sampaio Correia 0, Vitória 1. Com esse resultado, o Vitória vai subindo. A gente tem um rápido intervalo e na fita, na sequência, o Tigrão comenta. O Guarani hoje com Pablo Tomás e Bruno Mendes. Isso significa que Bruno José e Derek vão para o banco. No mais, e a volta aí do Alan Santos na zaga. Já já, Tigrão e Gleger comentando agora 20h40. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Papo reto, hoje com ministros do Lula. Ministro Padilha, como você define esse governo? Nós somos um governo que se preocupa com a redução dos juros e da inflação. Garante comida no prato, gás no fogão, mais médicos e dignidade para a sua família. O que a gente quer para o Brasil, a gente quer para São Paulo. É isso, ministro Marinho? Sim, estamos gerando mais e melhores empregos e levando qualificação profissional para todo o país. Esse é o PT. Defende o Brasil, defende São Paulo, defende você. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na Band+. Oi, gente, aqui é o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL. No ano passado, o povo se uniu para acabar com um grande pesadelo e começar a reconstruir o Brasil com Lula. O PSOL faz parte dessa luta. Como deputado federal, eu tenho atuado na construção do novo Minha Casa Minha Vida, na retomada de políticas de combate à fome e na garantia de direitos para os aposentados e pensionistas. Nós estamos trabalhando por São Paulo, lá em Brasília, e mantendo o nosso compromisso, lutar para melhorar a vida do povo. Venha para o PSOL. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Concentração. Olha, agora 39 segundo tempo, São Luís, Sampaio Correia 0, Vitória 1 e o goleiro Sampaio pegou 2 agora, tá bem o Vitória, hein? Tá com pinta realmente de subida e também de título. Vamos lá, oi Tigrão, seja bem-vindo, Booker escalado, também modificado, Tigrão! Oi Edu, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Concentração. Olha, pra mim uma grande surpresa, hein? E você tá falando aí de Sampaio Correia e Vitória. Tudo bem, o Léo Gamalho perdeu gol, tudo bem, o goleiro do Sampaio pegou 2 ou 3 bolas importantes, mas o tal do Pimentinho que ele tá enxuriçando, hein, velho? Brincadeira. Os caras não conseguem marcar o baixinho ali. Lado direito, corta por dentro, bom, enfim. Resultado aí muito perigoso também para o Sampaio Correia, mas nada definido, porque o Vitória já poderia ter matado e não matou. Jogo de Mirassol contra o Guarani Futebol Clube. Esse é um negócio nosso aqui. E, para mim, surpresa, essas alterações. Eu não as faria. Só daqui do que ele muda com relação ao último jogo lá na Bahia, contra esse Vitória que a gente tá vendo aí, só a volta do Alan Santos. Nas demais posições eu não mexeria, não. Eu ainda não tiraria do time, eu falo ainda porque ele tá num momento de carência de gols. O Derek, eu não tiraria de jeito nenhum. E também não tiraria principalmente o Bruno José. Agora, se vier o Loser depois do jogo e falar, sabe o que é? A fisiologia que indicou que os caras estavam desgastados, que os caras estavam no limiar aí de sofrer uma contusão, porque o CK está muito alto. Tudo bem, aí não está mais aqui quem falou. Só que, detalhe, se não der nada certo, aí tem que chegar e explicar se for isso, mas eu estou supondo. Agora, se o Lousa disser assim, ó, opção minha e beleza, a gente treinou, é observação de treinamento e a opção foi técnica. Nós vamos avaliar durante o jogo. Antes do jogo, eu tenho que dizer para vocês que eu não faria essas alterações. Você não vai tirando assim por tirar, porque, perdeu lá, os últimos 6 pontos ganhou 1 e não sei o quê, e eu vou fazer umas modificações que o ataque parou de marcar gols. Você não tira um cara da importância e do calibre dentro do que é a realidade do campeonato.
E dentro do que é a realidade do elenco do Guarani, não dá para tirar assim de alegre, ou não deu certo, eu vou tirar um jogador com o calibre técnico e com a importância do Bruno José, inclusive importância tática. Não dá para tirar, então eu não faria. Ele vem aí com esse menino que marcou o gol heróico contra a equipe do Vila Nova, né? Empatou o jogo lá no finalzinho, é o Pablo Tomás. Bom, veio lá de Várzea Grande, né? Várzea Grande, lá em Mato Grosso. Isso. Mas ele é paulista. Agora entrou, foi bem, fez gol de cabeça, pegou horário e puxou a marcação, aquele negócio todo. Mas, pergunto, é suficiente para ele ganhar a posição do Bruno José? Agora, se é problema físico, psicológico, deu uma carga de caspa aí inesperada, a Joanete inflamou, aí não tá mais aqui quem falou. Agora, se é só opção técnica, sou contra. Pelo menos antes do jogo eu não faria isso. Ó o Sampaio empatando o jogo aí, ó. Quase. Pimentinha de novo. Pimentinha de novo. Edu, eu não faria. Agora, de repente, o Pablo Tomás é o craque do jogo e o menção honrosa de craque do jogo é o Bruno Mendes, aí nós vamos dizer, ó, o Loser acertou. Agora, eu não posso falar, vou esperar o jogo, eu não posso. Eu tenho que falar agora, porque depois do jogo, até papagaio fala. Antes do jogo, eu não faria essas alterações, assim, para ter essa primeira participação contra um Mirassol que está inteirinho. Nenhum desfalque, nem nos 11 que começam e nem no banco. Edu Pinheiro. Legal. Eu tô com o Marcos Ribas aqui. Marcos Ribas me ligando, está lá em Mirassol. Ele adentrou o estádio. Torcida bugrina chegando, mas ainda não entrou no estádio, tá? Torcida bugrina, alguns ônibus chegaram lá em Mirassol. Marcos Ribas conosco. Obrigado, viu, Marcos, pelas informações. E direto de Mirassol, tá tudo bem, tudo tranquilo lá. Temperatura ótima, como disse o Roger Williams. Vamos lá, Zorzinho, vamos dar uma comentada aí. Repita a escalação do Guarani, por favor, e o seu comentário, Zorzinho. Vamos lá, deixa eu colocar os óculos agora, porque agora não tem jeito mais, viu, Edu? Só usando óculos. Vamos lá, goleiro 1, Pegorari, 13, Diogo Matheus, 12, Alan Santos, 3, Lucão, 6, Mike, 5, Matheus Barbosa, 21, Lucas Araújo, 7, Pablo Tomás, 19, João Vitor, 27, Bruninho e 9, Bruno Mendes. Bom, essa é a escalação do Guarani. Agora, Edu, assim, eu também achei estranho ele tirar esses dois jogadores, o Derek, eu tô falando aqui do Derek e também do Bruno José. Agora, a gente conhece o Humberto, né? A gente sabe que ele é um baita de um treinador, é um cara que conhece, é um cara que tem feito um belíssimo trabalho à frente do Guarani. Inclusive, o Guarani hoje é um dos francos favoritos para buscar o acesso. Ele não está rasgando nota de 100, né? Alguma coisa aconteceu aí nos treinamentos, é ele que treina o time. Então eu não vou falar se está certo ou se está errado. Eu vou esperar para ver. Agora, que eu achei estranho, eu achei. Porque eu, por exemplo, não tiraria nenhum dos dois. Agora, tem a condição física também, o Catarino disse isso, né? Que às vezes o que acontece? O jogador estava sentindo alguma coisa, aí começou a treinar, por exemplo, na quarta-feira. Aí, peraí, os caras treinaram 2 dias, então fica aqui no banco, vai entrando no decorrer do jogo. Pode ser que tenha acontecido isso, até porque a gente não tem informações dos treinamentos. Mas essa do Bruno Mendes, no Derek, a gente já tem ouvido falar, inclusive foi uma das pautas dos programas de rádio aí durante toda a semana, né, no Esporte em Debate, que o Batista ainda falava, viu, Bruno Mendes, você acha que é o momento do Bruno Mendes entrar? Foi pauta inclusive nos donos da bola, na tela da Band, e tá aí o Bruno Mendes ganhando oportunidade, mas eu particularmente não tiraria também. Agora, vamos esperar, não vou falar que tá certo ou que está errado, quero esperar para ver. Falava desse menino agora há pouco, do Pablo Tomás, né? Isso. Falávamos agora há pouco, entrou, fez gol e tal, mas eu acho ainda verde, né? Perto da importância do Bruno José, eu acho que não tem nem comparação. Então,
Mas vamos esperar a bola rolar, viu, Edu? Para mim, o que importa aí é a primeira linha, tem o retorno do Alan Santos, né, que é importante o retorno do Alan, é um cara experiente, para mim é o titular da posição, deu um casamento legal, ele e o Lucão, né, e aí ele acabou se contundindo, saiu, o Valber entrou, tal, e algumas dificuldades, mas tem uma coisa que o Guarani melhora muito com o retorno do Alan Santos, que é a saída de bola. Ele tem essa característica, ele tem um bom passe, cabeça erguida, né, passes mais agudos, passes com profundidade, isso é importante para essa saída de bola. Então, ganha o Guarani com o retorno do Alan Santos, e daí para frente tem o Lucas Araújo também, que ganha aí a oposição, ganha a vaga do Bueno, né, que está cumprindo suspensão, o Lucas Araújo, que é o substituto normal e absoluto dos dois volantes. Quando o Barbosa não joga, joga o Lucas Araújo. Quando o Bueno não joga, joga o Lucas Araújo, e tá tudo certo, viu, Edu? Ô, Gleger. Opa! Como é que chama o filme lá que você viu? Som da Liberdade. Som da Liberdade. Eu gosto de cinema também, mas faz tempo que eu não vou, porque a última vez que eu fui, eu saí traumatizado, viu? Então vá e assista esse filme, Tigrão. Eu saí traumatizado. Sabe por quê ou não? Não. Tinha um casal de namorados na minha frente, e ali por uns 35, 40 minutos de filme, o namorado falava pra namorada: meu bem, posso soltar um passarinho? Ela falava assim: só mais esse, hein, meu bem? Tá bom. Aí daqui a pouco, mais uns 10 minutos de filme pra frente: amor, preciso soltar mais um passarinho. Mas você precisa falar o que é esse passarinho. Mas vou falar, pô. Outro, amor. Tem mais um passarinho pra soltar. Então tá bom, amor, é o último, hein? Mais uns 15 minutos de filme. Eu atrás, bem perto, assim, escutando. Aí mais uns 15 minutos. Meu bem, desculpa, mas eu vou precisar soltar mais um passarinho. Eu já tava daquele jeito, falei assim, viu? No próximo passarinho você vai levar um bico na gaiola. Falar pra você o negócio? Mas você não falou o que era o passarinho? Bico na gaiola, você já entendeu, né? Eu vou falar pra você. Eu tô cocheiro no nariz até hoje. Eu não fui mais no cinema, não. Não fui mais. Tá louco, pô. Com aquele negócio tudo fechado. Ar-condicionado ligado. Mas você tava bem atrás Você tava bem atrás da gaiola? Pô, a gaiola tava na direção do meu nariz. Olha, é o seguinte. Corta o Tigrão, corta o Tigrão. Eu falei, mais um passarinho, você vai levar um bico na gaiola, hein? Ô, Roger Luiz, me ajuda, por favor. Tempo e placar lá em São Luís para Sampaio Correia e Vitória. Acabou neste momento, apita o centro de campo, o árbitro bota um ponto final na partida, final de jogo. Olha, o Vitória perdeu aquele gol escandaloso, quase tomou o empate do Sampaio Correia, mas não deu. Mesmo com Pimentinha em campo, o placar final foi de Vitória, 1-0, Edu Pinheiro. Mas eu acho que com 64 subiu, né? Ou não? Eu vejo o pessoal do Vitória não comemorando. Calma, ainda, acho que não, hein, Edu? Não, sabe por quê, Edu? Por quê? Ele abriu 10 pontos do quinto colocado. Certo, 10. que é o Guarani, sim. Então, ele abrindo 10 do quinto colocado. O Guarani tem mais 6 jogos, né? O não, pessoal nós já tem mais temos 6. ainda mais 18 pontos em disputa. Certo. Então, matematicamente, ainda não. Mas virtualmente, eu não acredito que mais de 3 times cheguem a 64. Para mim também. Eu tô com você nessa. Não, mas na matemática do você tem histórico razão. do campeonato. Não, você tem mas, razão. Mas esse ano o coeficiente vai subir um pouquinho. O sarrafo vai subir um pouquinho porque ninguém disparou na frente. Então todo mundo soma um pouco mais de pontos. No ano passado, nessa época aqui, o Cruzeiro tinha 72 pontos, né? 7-2. Então, veja, hoje o primeiro colocado tem 64. Então subiu, trouxe todo mundo um pouco para frente. E aí, você vê que o Vitória não comemora. O matemático diz que é 66, 65, pode dar com 64. Mas matematicamente ainda não. Olha, ontem nós tivemos Atlético de Goiás 3, ABC 1, logo com 1 minuto, estava 1-0 pro Atlético, aí o Gustavo Coutinho 2-0, o Paulo Sérgio, rapaz, gol do ABC, ex-Ponte, e o Baralhas marcando 3-1 na sequência, 3-1.
e o Atlético está em segundo, com 59. O que me chama a atenção, Roger Williams, são os próximos jogos do Atlético. Olha que vitória importante de ontem. Ele tem o Vila Nova em Goiânia, que ainda luta. Depois ele recebe o Novo Horizontino, que está no páreo. Depois pega o Sport em Recife, está no páreo Sport. Depois ele pega o Mirassol, que até esse momento está no páreo. E encerra com o Guarani, que até nesse momento está no páreo. O Atlético de Goiás tem um campeonato à parte. Tudo bem, acho que até a última rodada pode ser que tenha subido. Aliás, o Atlético, gente, foi a quinta vitória seguida. Quinta vitória seguida do Atlético, na mão do Jair Ventura aí. E agora tem um campeonato à parte com os clubes que estão ao seu redor lutando. Você vê a importância da vitória ontem do Atlético. E o Vila Nova, o que aconteceu com o Vila Nova, cara? Tomou uma virada nos acréscimos, como sai gol no final, nessa Série B. O Lourenço fez um golaço pro Vila Nova, um chute de fora da área. E o Fernandão, que jogou no Guarani em 2011, empatou aos 41 e fez o gol da vitória aos 49. E resultado péssimo para a Ponte, porque o Tombense vai a 31, a Ponte tem 34 na 16ª, depois Chapecoense, que é 33, primeiro na zona, diferença de 1 ponto. Lembrando que Tombense recebe a Ponte lá, né? Vai ter esse jogo Tombense e Ponte lá. Ponte Ituano, que está no Roro também, é segunda-feira. Vai ter Ponte Avaí aqui também. O Avaí nesse momento 1 ponto a mais que a Ponte, também é outro campeonato à parte. Lembrando que o Guarani tem depois o Botafogo aqui, o Londrina lá, Criciúma e ABC aqui, encerra com o Atlético lá em Goiânia. Para falar nisso, para encerrar, meu caro Vladimir Catarino, 2 informações. Houve um desmembramento de 2 rodadas, a CBF deu aí a data de mais 2 rodadas da Série B, e você repetindo a escalação do Guarani, Vladimir. Pois não, Edu, lembrando que no próximo jogo o Guarani vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, que é a 34ª rodada, que a CBF desmembrou a 35ª e também a 36ª rodada. Então o Guarani já sabe datas e horários dos jogos dessas rodadas. Na 35ª, o jogo vai ser contra o Londrina, fora de casa, lá no Estádio do Café, na sexta-feira, 3 de novembro, 9h30 da noite, tem Londrina e Guarani. Na 36ª rodada, antepenúltima dessa Série B, o Guarani em casa contra o Criciúma. Jogo contra o Criciúma vai ser dia 14, uma terça-feira, véspera de feriado. Terça-feira, 14 de novembro, 7 da noite no Brinco, Guarani e Criciúma. Bugre vem a campo com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Bruninho, Pablo Tomás, Bruno Mendes, João Victor. São as opções do técnico Humberto Louser. Volta o Alan Santos na zaga no lugar do Valber, o Bruno José e o Derek vão para o banco de reservas. O Bruno José já vinha jogando com dores no pé algumas partidas, também por isso foi poupado, e o Bruno Mendes é a grande novidade no lugar do Derek. Guarani já escalado e pronto para pegar o Mirassol. Edu? Olha só, não tem a data de Guarani e ABC, que vai ser o penúltimo jogo. No Brinco, Guarani e ABC não tem data ainda. E a última rodada, todo mundo joga no mesmo horário. Então tem que saber que dia que vai ser, se vai ser tudo no sábado, tudo no domingo, tudo na sexta e que horário vai ser. Tem a última rodada, tem isso aí. Lembrando que tem a promoção da Uesco, hein? Terminando o jogo, pessoal, vá pro YouTube, por favor, a gente vai explicar, mas só pelo YouTube você consegue saber o número do WhatsApp e a senha para concorrer à furadeira Uesco. Oi, Edu. Pois não? A última de minha parte dentro do Concentração, uma informação que você solicitou e a gente vasculhou no site de estatísticas, uma assistência, Diogo Matheus no campeonato inteiro até aqui, uma assistência. Uma assistência só? Isso, uma assistência para gol. Não, mas eu me lembro de outros cruzamentos dele também e gol. Acho que estou confundido com o Ivan Alvarinho. Não, com aquele que foi pro Palmeiras. Sei lá, como é que é o nome do e tá no volante. Richard Rios. Richard Rios. Foram 3 sites principais aí, um deles o SofaScore, que é que a gente se baseia aqui durante o jogo, com bola rolando, né? Uma assistência tem o Diogo Matheus aí para gol no time do Guarani. Beleza, então na sequência, ele que acabou de falar, Roger Williams, vai narrar e comandar aqui Mirassol e Guarani, com Gleger Zorzin Tigrão comentando, e nas reportagens Vladimir Catarino, 21h01, fechado Concentração. Vem aí, Mirassol e Guarani, começa 21h30 e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes. Torcedor, um grande forte abraço, boa noite. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 9 horas mais 5 minutos, 9 e 5, hora esportiva do Brasil. A Bandeirantes Campinas abre os seus microfones para falar de Campeonato Brasileiro. A Série B atingindo a 33ª rodada. Depois de hoje restarão apenas 5 jogos para nós sabermos quem vai para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. A partir daqui vamos focalizar com toda a equipe de Carlos Batista. É um jogo paulista, um duelo paulista dentro dessa rodada. Em Mirassol, no Estádio Municipal de Mirassol, Estádio José Maria de Campos Maia. Mirassol Futebol Clube e Guarani Futebol Clube. Um jogo que vale o G4.
Quem vencer vai dormir dentro do G4, o grupo que classifica os times para a Série A do Campeonato Brasileiro. Portanto, vai ser um grande jogo. O Guarani vai ter a torcida ao seu lado. Muita gente de Campinas foi para lá. Muita gente bugrina de lá vai estar também no estádio. E o Mirassol, que tem um público ruim, um dos piores do campeonato, pôs promoção e fez uma festa tremenda para a chegada do Leão. Até a Rua de Fogo foi feita. O time do Mirassol chegou debaixo de foguetório e de muita pirotecnia para ver se o time comandado por Mozart, que outrora já esteve no Guarani, vai para cima do Bugre e descola mais uma vitória. Já são 4 consecutivas. O Bugre, em contrapartida, busca a reabilitação no campeonato da Série B e para isso faz mudanças. Vai mudadinho, alteradinho para pegar o Mirassol. Que jogo importante. Este é o jogo que vamos transmitir. 9h30, a bola vai rolar aqui na Bandeirantes e você vai acompanhar em AM 1170, em FM 85,7 em faixa estendida, ambos para Campinas e RMC, para Ribeirão Preto e região metropolitana de Ribeirão em 85,3, nos aplicativos Band Rádios, Rádio Bandeirantes Campinas, Band Play e Alexa. E nós já estamos ao vivo no nosso YouTube, com imagens da nossa cabine, do nosso estúdio aqui em Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já embarca teu like pra gente, já deixa o seu comentário lá no nosso chat do YouTube. Nós vamos interagir com a galera com a bola rolando. Você é sempre muito bem-vindo a participar, a interagir com a equipe de esportes de Carlos Batista, que a partir de agora está no ar com mais uma jornada em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Para a Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, com Chicken Supreme Seara 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E para a Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões de esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade, Nova Light. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. 9 da noite, 8 minutos, hora esportiva do Brasil. Torcedor se faz presente. Os times já foram para os vestiários, encerrando o seu processo de aquecimento no estádio José Maria de Campos Maia. Já tem jogão, é decisão. Tem que ser hoje, Bugrão, pra vencer o Mirassol. E se vencer o Mirassol, a situação fica legal demais. Demais para o Bugrão. Vem aí o giro de manchetes com a equipe de esportes da Bandeirantes Campinas. Começando com o campeão brasileiro, o Bugre. Na manchete de Vladimir Catarino. Alô, Vladimir. Boa noite, Vladir. Oi, Roger, uma ótima noite pra você, boa noite para amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor bugrino. Para voltar ao G4, para se manter firme na briga pelo acesso, Guarani vai a Mirassol em busca da vitória. Tem mudanças, Alan Santos volta à zaga ao lado de Lucão e como novidades as entradas, tanto do Bruno Mendes e também do Pablo Tomás, deixam a equipe titular, o Bruno José e o Derek. Mirassol nesse momento com 24 graus, céu limpo, a partida vai ser sem chuva, vai ser com muito calor, vai ser quente no clima e também dentro de campo, porque o Mirassol quer a 5ª vitória consecutiva e a manchete do Leão. Vladimir Catarino. Dessas 4 vitórias consecutivas, 2 foram em casa, dentro do Maião. Força da equipe do Mirassol jogando em seus domínios. O último resultado foi fora de casa. Venceu o ABC pelo placar de 2-1. Técnico Mozart conta com força máxima. Nenhum jogador está suspenso. Vem com todo mundo ligado em busca da 5ª vitória. Roger. 9h10, estamos abrindo a nossa jornada esportiva. 9h10, em 20 minutos tem bola rolando no Maião. Vão estar comigo para comentar essa partida importante. Os planos do Guarani passam necessariamente por Mirassol. E eu espero que hoje passem e tragam para Campinas na bagagem 3 pontos. O da palavra fácil vem aí. Alô, Valdemir Gomes. Alô, Tigrão. Boa noite. Alô, Roger Williams, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um jogaço, né? Você já falou tudo, em caso de vitória o Guarani começa a ver a porta do céu
e em caso de derrota começa a sentir lá pela retaguarda o calor sempre não muito agradável da permanência na Série B. Para quem vem aí no G4 e vem dentro e sai um pouquinho e volta e liderou, tem que subir. E o jogo é hoje. Claro que não acaba nada hoje, claro que tem mais 5 rodadas depois dessa. Mas o empate eu acho legal, acho bom, porque o Guarani mantém os 2 pontos de vantagem sobre o Mirassol. A vitória é o melhor dos mundos e uma derrota começa a ameaçar o acesso do Guarani. Não gostei antes da bola rolar e tenho que falar antes, porque depois fica mais fácil. Depois até papagaio fala. Não gostei das alterações. Se elas foram forçadas por questões médicas e físicas, não está mais aqui quem falou. Mas tirar o Derek e principalmente o Bruno José, se for apenas por opção técnica, discordo. O jogo pode me desmentir. E aí a gente avalia. Mas antes da bola rolar, para mim, equívoco do Humberto Louser. Meu caríssimo Roger Williams, um grande trabalho para você, que você faça uma grande transmissão aqui, segurando lá no alto a liderança absoluta da Bandeirantes Campinas. Valeu, Tigrão! No primeiro turno, o Guarani levou a melhor por 2-1 em casa no dia 28 de junho. Bugre, que vinha naquela ocasião de 8 jogos sem ganhar do Mirassol, venceu em uma partida de golaços, de gols maravilhosos. Você por dentro do jogo, Gleger Zorzin, outro comentarista Bandeirantes, ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. Alô, Gleger, boa noite! Boa noite, Roger, um grande abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo importantíssimo e para as duas equipes. O Mirassol querendo se aproximar ainda mais do G4, né? Uma vitória hoje o coloca diretamente na disputa por uma das vagas. O Guarani precisando voltar ao G4, precisando da vitória também. É um confronto diretíssimo. Não dá para falar se está certo, se está errado, a gente não sabe o que aconteceu durante toda a semana, mas eu também achei muito estranho ele tirar o Derek e o Bruno José do time. Mas vamos ver aí na prática o que pode acontecer. A minha expectativa é de que o Guarani parta para cima, que o Guarani tenha a inteligência de que é um jogo fora de casa e assim tá bem organizado, bem postado, com as linhas próximas, um time agrupado e principalmente um time concentrado. Porque lá em Salvador nós vimos um time realmente muito fora daquele time que nós vimos durante todo o Campeonato Brasileiro. Então, que o Guarani tenha foco, concentração e que ele possa, sem dúvida nenhuma, vencer o jogo. A vitória é de suma importância para o Guarani, mesmo sendo um jogo fora de casa, até pela questão do confronto, até pela questão das últimas 2 rodadas, 6 pontos disputados, apenas 1 vencido. O Guarani precisa recuperar, precisa se recuperar e 3 pontos seriam fundamentais para a equipe de Campinas. Roger. 9h14, hora esportiva no Brasil. Torcedores vão chegando, torcedores vão entrando. Chamou, falou, Tigrão. Não, recebi uma informação aqui muito importante agora, que muda esse cenário, por isso que eu disse. Vamos aguardar as informações. Mas o Bruno José tem um trauma no pé esquerdo. E ele foi preservado durante a semana, por isso está no banco. Aí, claro que a gente tem que retirar qualquer tipo de crítica ao técnico Humberto Louser. E quanto ao Bruno Mendes, aí é puramente uma alteração de ordem técnica. Ele, informação recebida agora aqui, muito obrigado ao meu anjo da guarda, treinou muito bem na quarta-feira. Comeu a bola e acabou tomando a posição do Derek. Então é uma alteração por aspecto físico e outra por aspecto técnico. E o Louser aí na chegada agora, naquela entrevista protocolar, acabou dizendo que por motivos físicos, um trauma no pé esquerdo e uma pancada ainda no jogo contra o Vila Nova, é por isso que ele não entra desde o início com o Bruno José. Eu acho informações extremamente relevantes para que, logicamente, a gente possa
entender melhor e explicar melhor, especialmente para o torcedor do Guarani, os motivos que levaram o treinador a mexer em posições tão sensíveis e de jogadores tão importantes dentro do time considerado titular do Guarani. Perfeito, Tigrão, perfeito. Pablo Tomás, titular. Bruno Mendes, titular. Alan Santos, titular. Mudança de Humberto Loser. Já com o Mino e tudo na ficha técnica do jogo. Vladimir Catarino vai escalar o Bugrão de Humberto Loser e o Mirassol de Mozart. Torcedor vai chegando, sem dúvida nenhuma, será o maior público nesta Série B no Campeonato Brasileiro lá no Maião. Já tem ali os mascotinhos da equipe do Mirassol, já se encaminhando para o túnel, já vão ladear os atletas de amarelo e verde para subir ao gramado dentro da sua casa. Muita festa realmente. Ele apresentou o Concentração, estará no intervalo diferente, inteligente da Bandeirantes e depois do jogo, no maior pós-jogo do rádio do Brasil, no apito final. E com a bola rolando, vai estar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Alô, Edu, boa noite. Olha que beleza, muito obrigado, abraço, Roger Williams, abraço a todos que nos acompanham nesse momento, nosso muito obrigado mesmo. Um abraço aqui ao Jonas de Jesus, dizendo: Edu, pode datilografar aí, Bugre 2-1 hoje. Jonas de Jesus, que aliás me presenteou com uma máquina de datilografia já há muito tempo, muito obrigado, guardo com muito carinho e a uso também. Olha, é o seguinte, ontem Atlético de Goiás 3, ABC 1, Tombense de virada no finalzinho 2, Vila Nova 1. Acabou há pouco lá em São Luís, Sampaio Correia 0, Vitória 1. E o Vitória chega a 64 em primeiro. O Atlético, com a vitória de ontem, é o segundo com 59. O Sport vai jogar, tem 56. O Juventude, quarto colocado, vai jogar 55. Em quarto, o Guarani com 54. Quinto Guarani 54. Em sexto, Novo Horizontino com 53. Em sétimo, Mirassol com 52. Tudo isso vai jogar. Lembrando que teremos amanhã CRB e Criciúma, lá em Ribeirão, Botafogo e Novo Horizontino, em Caxias, Juventude e Londrina. Ficando para o domingo, Avaí e Ceará, Sport e Chapecoense, que seria hoje, vai para domingo, 18 horas na ilha, devido ao mau tempo lá em Chapecó. Chapecoense não conseguiu decolar. Agora decolou, mas teve que viajar, mudar toda a sua estratégia. E segunda-feira termina a rodada com Ponte Ituano, 20 horas, 8 da noite, no Moisés Lucarelli. Lembrando que no Brasileirão, amanhã tem a sequência com Cuiabá e Goiás. Cuiabá, boa campanha. O Bahia do Rogério Ceni recebe o Fortaleza, tentando fugir aí de uma má colocação. O São Paulo, que já ganhou a Copa do Brasil, 18h30 amanhã, recebendo o Grêmio. O líder Botafogo, amanhã, 9 da noite, Botafogo e Atlético Paranaense no Engenhão. Domingo, o Santos na zona do rebaixamento, situação difícil, pega o Inter em Porto Alegre. Domingo, Atlético e Cruzeiro, o primeiro clássico mineiro na Arena MRV, Arena do Galo. E o Ronaldinho, hein? Tá tudo na bronca com o Ronaldo Fenômeno, gestor do Cruzeiro. O Flamengo do Tite tem um encontro com o Vasco, domingo, 16 horas no Maracanã. O Red Bull Bragantino, melhor paulista, vice-líder, recebe o Fluminense em Bragança. Corinthians e América Mineiro é domingo, 18h30. E domingo o Coritiba recebe o Palmeiras, da presidente Leila Pereira, a galera na bronca com a Leila. Meus amigos, nossa equipe técnica: Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Cidinha Marques. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br.
As mulheres estão na linha de frente na luta por direitos. No PSOL, as mulheres também têm protagonismo. Somos o partido de Marielle, da primeira indígena ministra do Brasil. As mulheres são maioria na bancada do PSOL no Congresso Nacional. Aqui na Alesp, as mulheres negras são maioria na nossa bancada. Mulheres e homens estão em igual número na direção do PSOL. Somos o partido do combate à violência machista, por mais direitos e pela autonomia sobre nossos corpos. Venha para o PSOL. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Sabe, Maurício, nós aprovamos a nossa agenda progressistas. Não vamos aceitar retrocessos, somos contra o aborto e a liberação de drogas. Ciro, outro ponto que defendemos é menos impostos, apoiando os empreendedores e o agronegócio. Importante esse ponto, Maurício. Trabalhando no governo Tarcísio, estamos apoiando essa agenda. Com menos burocracia, estamos atraindo investimentos, privatizando estatais e gerando empregos. Junte seus progressistas! Propaganda partidária Lei 9.096/95. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95.
Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Roger Williams. 9 da noite, mais 26 minutos. Hino nacional executado em Mirassol, aliás, executado pela Banda Municipal de Mirassol. Que legal, diferente demais. Uma fumaça amarela toma conta do campo. Eles levaram gente pra lá. Eles colocaram muita gente pra lá pra ver Mirassol e Guarani, Guarani, Mirassol. E atenção, torcedor, vem aí a ficha técnica do jogo na Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A bandeira do verde e branco tremula ainda mais forte em Mirassol. Guarani escalado com Pegoraro é o goleiro 1. 13 para Diogo Matheus. 3 Lucão, 12 Alan Santos, meia dúzia Mike. 5 Matheus Barbosa, 21 Lucas Araújo, 27 Bruninho. 7 Pablo Tomás. 9 Bruno Mendes, 19 João Victor. Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo, Bruninho. Pablo Tomás, Bruno Mendes e João Victor. No banco, Humberto Louser tem Douglas Borges, 31. Derek, 11. Alvarinho, 14. Bruno José, 17. Bernardo, 28. Isaac, 29. Gustavo França, 33. Valber, 34. Kaique, 36. Iago Teres, 37. E Regis, 78. Entra em campo com Mirassol. O Leão, Mirassol escalado com Alex Muralha 1, Lucas Ramon 2, Rodrigo San 3, Luiz Otávio 4, Guilherme Biro meia dúzia. Neto Moura 5, Chico Quim 7, Danielzinho 8, Gabriel 10, Zé Roberto 9, Negueba 11. Mozart terá no banco César 12, Renier 13, Thalisson Kelvin 14, Yuri 15, Manuel 16, Fernandinho 17, Julimar 18, Christian 19, Camilo 20, Leandro Vilela 21, Heitor 22 e Darley 25. Arbitragem do jogo. João Vitor Gobi apita o jogo, 27 anos, vai ser auxiliado por Gustavo Rodrigues de Oliveira, por Leandra Aires Cossetti, quarta árbitra Adele Mara Monteiro, no VAR, Thiago Duarte Peixoto. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O jogo é extremamente difícil para o Guarani, mas eu espero um time concentrado, um time empenhado, né, um time diferente daquele que nós vimos jogando fora de casa lá em Salvador, né, porque o Guarani, apesar de ter, em alguns momentos da partida, ter ajustado, teve muita dificuldade, principalmente defensiva. Então, alguns ajustes de posicionamento. Tem o retorno do Alan Santos, que eu acho importante demais, essa volta do Alan, principalmente na saída de bola, na retomada, né, na transição, defesa, meio de campo, ataque. Então, esse retorno do Alan Santos é muito importante. Agora, Tigrão, eu acho que para um jogo como esse, dessa importância, o que vale mesmo, apesar de contestar algumas peças, o que vale é o empenho, a determinação e a concentração. O que você espera para o jogo, Tiger? Espero muita dificuldade para o Guarani, mas o jogo é igual. Dificuldade para o Mirassol também. Além, então, do Matheus Bueno, o Guarani tem um grande desfalque. Não foi opção do treinador. É um problema de uma pancada no pé do Bruno José, que está no banco. Vamos ver se tem condições para jogar um pouquinho. Mirassol inteirinho, olho no 10, o Gabriel. Olho no coreano, o Chico Kim. Cuidado, não dê espaço para o Zé Roberto, que é um cara que conclui bem. E o motor do time, o cara que dita o ritmo, é o 8, o Danielzinho. O Guarani tem um jeito de jogar. Tem que jogar com coragem, com personalidade, com confiança e não ter timidez porque está fora de casa. No geral, entendo que o Guarani é melhor do que o Mirassol, apesar de não ter o Bruno José. Mas o jogo fica equilibrado porque a torcida, a maioria, está a favor do Mirassol. Tá tudo pronto, a bola vai rolar no Maião, em Mirassol.
e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz potente, precisa e vibrante de... Roger Williams. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 33ª rodada, faltando 5 depois dessa pra acabar a Série B. Bola rolando em Mirassol na Bandeirantes, no rádio, na internet, só da Bandeirantes Campinas, de Márcio de Carlos Batista. Bola no campo defensivo para a equipe da casa, aqui pelo setor esquerdo do campo. Chico Kim tenta sair, mete pelo setor esquerdo para Guilherme Biro. Ele consegue levantar a bola da boca do gol, tira a zaga do Guarani, afasta dali, rebote, volta no peito de Bruno Mendes, desce no terreno, tenta descer para cobrar ataque, a bola sobrou com Pablo Tomás, ele vai para o setor direito do campo, é a novidade, já que não deu para o Bruno José, saiu por contusão, ele já recebe a primeira falta, 45 segundos de bola rolando, pela ponta direita é falta para o Guarani bater, bugrão de meias verdes, camisas verdes, calções brancos, o Mirassol inteirinho de amarelo, o jogo tá rolando no estádio municipal José Maria de Campos Maia, com uma bela presença de público, vale G4, quem ganhar vai dormir no G4, a zona mais importante do campeonato da Série B. Alan Santos limpa de perto da direita, levanta o Guarani para o campo de ataque, limpou a jogada lá atrás, tentou levantar no campo de ataque, mas ela foi direto para o goleiro Alex Muralha, goleirão da equipe do Mirassol, experiente com a sua barba, parece o Braddock, parece o G.I. Joe do Comandos em Ação, ele tem a camisa 1 e veste um uniforme cinza. 1 minuto e meio de bola rolando, você ligado no futebol da Bandeirantes. O Guarani no primeiro tempo ataca a esquerda do seu rádio, como se atacasse no brinco de ouro da princesa, a esquerda do tobogã, para o gol do portão principal do Brincaço. Vai jogando fora de casa para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Bola com Lucas Ramon pelo setor direito do campo, camisa 2 já soltou a bola lá atrás, até a presença do Rodrigo San, voltou com ele, com Lucas Ramon, devolve para Alex Muralha, recomeça o jogo lá atrás, a equipe comandada por Mozart, que já passou esse ano pelo Guarani Futebol Clube. Futebol Bandeirantes, primeiras movimentações. Você no YouTube já deixa o seu like pra mim. Já vejo aqui muita gente comigo no YouTube. Mais de 800 pessoas já estão ao vivo comigo no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, fortalece a amizade. Aqui atrás é quebra de perna direita, Diogo Matheus afastando o capitão do Guarani, colocando a bola pra fora. O estádio é tão baixinho, a arquibancada tão pequenininha do lado de lá, Vladimir, que essa bola saiu do campo. É, o estádio é moda antiga, né? O estádio municipal de Mirassol, acanhado, mas bastante aconchegante, Roger. Domina fora da grande área, Zé Roberto, atenção lá pelo setor esquerdo, ele faz a puxeta, tentou sair da marcação do Pablo Tomás, vai pra cima, deu um toque forte pelo setor esquerdo, a bola vai direto para fora, tiro de meta para Pegorari bater. O camisa 1 americanense Pegorari, inteiro de azul, o seu uniforme, bonito uniforme do goleiro que pega tudo na equipe do Guarani. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Bate o seu passe de meta aqui pelo setor esquerdo para Mike. Mike tá com quase uma trança ali na nuca, deixou o cabelão bonitão, ele já faz o toque à frente para Bruninho, no pé de ferro por baixo com Neto Moura, ganha o time do Mirassol, bola colocada para fora, é arremesso lateral que do Caçamão vai para bater. Já tem a primeira bronca ali, Vladimir, do João Vitor Gobi, jovem árbitro da Federação Paulista e da CBF. Pra cima do Neto Moura, né? Tá reclamando bastante o camisa 5 ali do Mirassol, o árbitro já disse que não vai aceitar reclamações. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você, encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Negueba não tem domínio pela ponta direita, era o Gabriel, na verdade o capitão Negueba estava um pouquinho mais na grande área, a bola foi direto para fora, é novo tiro de meta para bater Pegorari, 24 graus a temperatura em Mirassol, muita gente de Campinas foi para lá, 3 ônibus só do sócio campeão, né, Vladimir? Exato. Fora as organizadas e os torcedores que foram com seus carros próprios. Inicialmente eram 2 ônibus para o sócio campeão, mas como a procura foi grande, 3 ônibus foram a Mirassol. Ô Roger. Pois não. Você estava falando aí do estilo do goleiro Muralha, né? Vai lá depois desse ataque do Mirassol. Pela direita, vem com o Negueba, levanta na boca do gol, cortou a zaga do Bugre, afastou com o Alan Santos. Pois não, Gleger Zorzi? Então eu fiquei aqui imaginando, cara, já pensou o Tigrão com esse penteado do Muralha aí? Que coisa mais linda que ia ficar. Passar uma tintazinha e tal, fazer aquele moicano, ia ficar sensacional. Tentou Zé Roberto na grande área, saiu da área, colocou pela direita para Lucas Ramon, empurrou curtinho para Negueba, voltou com Lucas Ramon, vai levantar, Pegorari, vai no segundo andar, é dele, Vladimir. Aí não tem pra ninguém, né? Olha o Mirassol.
Mirassol vem na saída de bola errada do Guarani, recompondo. Atenção, Zé Roberto tentou o passo de calcanhar. Chico Kim vai pelo setor esquerdo, encosta. Guilherme Biro vai tocar para ele, tocou, tem aberto o Danielzinho ao seu lado. Ele levanta a cabeça, vai triangular a jogada, abrindo pelo setor direito com Lucas Ramon. Tudo isso na marca de 5 minutos. O placar de 0-0, já o giro para você. Esse é o primeiro tempo. Timaço técnico da Bandeirantes colocando você dentro do Maião. Lá vem Gabriel, rolou a bola, a zaga tirou parcialmente, Negueba chegou batendo pro gol. Danielzinho é quem arrematou muito forte. Essa caiu na torcida do Guarani, Vladimir. Jogada bem feita ali pelo Mirassol, pelo setor direito, cruzamento para trás, o Danielzinho chegou inteiro para bater, mas pegou muito embaixo, né? Ela foi pela linha de fundo, é tiro de meta Guarani. Mostra aí o Tigrão na tela, para quem tá com a gente no YouTube. Já passamos de 1.000. Olha aí, Tigrão, se você tivesse o cabelo do Alex Muralha. Não, eu prefiro você assim, Tigrão. Ah, tô bem, né? Tô bem, ainda tô arrebentando corações. Você sabe qual é o nome do penteado do Gleger ou não? Não. Calopsita no cio. Lá vem Bugrão, ponta esquerda, João Vitor escapou na boca do gol, vai fazer o gol, bateu cruzado, passa na boca do gol de Muralha e sai do outro lado e arremesso lateral, que chance pela ponta canhota em Vladimir. Não tinha ninguém, né? Ninguém acompanhou o João Vitor na velocidade. Quando foi a linha de fundo, fez o cruzamento, ninguém na área para colocar para dentro. Boa chegada, a primeira do Guarani no jogo. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma delas e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Diga, Gleger, seu direito de resposta. Não, foi o Tigrão que te chamou aí, mas... Ah, o Tigrão? Mas essa foi boa, hein, cara? Calopsita no cio. Calopsita no cio. Vocês estão hoje, hein? Mas Dormiram com o Bozo. Eu gostaria de ver o Tigrão num corte moicano e com aquela barba rala, né? Vai parecer um Papai Noel, de tão branco, mas tá tudo certo. Tô fora. Eu tô atento aqui no jogo, vai lá, é perigoso o Mirassol. Ponta esquerda, atenção, Zé Roberto escorou, Danielzinho tentou bater pro gol, carimbou a zaga, voltou pra ele, camisa 11, Negueba de fora da área, abriu pelo setor esquerdo, Biro, levantou na boca do gol, tira a zaga do Guarani, afastou o Diogo Matheus, o capitão, o Guarani sofre pressão no começo do jogo, aos 7 minutos, deixa sair a bola e ganha arremesso lateral pela ponta direita, pois não, Tigrão? Não, eu vou ficar muito atento ao Pablo Tomás na recomposição, né? O Mirassol vai jogar muito em cima do Diogo Matheus. E aí é que talvez o time sinta a maior falta do Bruno José, que volta o tempo todo, marca, se joga na bola. Ele faz de linha de fundo a linha de fundo. Vamos ver se o Pablo Tomás consegue executar da mesma maneira. Porque do outro lado o João Vitor não recompõe com a mesma facilidade e eficiência. O Guarani tem que sair, né? O Guarani está com a linha muito baixa e começa a se submeter a uma blitz do Mirassol. E está rondando a grande área o tempo todo e está levando perigo. O Guarani tem que subir as linhas. Tem que sair, tem que propor também para dizer pro Mirassol, ó, nós estamos aqui. Fique esperto que a qualquer momento a gente vai lá e espeta. Agora, se ficar administrando aí de trás, esperando o Mirassol, aí daqui a pouco toma o gol. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 8 minutos, primeiro tempo. No Maião. Em Mirassol, o placar do começo do jogo, 0 para o Mirassol, 0 para o Guarani, Edu Pinheiro. Olha, terminando há pouco lá em São Luís, a vitória do Vitória, Sampaio Correia 0, Vitória 1, gol de Osvaldo, Vitória chega a 64, mas ainda não subiu. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta no Matheus Barbosa, perto do grande círculo, falta para a equipe do Guarani bater. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadas-ervas.com.br. Daqui a pouco vamos chegar a 1.300 ouvintes internautas simultaneamente ao vivaço com a gente no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Matos Filho tá aqui, Isael, a Jéssica, tá aqui o Luiz Felipe Maravilha, tá aqui a Nalu Boer. Tem muita gente, eu já não tô conseguindo acompanhar o chat hoje, muita gente acompanhando a gente, isso é bom, isso é ótimo demais. Obrigado, deixe seu like aí, que fortalece a amizade, fortalece o carinho com a gente. O Guarani, quinto colocado, 54 pontos, o Mirassol, sétimo colocado, 52 pontos, apenas 2 pontos
divide as duas equipes, separam as duas equipes. Guarani tem arremesso lateral na ponta esquerda. Kaique levantou até o João Vitor, voltou Kaique. Liberdade para cruzar, cruzou o segundo pau. Quem sabe primeiro? Tira de cabeça. Afastou o zagueiro, metendo essa bola para fora. A bola foi para fora. Deixa eu ver se ele tá marcando alguma coisa. Uma falta de ataque, Vladimir. Isso, falta de ataque, né? Quando do cruzamento o árbitro marcou a falta de ataque do Guarani. A falta pro Mirassol cobrar ali na área defensiva. 9h40, a hora esportiva do Brasil. Vai para a cobrança da falta. O Muralha, goleirão, camisão da equipe do Mirassol. Essa é a marca de 10 minutos. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango. Tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre na rede Iga Atacado. Em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Em Mirassol, o placar Bandeirantes é esse, 10 minutos e 27. 0 Guarani, 0 Mirassol, Edu Pinheiro. A partida Esporte Chapecoense, que seria hoje, foi transferida para domingo. Ilha do Retiro, 18 horas, muita chuva em Chapecó. Chapecoense não conseguiu decolar. Alô Vandira, alô Rodolfo Frederico, Roberto Silva, Billy Neto. Todo mundo acompanhando a Bandeirantes no YouTube, todo mundo também ligado com o radinho. Sentiu. No AM 1170, na FM 85.7 para Campinas, para Ribeirão Preto 85.3, tem jogador do Guarani sendo atendido, é o Mike. Isso, no lance anterior ele recebeu um pisão no pé esquerdo, né? E agora voltou a sentir de forma preventiva. O Kaique foi pro aquecimento, mas vai dar pro Mike, pelo menos por momento, continuar no jogo. 11 minutos, placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes ligada em você, jogo decisivo, duelo paulista que vale vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Jogo permanece parado. Mike tá fora de campo, o Guarani momentaneamente com 10. Na hora de fazer a troca do fluido irradiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola disputada sobre o Coneto Moura, empurra essa bola até a presença do Luiz Otávio. Ele domina na cabeça do grande círculo, solta lateralmente para Neto Moura. Neto Moura faz o papel quase que um terceiro zagueiro pelo setor direito do campo. A bola é aberta com Rodrigo San. Rodrigo San domina, pisa na bola, ninguém aparece. Guarani marca, vai adiantando as linhas daquele que pediu o Tigrão. Ele é obrigado a recuar, retrocede para Luiz Otávio, recomeça lá atrás a equipe do Mirassol. Público espetacular, Vladimir. Eles que têm uma média baixíssima de apenas 1.991 torcedores de média por jogo. Certamente no jogo de hoje essa média vai ser ultrapassada. Valeu a promoção, né? Cincão. O que você faz com R$5 hoje, né, Roger? Eu não sei o que, mas se você tiver um cincão aí e puder me doar, eu estou aceitando. Muita gente, o estádio tá amarelinho a cor do uniforme do Mirassol. E o torcedor do Bugre foi também. Está à direita do seu rádio, atrás do gol de Pegorari no primeiro tempo. Vem Negueba, setor direito do campo, finta o João Vitor. Vai trazendo pelo meio a funila, tenta passar, mas não passa na marcação. Ficou preso na marcação do Matheus Barbosa. Agora é contra-golpe para o Bugrão. Bruno Mendes tocou pela direita, Pablo Tomás vem, engata uma quarta, vai pra cima, empurra o seu marcador que era Zé Roberto. Falta de ataque, é falta para o Mirassol, Vladimir. E aí deu uma valorizada ali o Zé Roberto, né? Foi empurrado pelo Pablo Tomás, o árbitro marcou a falta. Era um contra-ataque perigoso do Guarani, mas acabou não andando em nada. E aí, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, 0-0, 13 no primeiro tempo. A gente percebe que a estratégia do Humberto é jogar no contra-ataque, né? Você vê que já teve algumas chances, aquela do João Vitor, ele faltou um pouquinho de calma, né? Na definição. Ou se ele espera um pouco ali, o Bruno Mendes estava chegando, então faltou só um pouquinho de calma. A estratégia é boa, tá jogando fora de casa, a equipe do Mirassol parte para cima. Eu, aparentemente, estou vendo um Guarani bem postado, aquilo tudo que eu estava dizendo, né? As linhas próximas, os blocos bem ajustados, bem próximo um do outro. É importante isso, né? Principalmente nesse início de partida, que a gente percebe que o Mirassol está vindo para cima, está tentando. E, na minha opinião, a estratégia do Humberto é boa e aparentemente está bem definido. Aqui com a gente o Daniel Ventura, direto de Lauro de Freitas, Bahia, tá no chat do YouTube da Bandeirantes Campinas. César Henrique, a Sara, Lucila
Todo mundo aqui acompanhando, deixando a sua mensagem também. Alô, Lucila e Abico, tô curtindo muito esse jogo, eu também. Só tá faltando o gol do Bugrão, que vem pelo setor esquerdo agora do campo defensivo. João Vitor dá a bola de presente para o time do Mirassol. Ela sobra de fora da grande área, bate pro gol. Gabriel bateu na zaga, Bugrina vai para fora, escanteio. O primeiro escanteio do jogo, Vladir. Na troca de passes da equipe do Mirassol, quando foi possível o arremate do Danielzinho, a bola tocou na zaga do Guarani, escanteio primeiro do jogo para o time da casa. Quando o quinto sinal marcou 21 horas e 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Atenção, pegou na área, abre o guarda-chuva aí, garoto. Vem levantamento de bola na sua área, vem Gabriel para cobrança. Daqui para lá, gol da direita. Perna direita partiu, levantou aberta no segundo pau, toca de cabeça. Na confusão, a bola sobra espirrada pelo setor esquerdo do campo defensivo com Pablo Tomás. Ele tenta limpar a jogada, vai pro solo. Um trancaço que ele toma, o árbitro vai para marcar. Falta para cima dele. E aí ficou bravo o Mozart, mas foi um tranco daqueles, hein, Vladimir? Foi sim, exatamente para cortar o contra-ataque, né? Porque estava dominando a bola ali o Pablo Tomás, falta marcada para o Guarani cobrar. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, etapa primeira de jogo. Com Gabriel Ribeiro na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube, Central Técnica Gil Kleber, estou girando para você, Guarani, Mirassol e Guarani 0-0 do Pinheiro. Olha, Castelão encerrado lá em São Luís, Sampaio Correia 0, Vitória 1, gol do Osvaldo, público 6.611. Bandeirantes, comando Carlos Batista e olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Guarani vem de derrota para o líder Vitória em Salvador pelo placar de 2-0, são 2 jogos sem vencer. Mirassol vem de vitória sobre o Lanterna ABC fora de casa por 2-1. Faz 10 dias que aconteceu esse jogo, tá descansadinho o time do Mirassol, são 4 vitórias consecutivas. E aí, Valdemir Gomes, alô Tigrão, e o jogo 16-0. Guarani subiu um pouquinho as linhas, tratou de ficar um pouco mais com a bola, tem o João Vitor do lado esquerdo, o Pablo Tomás do lado direito. Eu acho que o Bruno Mendes está muito longe do gol, mas isso é fruto exatamente desse posicionamento que era até alguns instantes atrás muito defensivo, bloco muito baixo. E o Bruno Mendes é um cara que, se não for dentro da área, vai ter muita dificuldade. Agora a gente tem que jogar buscando as beiradas e, claro, explorando o cabeceio, as infiltrações do Bruno Mendes. Mas essa subida já tirou um pouquinho a fervura aí do Mirassol. Já diminuiu um pouco aquela pressão. O Mirassol empreendeu nos primeiros minutos do jogo um sufoco, não criou nenhuma grande situação e agora o Guarani parece que ajustando e pegando um pouco mais à frente dificulta as articulações e até a infiltração de um grande número de jogadores do Mirassol, que toca a bola, que vira de um lado para o outro, mas que não consegue encontrar espaços nesse momento no Guarani muito bem postado. Você está sendo ouvido na Paraíba, Tigrão. Pedro Ventura Sobrinho na Paraíba, ouvindo o jogo. O Ricardo em Jundiaí acompanhando a partida na torcida para ver o Bugre da Série A em 2024. Jorge Marçom, Guarani vai ganhar. O Pedro, já falei aqui. O Israel dizendo que é de Campinas, Vila União. André Barbosa de Freitas, vamos ganhar Guarani 3-0. Tá todo mundo otimista aqui no chat do YouTube da Bandeirantes, que é o termômetro do futebol de Campinas nessa noite. Com mais de 1.500 ao vivo simultaneamente. Vai para a cobrança do tiro de meta, Pegorari. Usa a perna direita, já levando o Guarani para o jogo. Ele entrega a bola curtinha para Matheus Barbosa. Um bicão à frente, levantou o Guarani para o câmera ataque. A zaga rechaçou, caiu. Voltou pelo meio de campo, ajeitando o Lucas Araújo pelo setor direito no campo. Pablo Tomás pega a bola, vai passar o capitão Diogo Matheus, tocou para ele, devolve lateralmente para Lucas Araújo, é o Bugrão no campo de ataque, bola retrocedida, agora começa aqui atrás, com o zagueiro Alan Santos, passar as zagas, rompelinha do meio de campo, com 18 minutos do primeiro tempo, o placar é de 0-0, ataca a esquerda do seu rádio Guarani, com meias e camisas verdes, com calções brancos, o Mirassol inteiro de amarelo, com numeração em verde no costado, o Guarani vai tentando sair, o Mirassol visivelmente adianta as linhas, dificulta a vida do Guarani, 18:36, mas vem pela direita, vem com o Diogo Matheus, boa bola para o 7, Pablo Tomás vai levantar contra a marcação do camisa 6, Guilherme Biro, que estica a perna, ele desviou sutilmente e ganha escanteio o Guarani. O primeiro escanteio para o Bugre, hein, Vladimir? É o Guilherme Biro, quem estava na marcação, fez o corte, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio. O Mike está chegando lá para a cobrança.
1-1 em escanteios. Mike vai para a cobrança. Atenção, Mike, de lá pra cá capricha. Bota açúcar na bola. Faz o levantamento legal. Diogo Matheus também lá, Roger. Diogo Matheus por lá, são 2 na cobrança. Não perdoa não, Bugrão. Os 2 laterais estão ali perto da bandeira do escanteio. Lá do outro lado é Mike, perna canhota, partiu, levantou, subiu a zaga amarelinha, mas o rebote é do Bugre. O rebote é do campeão brasileiro, fora da grande área. Bruninho levantou de boca do gol. Tentou de letra pra fora, passa a direita do gol. E passa perto, Lucas Araújo tentou um toque de letra, quase um golaço em Mirassol, Vladimir. Que coisa linda essa conclusão do Lucas Araújo, né? Não tinha muito o que fazer, tava de costas, né? Não dava pra virar e bater. Tentou de calcanhar, quase surpreende ali o Muralha, a bola saiu à direita, linha de fundo. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Quase 20 minutos do primeiro tempo, aí está a marca de 20 minutos, Guarani vem no campo defensivo trocando passes. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 20, primeiro tempo. No Maião, tá tudo igual. 0 Mirassol, 0 Guarani do Pinheiro. Olha, amanhã São Paulo e Grêmio, 18h30, Morumbi. E o líder Botafogo joga 9 da noite no Engenhão contra o Atlético Paranaense. Bandeirantes, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes ligada em você. E depois do jogo você vai ter o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Você vai ter o apito final para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, casquinha sequinha e fininha. Encontre no Iga Atacado porque é da Seara. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Apito final em nome de Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto pro jogo? Vem ver o jogo. Venha viver a intensidade Nova Light. Escanteio Guarani, Vladimir. No corte providencial do Lucas Ramon, né? Mandou a bola pela linha de fundo. De novo, Mike e Diogo Matheus na cobrança. Os 2 laterais estão posicionados. A diferença do escanteio anterior é que dessa feita é pelo lado esquerdo. Ali faz um sinal, Diogo Matheus, é sinal de jogar ensaiada. Ele abaixa para amarrar a chuteira da perna esquerda, amarrou nada. Tudo faz parte da puro jogada. Teatro. Atenção, levantou na boca do gol, a zaga tira e completa. A segunda bola não ficou com o Guarani. Briga por ela, o Mike tentou colocar na confusão. Tira a zaga amarelinha, volta o rebote para Zé Roberto, que é puxado. Falta nele, Vladimir. Falta do Diogo Matheus, claramente para impedir o contra-ataque e deixar o Guarani se reorganizar. Deixe seu like no YouTube para mim, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos com 1.700 pessoas. O Marcos Pascoal tá aqui. Maria Edileuza, Paulo Grise, Flávio Bonfá tá aqui com a gente também. Márcio Pavone. Toda essa galera acompanhando a transmissão com o timaço de Carlos Batista. E o Guarani vem crescendo. Vem pelo setor do esquerdo do campo agora com João Vitor. Ele faz o break, rolou para Mike. Lateralmente entrega essa bola para a camisa 5. Matheus Barbosa na cabeça de área. Traz um pouquinho mais atrás para Lucas. O Lucão, ele abre a bola lateralmente para o seu companheiro de zaga, que é o Alan Santos. Triangula a jogada, mete pelo setor direito do campo. O Paulo Tomás veio recolher a bola. Já está no campo de ataque o time do Guarani. Vem com Lucas Araújo. Agora sim, pelo setor direito com o capitão Diogo Matheus, o 13. Encara a marcação do 11. Negueba vem forte na marcação. Ele sai na marcação dele, sai a caça. O Negueba não deixa o Diogo fazer a jogada. Pra lá, pra cá, tentou sair da marcação. Consegue agora, mas jogou no veneno aqui atrás. Um toque sutil do zagueiro do Guarani até o goleiro Pegorari, que ajeita a bola, sai jogando. 22:50, já passamos, portanto, da metade do primeiro tempo. Já estamos no segundo quarto de partida. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Um tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É da Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Miga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Comenta a partida, 0-0. Eu achei que o Guarani deu uma melhorada, né? Adiantou um pouquinho as linhas, começa a criar um pouco mais. Você vê que aquele ímpeto da equipe do Mirassol já deu uma baixada. Apesar de ser um time perigoso, principalmente na transição de meio de campo. O Mirassol está chegando em alguns momentos, mas o Guarani para mim está bem postado, está com uma estratégia bem definida. E nesse momento, Roger Williams, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um jogo extremamente equilibrado.
Extremamente equilibrado, Gleger Zorzin cravando que o jogo é parelho e que ataca pelo setor esquerdo agora o time do Mirassol. Aí vem o Danielzinho, abriu lá pelo setor esquerdo do campo. Biro vai pra cima, levanta na boca do gol, atenção, subiu a zaga bugrina, tira em 2 tempos, o zagueiro afastou dali, rebote vai voltar para a equipe amarelinha. 24 minutos, o placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Aí vem o Lucas Ramon para Chico Kim, um toque curto atrás para Neto Moura, devolve com Chico Kim. Ele é brasileiro, mas meio coreano. Atenção, pelo setor direito vem Lucas Ramon, finta o zagueiro do Guarani, vai fazer o toque para Chico Kim, tentou na devolução, bate no zagueiro do Bugre, vai para fora, arremesso lateral para a equipe da casa bater. Futebol Bandeirantes, e na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Roger, pois não. Deu pra perceber ali atrás do gol do Pegorari, tem muito torcedor do Guarani. A maioria, claro, torce pro Mirassol, mas muita gente do Guarani presente ao Estádio Maião. Já temos 322 likes, eu quero mais likes, mais likes, mais likes. Quando chegarmos a 500 likes, sai o primeiro gol do Guarani, tá combinado? 500 likes pra sair o primeiro gol do Bugre. Marca de 25, placar de 0-0. E vem pro jogo o time da casa, a bola é aberta com o Diogo Matheus pelo Lucas Ramon. Diogo Matheus vem na marcação, Lucas Ramon sai da marcação do jogador Bugrino, retrocede para Rodrigo San, faz a inversão de jogo lá do outro lado. Biro vem com ela, abre os braços, já rompe a linha de marcatória, vai para cima, chegou forte na marcação. O Bruno Mendes tomou um drible do jogador da equipe do Mirassol, já tocou pelo setor esquerdo do campo, voltou com Biro triangula, Guarani tenta apertar a marcação, que se roubar aí é beleza, rouba a bola. Retoma a posse a equipe do Guarani. 25, tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 25, primeiro tempo. Estádio Municipal José Maria Maia em Mirassol. O placar Bandeirantes é esse, Mirassol e Guarani. 0-0, Edu Pinheiro. Amanhã, 5 da tarde, 2 jogos na Série B. Rei Pelé, CRB e Criciúma, Ribeirão Preto, Botafogo e Novo Horizontino. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. A galera quer te ouvir, Tigrão, e o jogo 0-0 no Maião. Esfriou um pouco, né? Esfriou um pouco. O Mirassol encontrava espaços. O Loser ajustou. Fechou bem as linhas ali. Olha o Mirassol agora. Pela ponta esquerda, Biro levanta na boca do gol, passou, tentou Negueba fechar na base do carrinho. Ela bateu nele, mas vai direto para fora, lateral para a equipe do Guarani, lado esquerdo do campo defensivo. Pois não, Tigrão. Então, tava com dificuldade o Mirassol, agora levou essa bola lá pela esquerda. E aí o Mike marcou a maior toca, hein? Mas marcou a maior toca. Ele ficou olhando a bola e achou que ela passaria por ele e ganharia a linha lateral. Isso dentro da grande área, próximo do bico da pequena área. E ele não percebeu que fechava nas costas dele o Negueba. Por um tris, o Negueba passou na frente, se antecipou ao Mike, que ficou olhando a banda passar. E por um tris, o Negueba não dá uma chapa e faz o gol. Bobeada do lateral esquerdo do Guarani, lance perigoso contra o Pegorari. Felizmente, o Negueba também é bastante carente de recursos e por isso errou o chute. Aqui no chat do YouTube da Bandeirantes Campinas, o Nil pergunta: ô Tigrão, o Muralha é aquele mesmo do Flamengo? Eu respondo pelo Tigrão, é aquele mesmo do Flamengo, interminável Muralha. Alô Bruna Rodrigues, alô Marcelo Lima. Quero abraçar aqui o L. Vieira, tá torcendo pro Mirassol. O nosso chat é democrático, tá todo mundo por lá. 27 minutos. Aqui, Mirassol vinha. Depois uma bola reboteada, um chute direto pro gol. Que perigo, hein, Vladimir Catarino? É, sorte que o chute foi muito ruim, né? Porque teve espaço, liberdade ali pro arremate. Quem tava no lance era exatamente o Danielzinho. Bola foi direto pra fora. Linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Guarani. Alô, Lucas Rossafa. Tá lá cuidando do gado, tá lá fazendo um churrasquinho. É jornalista de mão cheia e é amigo demais e tá ouvindo a Bandeirantes. Separa um pedacinho da picanha aí pra mim, Lucas Rossafa. E aí o árbitro chegou junto com o Pegorari, dando bronca nele. Daqui a pouco o Vlad fala porque vem pelo setor esquerdo do Piro. Chegou linha de fundo, levantou muito forte pra sorte do Guarani. Vai atrás pra pegar o rebote, João Vitor desce no terreno, ajeita lateralmente, tocou atrás para Rodrigo, para a presença do Alan Santos. Ele tira, volta o rebote pelo setor esquerdo, bate na bola o Bike, levantando, quem sabe é contra-golpe. Toca de cabeça o Bruno Mendes pelo setor esquerdo, forte demais para o Bruninho. Ela sobrou tranquila para o Rodrigo San, que vem
pro jogo para a equipe do Mirassol. Teve um desentendimento ali do árbitro com o Pegorari, hein, Vladimir? Exato, o Pegorari reclamou de que a bola do cruzamento teria saído, né? E o árbitro não deu e houve uma reclamação, mas já tá tudo apaziguado. Tá tudo legal, tá tudo apaziguado. O jogo vale G4, meu irmão. É duelo paulista na Série B, na 33ª rodada. Quem vencer vai dormir no G4 e pode ficar pertinho da Série A do Campeonato Brasileiro. Lá vem o Gabriel, o capitão dos caras, já toca essa bola pelo setor direito do Caçamon, triângulo, beleza. Com Negueba, rolou, Raceiro vai fazer o gol, Zé Roberto pra fora. Se antecipa bem, o zagueiro lá passa longe do gol, mas que perigo, Vladimir. É, as costas do Mike, o time do Mirassol tem conseguido sucesso, né? O passe foi do Lucas Ramon ali para o jogador que era o Negueba, ele cruzou na área. Zé Roberto conseguiu se antecipar, mas mandou a bola para fora. Alô, Edmilson Rovina, alô, Rovininha em Americana. Tá ouvindo a Bandeirantes ecoa na região. E deixou um abraço a você, Vladimir Catarino. Grande Rovina, amigo, irmão, grande companheiro lá de Americana. Forte abraço, Rovina. 29:42, o quintal marcou 22 horas pontualmente. Estamos na noite dessa sexta-feira. Sextou com a Bandeirantes, sextou com a Band. A balada hoje é na Bandeirantes e quem sabe com o hino do Guarani de fundo. Pensou uma balada com o hino do Guarani para comemorar a vitória do Bugrão? Por enquanto tá 0-0. O empate não é de todo ruim não, mas a vitória é sempre bem melhor. Domina Bruninho, contra a marcação de 2, sai da falta, vai pra cima. O árbitro pegou a falta anteriormente, mas é ainda para o Guarani lá pela ponta esquerda, Vladimir. Em cima do lance, o árbitro marcou a falta, né? Foi seguro ali o Bruninho quando do domínio da bola. Na intermediária ofensiva do Guarani, a falta a ser cobrada. Falta para a equipe do Guarani bater lá pelo setor esquerdo. O Mike tá tomando licença para fazer a cobrança. 58% de posse da bola para a equipe do Mirassol, 42% para a equipe do Guarani. 7 finalizações, Mirassol, 3 Guarani. Finalizações ao gol, porém nenhuma para nenhum dos times, obviamente. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Mike, eu vou com você. Saiu bem da marcação de 2, mas quando tocou para o Bruno Mendes, o passe foi errado, foi mascado. Bruno Mendes vem, aperta a marcação, a bola bate na sua barriga, vai para fora, lateral, lado direito, o setor defensivo é para a equipe do Mirassol. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes Campinas marca 31, primeiro tempo. No Baião, em Mirassol, o placar é esse, 0 Guarani, 0 Mirassol, Edu Pinheiro. Olha o seguinte, hein, encerrado, Sampaio Correia 0, Vitória 1, gol do Osvaldo, Vitória chega a 64, mas ainda não subiu. No Brasileirão, domingo, Red Bull Bragantino, melhor paulista, recebe 18h30, o Fluminense em Bragança. Bandeirantes. O Lorenzo tá dizendo o seguinte, se tirar o Bruninho e passarmos a ter 11 jogadores também, vamos ganhar. Tá na bronca com o Bruninho aí, o Lorenzo, que tá opinando aqui no chat do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, rumando a 2.000 pessoas simultaneamente ao vivo. Que legal, que espetáculo, e vem Bugrão. O Bruninho toca mal lá pela ponta direita. Retoma a posse de bola, a equipe da casa vem pelo setor esquerdo do campo, vem do time do Mirassol. Guilherme Biro faz o break na jogada, quase 32. Ele rola essa bola lateralmente para Neto Moura, experientíssimo jogador. Ele faz a soltura de bola aqui pelo setor direito do campo, já abrindo para o outro lateral, que é Lucas Ramon. Encara a marcação e ficou com medinho do João Vitor. Retrocedeu para Luiz Otávio. Vira o jogo para Guilherme Biro lá do outro lado. Troca passes a equipe amarelinha comandada pelo técnico Mozart. E aí, Gleger Zorzin. O jogo tá mais truncadinho, tá mais amarrado nesse momento, hein, Gleger? É, exatamente. Principalmente ali no meio de campo, né? As duas equipes, você vê que quando o Mirassol tem a bola, por exemplo, nesse momento, o Guarani tá muito ajustado, né? Tá bem na marcação. E quando o Guarani tem a bola, o Mirassol é a mesma coisa. A tabela mostra, né, o equilíbrio das duas equipes. Estão muito próximas ali na tabela. Então, mas eu acho que o jogo, principalmente pelo lado do Guarani, precisa ter um pouco mais de velocidade. A hora que tiver a bola, claro que você tem que tocar a bola, claro que você tem que girar de um lado para o outro. Mas o Guarani, olha, nós estamos vendo aí agora na imagem o Benhur conversando ali com o Humberto, provavelmente para tentar uma alternativa aí, para que o Guarani possa ser um pouco mais incisivo. Criou aí algumas oportunidades, mas parou, né? Você vê que o Muralha e o Pegorari são meros espectadores nesse momento. As duas equipes marcam muito bem, a primeira linha das duas equipes está muito bem postada e o jogo, repito, extremamente equilibrado até o momento.
400 likes na nossa transmissão no YouTube. Eu falei que com 500 likes sai o primeiro gol do Guarani. Deixe seu like aí, nós temos quase 2.000 pessoas assistindo e temos 400 likes. Todos que estão assistindo, vai lá, deixa o joinha pra mim, deixa o joinha pra toda a equipe de Carlos Batista. Quem ataca é o time do Mirassol, que ataca a direita do seu rádio. Lucas Ramon deu a bola ao capitão Gabriel, colocou na grande área, sai o zagueiro. Vem bem Lucão na cobertura, tira o perigo dali. Lá pelo setor esquerdo vem o time do Guarani para sair pro jogo. Mike rolou essa bola, bela jogada do Bruninho. Alá futsal, depois acabou deixando o corpo para cima do jogador do Mirassol. Ficou estatelado, o árbitro deu a vantagem, mas vai ter que parar o jogo, hein? Tá caído, tá sentindo o jogador do Mirassol. O Negaba não quer nem saber. Ele olha o jogador caído e fica na dúvida. Vou pro ataque porque tem uma avenida ou mando pra fora porque tem um companheiro caído. E o companheiro levantou. E o companheiro levantou. Estragou o ataque que o Negaba ficou tão pensativo, Vladir. Era o Lucas Ramon, né? O lateral, quem ficou caído após a chegada do Bruninho. No fim, ficou tudo por elas. É lateral pro Mirassol. Ô Tigrão, o Chafik Santos, Tigrão, fala aí da bela recepção da torcida do Mirassol, corredor e foguetório, quando cada jogador descia, espetáculo, vai Mirassol. Torcedor do Mirassol dizendo pra você comentar a festa que os caras fizeram lá. Até foguete, rojão na mão de jogadores colocaram quando os caras desciam do ônibus, hein, Tigrão? Vale tudo, né? É a chegada, é o afunilamento do campeonato. Eu acho que quem joga em casa, desde que sem violência, sem riscos, porque pirotecnia é um perigo, né? Já tem muito cara aí que perdeu mão, braço, dedo, né? Já morreu. Tem que tomar cuidado com fogos de artifício. Mas eu vi as imagens, festa muito bonita. E parece que, graças a Deus, sem nenhum problema. Quem joga em casa faz esse aconchego todo, prepara essa atmosfera positiva e está absolutamente correto. Matheus Barbosa recebe de Lucas Araújo no grande círculo. Que bela bola! Pelo setor esquerdo para João Vitor. Desce no terreno, espera o time do Guarani chegar no câmbio de ataque espertamente. Deu um tempinho, o Mike chegou, ele tocou rapidinho pro Mike, que lateralmente toca para Bruninho. Bruninho lateralmente também, um pouquinho mais atrás para Matheus Barbosa. Barbosa lateralmente descarregando a bola para Lucão. Tudo isso na marca de 35 minutos. Volta a bola, recomeça aqui atrás com a lança do time do Guarani. Inclusive, né, Vladimir? No momento da chegada, o Camilo desceu do ônibus, um torcedor foi lá, colocou um rojão na mão do Camilo, já acendeu, tacou fogo, o Camilo foi desesperado. Foram surpreendidos, né? Os jogadores não sabiam dessa estratégia da torcida, mas felizmente tudo bem, nada de mais grave acontecer. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, primeiro tempo. Ataca Guarani pela ponta direita, entrou na área, vai bater, bateu, desvia na zaga, a bola vai pra fora, a tentativa do Pablo Tomás, é escanteio para o Bugre, Vladimir. Foi avançando ali o jogador do Guarani, na verdade era o Lucas Araújo que estava no lance. Ele conseguiu o arremate, a bola desviou na zaga, foi pela linha de fundo, bateu por último no Luiz Otávio, escanteio para o Guarani. 36 no Miami, o placar da Bandeirantes é esse. Mirassol e Guarani 0-0, Edu Pinheiro. Com esse empate, o Guarani se mantém na quinta colocação, tá indo para 55. O quarto colocado é o Juventude, que joga amanhã em Londrina. Rádio Bandeirantes. Perdão, contra o Londrina na casa do Juventude. Aqui escanteio batido, a zaga do Mirassol afastou. O rebote vai cair para os caras. Domina na cabeça ali o Chico Kim, desceu no terreno, depois tomou um encontrão. O árbitro vai em cima do lance marcar a falta para a equipe do Mirassol. Os dois caídos, João Vitor e Chico Kim, hein, Vladimir? Encontrão você foi legal. Foi, na verdade, um atropelamento ali do João Vitor para cima do Chico Kim. Os dois ficaram caídos com dores. O árbitro tá ali auxiliando, Roger. O jogo tá parado. Esse árbitro aí que não apitou nenhum jogo do Guarani ainda no ano, tem 27 anos, o Gleger. Ele é personal training e mora em Cajobi, que você tão bem conhece. Faz o seu 7º jogo na Série B, pois não, Gleger? Não, eu achei que ele era servidor público, né? Porque a grande maioria é do Pinheiro que gosta disso aí. Agora, eu achei que você ia perguntar pro Tigrão se ele quantas vezes ele já segurou no rojão. Porque o Tigrão é veterano nisso, né? Já segurou várias vezes. Tem aquele canudo, ele adora segurar aquele canudo, o Tigrão. Mas aceso ou apagado? Normalmente é aceso. Tem diferença, hein? E como tem?
Esse é o futebol alegremente sério da Bandeirantes Campinas. E vem os caras, hein? E vem os caras pela direita. Chico Kim já abriu, Zé Roberto fora da área. Tenta o levantamento, não é o dele. Estica a perna, coloca para fora. João Vitor serve arremesso lateral para a equipe do Mirassol. Você ligado no futebol da Bandeirantes em nome de Seara. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango. Com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. Porque é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre do Iga Atacado. Em Campinas tem, Santa Bárbara do Oeste tem, Sorocaba tem também. 38, reta final do primeiro tempo. O Guarani vem pro jogo, vem com o Matheus Barbosa. Lá pelo setor direito, tal passe errado para o Diogo Matheus. Recuperou os caras, atenção. Lá vem Zé Roberto, bate de longe. A bola vai para fora. Pela linha de fundo, o Guarani com extrema dificuldade nesse momento para sair pro jogo, Vladimir. Aperta bastante a marcação ali o time do Mirassol, né? Tanto que o Diogo Matheus, que errou nessa saída ao lado do Matheus Barbosa, pede desculpas. Sorte que o jogador do Mirassol, Zé Roberto, mandou a bola muito longe. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Eu achei que ele ia marcar até um possível escanteio, porque o chute foi muito forte, mas não. Ela foi direto para fora, Pegorari. Pois não? O Zé Roberto, ele jogou na Ponte já, né? Em tantas outras equipes. Ele é meio rei lá em Mirassol, faz gols. Mas ele é um jogador limitado tecnicamente. Ele é mais esforçado do que técnico. E a visão panorâmica dele é zero. Nesse chute aí, o Chico Kim, se ele não chuta e toca no Chico Kim, sairia o gol. Tava sozinho para receber a bola e fazer o gol. E o Zé Roberto botou lá em Rio Preto a bola. Zé Roberto com a bola pela direita, levanta no segundo pau. Ninguém do Mirassol, ela passa na boca do gol de Pegorari. Cai do outro lado para Gabriel. Escora essa bola, chegou lá pelo setor esquerdo do Guilherme Biro. Saculejou, tem a presença do Gabriel pelo outro lado. Prefere tocar para Neto Moura. Neto a Gabriel, lado esquerdo do campo. Marca de 40 minutos. 40 minutos. Gabriel Ribeiro no eletrônico da Bandeirantes marca. Lá pelo setor esquerdo, coloca na grande área. O time do Mirassol tira por baixo, afasta Matheus Barbosa. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Aqui Zé Roberto tenta de cabeça, a bola fraquinha, tirou a zaga do Guarani. O rebote volta para o time amarelinho, que vai aumentando a sua posse de bola. Vai dominando o jogo na reta final do primeiro tempo, mas segue no Baião. 40 e 35, 0 Mirassol, 0 Guarani do Pinheiro. Leandro Boles narra na segunda-feira, 20 horas, majestoso Ponte Ituano. Alô, torcedor, tô aqui na liderança do rádio Campineiro na Bandeirantes, comando Carlos Batista, fechada com você, fechada com a verdade. 40 minutos, etapa final de jogo. Os técnicos ambos em pé, eletrizados nesse momento do jogo, hein, Vladimir? Característica de ambos, né? Tanto o Humberto Loser quanto o Moser costumam ficar o tempo todo ali na área técnica e tem sido assim também nesta noite. Roger. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Pegorari, quebra de perna dele, tá tentando levantar o Guarani para o campo de ataque, mas deu no peito do Lucas Ramon. Já desce no terreno, levanta a cabeça, encara a marcação do seu adversário, exatamente João Vitor. Ele prefere soltar a bola um tiquinho mais atrás para Rodrigo Santos, triangula a jogada com Guilherme Biro. É o time do Mirassol trocando passes agora no seu campo de ataque. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Encontre nos melhores supermercados de hortifruti. E acesse aromadeservas.com.br. Quase 42, já tem intervalo. Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Ele também estará depois do jogo no apito final, o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. No final do jogo você vai ter uma ferramenta elétrica Uesco, uma furadeira Uesco, um presentaço da Uesco para você no apito final. Então você que está aí no YouTube, já passamos de 2.000 pessoas, 2.006 pessoas ao vivo simultaneamente, a maior audiência online de Campinas e do interior. Muito obrigado. Você continua aí porque no apito final tem uma furadeira elétrica da Uesco para você. Falta para o Guarani, Matheus Barbosa aterrado com falta. E uma falta mais dura, né, Vladimir? É o Chico Kim, né? Chegou ali por trás e derrubou o Matheus Barbosa. Ficou caído, mas já está novamente em pé o volante do Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador e de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Lá vem Bugrão, setor direito do campo, tem que caprichar Guarani. Bruninho vai dominar contra a marcação do Neto Moura. Bruninho deixou a bola escapulir, rebote e volta. Matheus Barbosa dá Bruninho, vira o jogo aqui pelo setor esquerdo do campo com o Mike. Ele recolhe, tem que ir pra cima, tem que acelerar Guarani. Toda vez que pega a bola aqui no meio, retrocede a bola com o Lucão. É isso agora, o Lucão com o Alan Santos. E vai procurar alguém da defesa, é o Diogo Matheus. Todos a defesa já pegaram na bola nesse momento. 43-0-0, reta final do primeiro tempo. E é gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio é Nova Light. Aqui vem pela ponta esquerda o Guarani, Lucas Araújo, rola essa bola no comando. Sai da área, Bruno Mendes pega a bola, fintou bonito, levantou, perdeu o time do cruzamento. Ele procurou a falta e ganhou. Falta no Bruno Mendes na ponta esquerda, é falta para o Guarani. Vai pintar levantamento aí em Vladir. Pouco experiente o Bruno Mendes, né, Roger? Ele viu que não tinha ninguém na área, não tinha como fazer o cruzamento. Ele segurou, prendeu a bola exatamente para receber a falta e agora ele vai para a área para receber a bola alçada. Falta para o Guarani, finalzinho da primeira etapa. 489 likes. Faltam 11 likes para chegarmos a 500 likes e aí com 500 likes, meu amigo, é vale gol. É vale gol do Bugrão. Like aqui. Dá like aí. Tigrão também, Edu Pinheiro também. Todo mundo, Gil Kleber, já falei pro Vladimir também, todo mundo deixando o seu like com 500 likes. Nós temos mais de 2.000 pessoas, quase 2.100 pessoas ao vivo. Cada um deixa o seu like com 500 likes, é gol do Guarani. Aqui falta para o Bugrão, capricha Mike, capricha. Atenção, eu quero a galera pedindo gol aí no chat do YouTube. Eu quero a galera pedindo gol, é da esquerda para a direita, 2 da barreira. Diogo Matheus vai para a cobrança, olha fixadamente para a bola e para a barreira que agora de um homem só é Chico Kim. Tá atento, Alex Muralha, é momento de perigo, 45. Diogo Matheus direto pro gol, tira a zaga do Mirassol. Ele foi esperto, viu Muralha no segundo pau, colocou a bola aí entrando, a zaga chegou tirando, colocando pra fora, escanteio, Vladir. No concentração, Edu Pinheiro falou sobre a qualidade do Diogo Matheus nessa bola lançada na cobrança de falta. Zé Roberto, quem tava lá auxiliando, colocou a bola pela linha de fundo, escanteio, o próprio Diogo Matheus vai bater. 45, escanteio, Guarani cresce na reta final do jogo, do primeiro tempo. Diogo Matheus daqui pra lá, é gol da esquerda como se fosse no brinco, o gol do portão de entrada. Diogo Matheus, pé da direita, levantou, bola fechadinho, tira a zaga do Mirassol, afasta o perigo dali momentaneamente pro Guarani, vai insistindo, veio o Bugrão pelo setor esquerdo do Diogo Matheus, limpou um, quando foi limpar o segundo, chegou o zagueiro, meteu pra fora e pediu a vibração da galera. Zagueiro Zé nada, Roberto, zagueiro nada, era o Zé Roberto ajudando lá atrás. Mais dois, Roger. Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Vamos até 47. 46 agora. 1 minuto, portanto, para jogar em Guarani e Mirassol. Você quer saber para quantos likes a gente já foi? Vai. 550. 550 likes, já tá na hora do gol do Guarani. Quem sabe é nesse minuto final, Bugrão. Placar é de 0-0, esse placar não é bom, 1-0 é muito melhor. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo rápido e prático para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara. Pegou a área e quebra o time do Guarani para o campo de ataque de perna direita, tentando levantar lá na ponta esquerda o Lucas Araújo. A zaga tirou, rebote voltou para Zé Roberto, tenta passar, não passa. Rebote ficou espirrado para o Danielzinho, levantar na boca do gol. Tira a zaga do Guarani parcialmente, ela voltou com o Matheus Barbosa, que é puxado. O Gobi em cima do lance, viu, parou o jogo, marcou falta para o Bugrão, hein, Vladimir? E pede a bola, vai terminar aí a primeira etapa. Vai terminar o jogo no primeiro tempo, apita o árbitro João Vitor Gobi, o paulista, mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo no Maião. 0 Mirassol, 0 Guarani. Muito bem, olha, o árbitro é de São Paulo, porque são dois clubes paulistas, então a CBF escala árbitro paulista 0-0, o Guarani com seu uniforme tradicional, né, Catarino? Camisa verde, calção branco, meia verde.
Olha, o Pegorari não fez nenhuma defesa, Alex Muralha também não fez nenhuma defesa. Torcida bugrina marcando presença, Catarino. Bastante gente, Edu, bastante gente. Eles estão localizadas onde no primeiro tempo o Pegorari defendeu o gol do Pegorari. Teve ônibus, 3 ônibus do programa Sócio Campeão. O sócio torcedor do Guarani também foi de ônibus, além das organizadas e daqueles particulares. Muita gente no Guarani, também muita gente do Mirassol. Tá bonito o estádio, por enquanto nada de gols, 0-0, Edu. Duas coisas, R$5 o ingresso, é isso? E o que aconteceu com o Bruno José que tá no banco? É a partir de R$5, o preço mais barato do ingresso, cincão, para quem for ao Maião para assistir o jogo do Mirassol contra o Guarani. Bruno José vem sentindo dores no pé, foi assim também durante a semana, não treinou durante a semana toda, em alguns dias apenas foi para atividade. Opção do técnico Berto Louser para dar uma segurada ali no Bruno José, por isso as mudanças feitas no ataque. Ok, bom intervalo, grande Catarino, Derek também no banco, Regis banco, Isaac banco, Bernardo banco. Olha, o Guarani joga, não tem hoje o Matheus Bueno, que foi expulso contra o Vitória. Então é Pegorari, Diogo Matheus, Lucan, Alan Santos voltando, Lucão e Alan Santos, dupla de zaga, e Mike na lateral esquerda, Lucas Araújo no lugar do Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho, Pablo Tomás, Bruno Mendes e João Vitor. Ô Zorzinho, olha, o que teve? Vai, 0-0, repito, nenhuma do Pegorari, goleiro do Guarani, nenhuma do Alex Muralha. Teve um lance em que o Lucas Araújo tentou de letra a 19 minutos, quase gol do Guarani. O Mirassol começou com um ímpeto maior, parece que o Bugre deu uma esfriada. É um jogo em que, olha, chutou, mas não acertou, tentou, cruzou, mas não tinha ninguém para concluir. Quando ia concluir, foi brecado, nada de excepcional, 0-0, Zorzinho. Você sabe que se terminasse agora o jogo, nem a sorte do jogo nós teríamos aí pro quadro defesa do jogo, viu, Edu? Não tinha, defesa também. Então, assim, mas isso mostrou muito, Edu Pinheiro, torcedores do Guarani, ouvintes da Rádio Bandeirantes estão acompanhando. Aliás, que audiência, hein? O Roger Williams estava dizendo aí, 550 likes, mais de 2.000 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Obrigado pela audiência aí, a Rádio Bandeirantes realmente dando um show. Edu, o equilíbrio da partida mostrou isso, né? Você sabe, a importância do jogo para ambos os times, tanto para o Mirassol quanto para o Guarani, traz uma certa responsabilidade. E aí você, às vezes, não se arrisca muito para que você não seja pego de surpresa. Então tem muito dessas coisas. Vamos ficar bem postado aqui, vamos tentar explorar um contra-ataque ali e tal, mas tomar gol a gente não vai tomar. E essa foi a tônica da partida, né? As equipes se respeitando muito, marcando muito forte, né? Os dois times. Quando o Guarani perdia a bola, marcação ferrenha. Quando o Mirassol perde a bola, marcação ferrenha do mesmo jeito. Então isso dificulta, né? A bola não anda, fica aquele jogo truncado. Várias vezes o Tigrão falou, o Roger falou, o Catarino, eu, né? Que o jogo truncado, de muito equilíbrio. Então, primeiro tempo realmente, tecnicamente, a gente pode dizer que foi ruim, né? Porque a gente não viu nenhuma jogada trabalhada, nenhuma triangulação, nenhuma jogada mais de encher os olhos. Não, nós não vimos isso. Nós vimos um jogo truncado, de muita marcação, dos dois lados. Poucas chances de gol. O Guarani teve aquela do João Vitor, que acho que faltou um pouquinho mais de calma. Teve uma aí que o Tigrão falou, olha, se ele passa lá pro Kim, poderia ter saído o gol, mas muito pouco. Mas eu ainda credencio isso ao equilíbrio do jogo, ao equilíbrio das duas equipes e à importância da partida. Então, é um jogo que, se terminar 0-0, não vai ser surpresa para ninguém. E se terminar 1-0 para o Guarani, 1-0 para o Mirassol, também não. Porque eu não vejo um jogo com placar elástico, não. Só, claro, se a equipe voltar desorganizada do intervalo, isso pode acontecer também, né? Aí o treinador vai lá, faz uma mexida, muda a estratégia, pega o outro treinador de surpresa, aí sim. Mas, do outro jeito, Edu, eu acho que o jogo vai continuar dessa mesma forma, truncado, equilibrado, e o Guarani, para mim, se fosse o treinador, se fosse o Humberto, colocaria um pouco mais de velocidade. Colocaria, por exemplo, o Derek, né, que é um jogador mais leve do que o Bruno Mendes, que traz uma leveza ao ataque, né, para deixar um time um pouco mais solto. Porque quando você enfrenta uma marcação ferrenha, a velocidade você acaba se superando, surpreendendo o adversário. Então eu tentaria voltar
se fosse Humberto, voltar com um Guarani um pouco mais rápido, um pouco mais veloz, para surpreender o Mirassol e tentar ganhar o jogo, Edu. Olha, na Série B tivemos ontem Atlético Goianiense 3, ABC 1 e Tombense de virada 2, Vila Nova 1. Estava 1-0 Vila Nova e o Fernandão, ex-Guarani, jogou aqui no Guarani 2011. O Fernandão marcou 2 gols pro Tombense, virou 2-1. E hoje tivemos lá no Castelão em São Luís, Sampaio Correia 0, Vitória 1, gol do Osvaldo no primeiro tempo. O Vitória chega a 64, mas ainda na matemática não subiu. Em segundo, o Atlético Goianiense com 59. Em terceiro, o Sport com 56. O Sport joga amanhã, aliás, domingo. O Sport e Chapecoense seria hoje, mas devido à chuva, Chapecoense teve problemas de deslocamento. Então, domingo, Sport e Chapecoense. Quarto lugar, Juventude com 55. O Juventude joga amanhã em casa com Londrina. O Guarani é o quinto colocado com 55, o Juventude tem uma vitória a mais. Nesse momento, o Juventude quarto, o Guarani quinto colocado. Novo Horizontino, sexto colocado com 53. O Novo Horizontino joga amanhã em Ribeirão Preto contra o Botafogo. E o Mirassol empatando, o sétimo colocado com 53 também. O Novo Horizontino tem uma vitória a mais. A Ponte é 16ª com 34, primeiro fora da zona. Chapecoense 33. Chapecoense joga domingo na Ilha contra o Sport. E o Tombense ganhou e complicou. Chegou a 31. A diferença Ponte, Tombense, uma diferença de 3 pontos. E na segunda-feira o Boris narra aqui Ponte Ituano. Intervalo, hein? 22h24, 0 Mirassol, 0 também Guarani. E já o Tigrão vai falar. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Mike, perna canhota, partiu, levantou, subiu. A zaga amarelinha, mas o rebote é do Bugre. O rebote é do campeão brasileiro, fora da grande área. Bruninho levantou de boca do gol. Tentou de letra pra fora. Passa a direita do gol. E passa perto, Lucas Araújo tentou um toque de letra, quase um golaço em Mirassol, Vladimir. Tá atento, Alex Muralha, é momento de perigo, 45. Diogo Matheus direto pro gol, tira a zaga do Mirassol. Ele foi esperto, viu Muralha no segundo pau, colocou a bola aí entrando, a zaga chegou tirando, colocando pra fora, escanteio, Vladimir. É, no concentração, Edu Pinheiro falou sobre a qualidade do Diogo Matheus nessa bola. Olha, o Renato Bugrino bravo dizendo que o Guarani está jogando para empatar, hein, Tigrão? 0-0. Ele tem razão. Ele tem razão. O torcedor entende de futebol, às vezes mais do que a gente aqui. Está acostumado a acompanhar, né? Então eu não gostei da postura do Guarani. Sabe por quê? Porque o Guarani vem de 1 ponto conquistado nos últimos 6 e começa aí a criar esse hábito involuntário de ficar fora do G4. Isso não é legal. Então o Guarani foi na boa, mas valorizou a posse de bola defensivamente. Teve um determinado momento da sua narração que o Roger Williams disse, todo mundo da defesa já tocou na bola. E aí, eu não gosto disso. O Guarani, na verdade, ele está jogando sim por aquela famosa uma bola, né? E o Mirassol? Bom, o Mirassol foi para cima, empurrou o Guarani para trás. A bola rondou mais ali a meta do Pegorari, o Mirassol chutou mais, mas não acertou nenhuma no gol. Nem o Mirassol e nem o Guarani. O lance mais perigoso do Guarani, aliás, os dois mais perigosos, foram do Lucas Araújo. Veja, uma surpresa. É um cara que é volante, ele está fazendo o segundo, enquanto que o Matheus Barbosa está ficando um pouco mais. E aí, ele bateu, ele progrediu com a bola como um autêntico ponta-direita, saindo por aquele lado, fechando na diagonal e batendo. A bola explodiu na zaga, eu fiquei com a impressão de que, tô vendo o Bruno José descendo a escada ali, dos vestiários, andando normalmente, não tem nada não, assim, aparentemente, claro. É evidente que num movimento mais brusco, né, num pique, num breque, num giro em cima do pé, ele pode sentir o tornozelo. Por isso talvez esteja sendo poupado e esteja no banco. Mas voltando ao jogo, apesar do Mirassol não ter acertado, só falava dos dois lances mais agudos, os dois com o Lucas Araújo, né? No primeiro, ele chuta, ela tinha endereço, fiquei com essa sensação, bateu na zaga, o Muralha estava indo para o outro lado e ela foi para escanteio. E teve aquele outro que ele está de costas, ocorre o cruzamento, e ele sem ter muito o que fazer, tenta uma letra, um calcanhar na bola, e ela passa perto, mas o Muralha estava no lance. Se vai na direção do gol, ela passou pelo lado direito, rasteira. Se vai na direção do gol, também acho que o Muralha estava nela. Mas é muito pouco, né? A gente vê, eu falei isso praticamente a semana inteira, de que eu gostaria de ver o Guarani com a mesma postura que ele apresenta em casa, fora de casa. Então pega a bola, parte para cima, sobe as linhas, bota 3, 4 jogadores dentro da área, usa com inteligência, com eficiência as beiradas do campo, mas nós não vimos isso. Nós vimos o Guarani esperando o Mirassol e detalhe, o cara que tem velocidade aí para fazer a transição meio-campo-ataque é o Bruninho. E o Bruninho, toda a bola que ele pegou, ele pisou nela e ficou parado. Eu estou vendo o Regis aqui numa fase final de aquecimento, não tem a informação ainda, não tem nenhum GC, o Catarino não falou. Agora, se ele tirar o Bruninho e botar o Regis, ele está certo, porque o Bruninho está com sono, mas com uma preguiça. A bola vem nele, ele pisa e toca para trás. Pisa e toca para trás. E na maior parte do tempo ele andou, ele não correu. Então, se o cara que você tem para ligar o contra-ataque, o cara da velocidade, tá pegando e virando de costas para o gol adversário e tocando para trás, você não vai chegar nunca. Então nós tivemos sim, em termos de volume de jogo, em termos de posse de bola, em termos de propositura ofensiva... É Bruninho mesmo, viu, Tigrão? Então, não jogou nada. Teve um ouvinte que até fez aí uma observação aí no chat do YouTube. E a gente já estava vendo, totalmente fora do jogo, totalmente sem interesse.
E vem o Regis, quem sabe entra bem. Não tem entrado bem, mas não vai ficar pior do que com o Bruninho. O Guarani jogou com 10. Se o cara da transição não queria nada, se o João Vitor, que é o cara da velocidade, estava voltando para acompanhar o Lucas Ramon. Do outro lado, o Pablo Tomás estava voltando para acompanhar o Guilherme Biro. Então, teve o Mirassol mais volume, mais posse, mas também de forma improdutiva. E o Guarani viveu aí de um escanteio aqui, outro ali, um chute de fora, mas é muito pouco. E é um time, sim, que flagrantemente joga priorizando não tomar e, sem correr nenhum risco, se possível, fazer o gol. E isso é perigoso, porque daí pode tomar e não dá tempo para descontar, não dá tempo para reverter. Não gostei do primeiro tempo, nem do Mirassol e nem do Guarani, mas achei o Guarani muito passivo. Achei o Guarani muito confortável com o 0-0 e eu não acho isso legal. Roger Williams. Muito bem, Tigrão, aqui no Maião, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série B, 33ª rodada, bola rolando em Mirassol e na... Vamos pro jogo no rádio, na internet, no YouTube, só da Bandeirantes Campinas. Uma alteração no Bugre, Regis veio, Bruninho ficou no banco no intervalo. O Guarani no segundo tempo vai atacar a direita do seu rádio como se atacasse no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para o gol do placar eletrônico, o Mirassol inteiro de amarelo, o Guarani com meias e camisas verdes, calções brancos. Desce o time do Mirassol, vem pela ponta esquerda, levantamento para Chico Kim, de cabeça evita a saída, tentou meter à frente, vem o zagueiro Alan Santos, expulsa o perigo dali, ela cai pelo setor esquerdo do campo com Guilherme Biro. Guilherme tenta levantar de cabeça, vem na briga por baixo, Lucas Araújo acaba empurrando o seu adversário, é bola para a equipe do Mirassol. Primeiro minuto de bola rolando no segundo tempo, placar de 0-0. 0-0 que vai dando ao Guarani 55 pontos, 53 ao Mirassol. O Guarani fica ainda a um ponto ou uma posição do G4. A dificuldade é que os outros também vão jogar, por isso tem que vencer. Um belo público na cidade de Mirassol, no estádio municipal da cidade, e vem insistindo o time da casa, mas Regis vem bem aparecendo pela primeira vez, já tira a bola dali, já vai pintar o levantamento de contra-ataque. João Vitor tenta no pé de ferro, perde a bola, ficou caído, pede a falta, o Arthur não marcou. Mirassol não querendo saber, desce para o contra-ataque, vem lá pelo setor direito do campo com Lucas Ramon, tentou a bola à frente, curtinha para Zé Roberto, sai bem na marcação, na caça Mike, colocando para fora, arremesso lateral. Alô, torcedor, você ligado na Bandeirantes em FM 85.7, AM 1170 para Campinas, para Ribeirão Preto, a terra do chopp, 85.3, tá todo mundo ligado. Você nos aplicativos, seja muito bem-vindo. Você no YouTube, que show, que espetáculo no primeiro tempo. Vamos nessa, quem sabe 1000 likes, deixe seu like aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem Mirassol, ponta direita, levantamento, casquinha de cabeça do Negueba, ela passa e vai pra fora. Num levantamento venenoso, quase o Mirassol aprontando no começo do segundo tempo, Vladimir. Mas teve liberdade o Negueba entre os zagueiros ali, entre o Lucão e o Alan Santos. A sorte do Guarani, ele que não conseguiu pegar em cheio na bola de cabeça, apenas resvalou nela. Linha de fundo, é tiro de meta para o Pegorá. Já mandando alguns abraços aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Costa Neto, Bruno Rodrigues, Leonardo Broto, Mike Ars, o Danilo Baldin, Alfa Vídeos. Toda essa galera interagindo e deixando o like pra mim. 1.500 pessoas, já voltaremos a mais de 2.000 com certeza. Vai espalhando por aí que o som da Bandeirantes chega mais forte e está junto com o Guarani rumo ao acesso. Chico Kim caído, falta na ponta esquerda, Vladir. O Chico Kim foi derrubado ali pelo Diogo Matheus. O árbitro a princípio deu vantagem, mas depois acabou voltando, né? E confirmou a falta pra cima do camisa 7 do Mirassol. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões de esporte. Acesse novalight.com.br. Guarani de 15 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Campanha do Bugre somando 56% de aproveitamento nessa Série B. Falta para o Mirassol bater. Gabriel, o capitão, posicionado para fazer a cobrança na intermediária. Vai partir de perna direita, tá todo mundo ali. Todo mundo ali na meia-lua. Pega horário único dentro da grande área. Ele preferiu rolar a bola para Neto Moura. Neto levanta a bola na boca do gol, subiu de cabeça, zaga. Alviverde Campineira, rebote, volta. Chico Kim virou pro gol. Passa a direita com desvio, é escanteio.
árbitro pegou um escanteio maroto ali, Vladimir. Foi bem maroto mesmo, né? O Pegoraro já estava pronto ali para jogar a bola no contra-ataque, aliás, no tiro de meta, mas houve desvio. O árbitro marcou escanteio para o Mirassol. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. O tempero é suave, a casquinha é fininha e sequinha. Prepara o rápido e prático para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 4:21, segundo tempo, 0-0. Atenção, Pegoraro, guarda-chuva aberto aí, lá vem escanteio. Daqui pra lá, jogada ensaiada até o Chico Kim. Aqui pelo setor esquerdo do campo, perna direita levanta, corta de cabeça, Matheus Barbosa, bola viva na grande área, quem é que vai subir? Ela vai sobrar no meio de campo pra Danielzinho, ajeitou, a bola confusa, não há falta, não para o jogo, tira Matheus Barbosa, refrigera a pátria bugrina. Mas o rebote volta dos caras, pressão intensa no começo do jogo pra equipe do Mirassol, de novo na grande área, de novo subiu a zaga. Jogador do Guarani, o Alan Santos pediu uma falta ali, um empurrão. O árbitro não deu. Ela volta no rebote para Gabriel. O capitão ajeita a jogada para Luiz Otávio. Recomeça lá atrás. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Escolha para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 5 minutos, segundo tempo. Miami em Mirassol, lotado. O público foi mesmo empurrar o Leão contra o Bugrão, mas tá tudo igual. Mirassol e Guarani, 0-0, Edu. Encerrado lá no Castelão, Sampaio Correia 0, Vitória 1 e Sport Chapecoense seria hoje, foi transferido para domingo, 18 horas na ilha, Sport Chapecoense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gleger Zorzi, você por dentro do jogo. Como começa a partida no segundo tempo, Gleger? Começa com o Mirassol pressionando, né? Em cima do Guarani. E assim, o Guarani, tudo aquilo que eu dizia no intervalo, o Humberto fez ao contrário, né? Traz o Regis, que é um jogador mais de cadência, e o Guarani perde um pouco da velocidade. Porque mesmo o Bruninho estando mal no jogo, ele tem velocidade, é um jogador que a qualquer momento pode dar uma arrancada e vai na cara do gol. Ele tirou, colocou o Regis, não tá errado, né? Mas é uma estratégia um pouco mais de cadência, uma estratégia de mais de manutenção de resultado, de uma bola parada. Acho que vislumbrou isso o Humberto, mas eu não teria tirado o Bruninho, tá? Eu acho que mesmo ele estando mal, faz um ajuste, reposiciona ele no jogo, tenta tirar ele um pouco da marcação. Olha aí, Roger, olha o Guarani. Lançado Bruno Mendes, ponta direita, já tá sendo marcado o impedimento, hein? Do ataque do Guarani, impedimento do Bruno Mendes. E antes disso, caído 21, Lucas Araújo. Vladimir, 2 lances pra você. O árbitro vai dar a falta, viu? Vai dar a falta pra cima do Lucas Araújo. Na origem da jogada, o Lucas Araújo foi atingido, então o árbitro marcou a falta para o Guarani cobrar. Completando o Gleger. Então é isso. Então, eu não teria tirado o Bruninho nesse momento, né? Eu voltaria com ele, reposicionaria, tentaria tirá-lo ali dessa marcação ferrenha que está o Mirassol, mas o jogo realmente é muito difícil, equilibrado, continua, você vê que as duas equipes, mesmo o Mirassol tentando, pressionando, o Guarani está bem postado lá atrás, é importante isso. Agora, precisa o Guarani, e eu não vi até o momento, já quase chegando aos 8 minutos, nenhuma coisa diferente, o Guarani é o mesmo, só mudando ali aquele posicionamento, tirando o Bruninho e colocando o Regis. O Guarani com a mesma estratégia do primeiro tempo. Esse Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Guarani, Mirassol, 0-0, Mirassol de 15 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Bola colocada para fora, é bola para a equipe do Guarani. Placar de 0-0, você ligado no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Lucão vem pro jogo. Lá vem o camisa 3, Bugrino, passadas largas. Ele vai romper a linha de marcatória, já usa a perna direita, já levanta a bola para o boca do gol. Tentando aqui para o setor direito, o Pablo Tomás. A zaga se antecipa, vem com o Danielzinho, rouba dele, já abre lateralmente pelo setor esquerdo, o Biro, bate na bola, tá cercado aqui o camisa 9, Zé Roberto, se atrapalha, sai com bola e tudo é bola para a equipe do Guarani. Você ligado no futebol da Bandeirantes aqui no YouTube, abraçando toda essa galera, Jorge Garcia. A sala dizendo que o Regis vai fazer um gol pra mim hoje. Todo mundo botando fé no Carequinha, Regis. Todo mundo ligado. 670 likes.
670 likes. A meta agora é 1000 likes. Deixa o joinha pra mim, pro Vladimir, pro Tigrão, pro Gleger, pro Edu, pro Carlos Batista, pra toda a nossa equipe técnica. Se tá gostando, deixa o like. Quem sabe chegar a 1000 likes pra pintar o gol do Bugrão. Com 500 não saiu, com 1000 vai sair. 8h52 e o Bugrão vem para o campo de ataque. A bola é pelo setor direito. O Diogo Matheus recolhe, vem para o setor defensivo aqui pertinho da rede divisória. Tocou lateralmente para Matheus Barbosa. Com o Diogo Matheus à frente, curtinho pro 21, Lucas Araújo. Triangula lá pelo setor intermediário, Matheus Barbosa. Bola foi desviada, colocada para fora. Arremesso lateral ainda para a equipe do Guarani bater em frente ao banco de reservas, onde está Humberto Lozar ou Mozart ali, Vladimir? Ali é o Humberto Lozar. O Mozart está sem agasalho. Está sem agasalho, o Mozart com uma camiseta branca, Humberto com um uniforme bonito de agasalho do Guarani, da comissão técnica do campeão brasileiro de 78. O Bugrão vai pra cima, é vencer Guarani, dá pra vencer, é um jogo vencível. Se vencer vai dormir no G4 e aí vai pegar o elevador, vai começar a botar as mãos inteiras dentro de uma vaga pro G4 da Série A1, a Série A de 2024. Quase 10 minutos de bola rolando, Lucão bate na bola, levanta, inverte a jogada, isso tem que inverter. Mike agora pelo setor esquerdo, chega Negueba, tentou chegar de ladrão, ele recorre na perna esquerda, Mike soltou a frente para Regis correr, ele dá um tranco para cima do seu adversário, empurra o jogador do Mirassol, ficou olhando encarado pro cara, mas a verdade é que a bola já tinha saído em tiro de meta, Vlad. Tentou na base da força e da pressão ali o Regis, mas a proteção da zaga foi mais eficiente. Linha de fundo é tiro de meta para o Muralha. E a Fúria tá lá, tá fazendo a sua festa. Torcidas organizadas do Guarani foram até Mirassol. E os sócios também, o pessoal do sócio campeão em 3 ônibus. Torcida do Guarani fazendo a sua festa, sentindo um bom momento no Bugre no jogo. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 10h40, segundo tempo. Em Mirassol, interior de São Paulo, Mirassol e Guarani, 0-0 do Pinheiro. E o Santos, hein? O Santos, situação difícil. O Peixe na 17ª colocação com 30 pontos, zona de rebaixamento. O Santos joga domingo, 4 da tarde, Beira-Rio contra o Internacional. Bola sobrou o grão de fora da grande área, bateu Lucas Araújo, defendeu Alex Muralha. Encaixa firme num chute forte, rasteiro do volante bugrino, Vladimir. O jogador que mais tem dado trabalho à defesa do Mirassol é o volante Lucas Araújo. Bateu forte, mas bem colocado, o Muralha fez a defesa. E aí, Tigrão, e o jogo? Estamos com 11h30 do segundo tempo, 0-0. Você vê, né? Um cara que é reserva, que entrou é porque o titular está suspenso. É o destaque do Guarani até agora. Isso mostra a pouca inspiração do time. Lucas Araújo, terceira tentativa, agora acertou o buraco. E deu trabalho para o Muralha. Deu trabalho. O Guarani precisa acreditar um pouco mais. Precisa botar fé no taco. Precisa ter um pouco mais de confiança. Precisa agredir um pouco mais que ganha o jogo. Mas tem uma atitude, um comportamento de quem está contente com o empate. E vai ficar felicíssimo se fizer o gol e ganhar o jogo. Mas prioritariamente recua as linhas para não tomar o gol. Eu acho que o Guarani deveria arriscar um pouco mais. O Mirassol não é nada disso. Perdido em campo o Zé Roberto, jogador muito limitado tecnicamente. Claro que dentro da área pode sobrar uma bola, ele pode definir a partida. Mas fazendo um péssimo jogo, Gabriel, que é tecnicamente muito bom, sumido. Chico Kim não participa. Enfim, o próprio Negueba é um jogador que tem velocidade e correria, mas também tropeça na bola. Não é nada disso o Mirassol. Eu acho que o Guarani deveria acreditar um pouco mais e jogar com um pouco mais de ousadia que ganha o jogo. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. No apito final com Edu Pinheiro, sorteio de uma ferramenta elétrica, uma furadeira Uesco para você. Falta para os caras, partiu, levantou Danielzinho, sai Pegorari. Sai com coragem para tirar, rebote, voltou para Negueba, tentou ajeitar, quase deu de presente para o Regis. Volta o rebote, recuperada a bola para Neto Moura. Pelo setor direito para Gabriel, levanta na boca do gol. Ajeitou por lá na grande área o jogador do Mirassol, quando já estava parado o jogo, marcado um lance de irregularidade, Vladimir. Marcou a falta, né? Falta de ataque aí para cima do zagueiro do Guarani. O lance foi
impugnado pelo árbitro do jogo, é bola pro Bugre. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Alô, Mariana Navarro. Guarani tem que ter mais coragem, tá dizendo aqui no chat do YouTube da Bandeirantes Campinas. Jonas Fernandes, espero que o Guarani vença. Deixa eu ver aqui, tá passando o chat, tá muito rápido. Mesmo reconhecendo que o Mirassol é difícil adversário. Sorocaba na audiência, confiante na vitória. Valeu, Jonas, obrigado pelo carinho. Faça como Jonas, passe por lá. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Zé Roberto, vem Mirassol. Levanta mal, realmente, como o Tigrão disse. Perdidaço, camisa 9 do Mirassol, hein? O Zé Roberto botou na cabeça que ele é articulador, né? Agora ele cai para as beiradas, tenta virar o jogo. O Zé Roberto, dentro da área, ele quebra o galho. Saiu da área, passou vergonha, né? Será que o Moser também não vê isso? É um jogador que não tem essa característica. Ele tem que ser servido. Ele é o cliente, não o garçom. Ele tem que ser servido. Ele, se for de garçom, ele tomba a bandeja em cima do cliente. Aí não ganha os 10%. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha, casquinha fininha, preparado, prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Essa é a marca de 15 minutos, ataca pela ponta esquerda o time do Mirassol, vem com Chico Kim, empurra a bola com Biro com Chico Kim, na verdade o Gabriel com Chico Kim, agora já está no câmera ataque lá na ponta esquerda, Danielzinho atropelado, falta nele! Loser não gosta, mas a falta acontece e o cartão pinta em Vladimir. Primeiro cartão amarelo do jogo, Alan Santos, camisa 12, zagueiro da equipe do Guarani, cometeu a falta. Falta marcada, não gostou da marcação, claro, e principalmente do cartão Humberto, mas o Alan Santos recebe cartão amarelo. Roger. Deixa eu ver se eu vou tirar 10, Vladimir. Os pendurados do Guarani, Bruno José, certo. Bruno Mendes, Mike, Bruninho, Derek, João Vitor e Kaique, é isso? Kaique, exatamente, além do técnico Humberto Lousa. Muito bem, 15 minutos, falta pros caras. Vamos fazer o seguinte, Daniel tá lá, tá caído, me parece até que vai ter atendimento médico pra ele, então vou pro giro. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 15:52, segundo tempo, no Maião, Guarani e Mirassol, 0-0 do Pinheiro. Encerrado no Castelão, Sampaio Correia 0, Vitória 1, gol do Osvaldo. Bandeirantes, comando Carlos Batista, detonando hoje, nessa sexta-feira, sextou com a Bandeirantes. Hoje a balada é com a Band. Hoje nós vamos pra balada com a Band. Chico Kim, falta pros caras, levantou no primeiro pau, mergulha a zaga bugrina, mete pra fora, Diogo Matheus servindo o escanteio pros caras, Vladimir. A cobrança foi curta, né, buscando ali a pequena área, o Diogo Matheus chegou de cabeça, colocou linha de fundo, escanteio Mirassol. Marcelino Mariano, torcendo pelo Mirassol, Pedro Fonseca dizendo que o Alain é grosso demais. Maria Josefa, vamos Bugre, vale o G4, é isso mesmo, Maria Josefa. Osmani Carlos, bola colocar Bruno José para jogar e o Derek está esperando tomar um gol. Que é o Bruno José e o Derek aqui, o torcedor do Guarani falando no chat do YouTube da Bandeirantes. Já chamou o Bruno José. Já chamou o Bruno, o torcedor da Bandeirantes pede e vai lá o Humberto Loser para atender. Pega na bola o jogador Pegorari, goleiro da equipe do Guarani. Sai pro jogo, abre pela ponta direita. Bela bola, Pablo Tomás domina contra dois contrários, chega sendo atropelado pelo Rodrigo São, árbitro nada marcou. Bola retomada para a equipe do Mirassol. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Em casa o Mirassol fez 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. 18 gols marcados, 10 sofridos. Na boa sequência que tem a equipe do Leão da Alta Araraquarense, time paulista forte do interior que está bem no Campeonato Brasileiro e que desce pelo setor esquerdo, Chico. Lá vem o Chico Kim, ele de perna direita rola essa bola lateralmente para o seu companheiro de meia, que é o Danielzinho, coloca na grande área buscando o Zé Roberto. A zaga tirou parcialmente, tá viva, tá na grande área, vai nela, Pegorari, aquela bola safada, Vladimir, ela pinga, engana todo mundo, vai lá o Pegorari para fazer a defesa. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, o Roger, e aí o Zé Roberto acabou não conseguindo finalizar, mas o Mirassol vem de novo. Vem de novo para a Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, num casamento de muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar.
1.800 pessoas, quase 1.900 simultaneamente com a gente aqui no YouTube da Bandeirantes. Fora essa galera incontável no radinho. O Ibope marca só da Bandeirantes. 737 likes. Tá subindo. Vamos chegar a 1.000. E aqui tem falta para o Mirassol. Inclusive um jogador do Mirassol caído lá na ponta direita, Vladimir. É o lateral, né? Quem tá caído lá é o Lucas Ramon. Uma falta mais forte ali. Ficou sentindo o Lucas Ramon. A posse de bola é da equipe do Mirassol, que agora vai ter a chance de fazer o cruzamento para a área. No segundo tempo, 59% da posse para o Mirassol, 41% para o Guarani. 2 finalizações para o Mirassol, 1 para a equipe do Guarani. A TV agora mostra o lance do Lucão, possivelmente agarrando o Zé Roberto. Não é? Ali pelo pescoço. Não fiquei com essa impressão, não. Deu uma forçada clara de barra, na minha opinião, viu, Roger? Muito bem, falta para os caras. Pegorari, já sabe que eu vou pedir para você, né, meu amigo? Abra o guarda-chuva aí. Não tá chovendo, mas vem embora na sua área. E 2 para cobrança. Danielzinho parte, levanta, fechado o segundo pau, jogar ensaiada, vai pintar o gol. Passa na boca do gol. Mas tá vivo, o rebote vem da direita para a esquerda, para a grande área, toque de cabeça, Pegorari. A jogada foi ensaiada. Ela veio até o segundo pau, o Guilherme Bira escorou. Ele podia ter feito o gol. Preferiu servir. E ninguém, pra sorte, Bugrina estava lá pra fazer o gol, Vladimir. Mas sozinho, né? Falhou na marcação o Guarani. Sozinho o Guilherme Bira no segundo pau pra mandar a bola de novo pra área, na pequena área. Como você disse, não tinha ninguém do Mirassol pra terminar a jogada. Claramente o lance ensaiado do time da casa. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. Que lance perdeu o Mirassol, hein? É, perigosíssimo, né? O Mirassol podia ter aberto o placar agora. Bola que veio lá do lado direito. Passou na cara ali, o Pegorari fechou bem o ângulo. O atacante tentou tirar dele ali, passou na cara do gol. O Guarani tem que ficar ligado, hein? Agora vem o Bruno José aí, o Catarino vai informar. Mas o Guarani tem que ficar ligado, tem que estar atento, pô. Pô, se o Guarani perde o jogo hoje, olha, tô pra dizer que dá adeus aí ao acesso, hein? Mesmo faltando 5 rodadas. Porque aí já provavelmente vai cair na tabela, o Mirassol vai passar, vai encostar. Então o Guarani tem que estar mais atento, tem que ficar mais ligado, porque nesse momento o Mirassol é melhor. Saiu Pablo Tomás para a entrada do Bruno José. Segunda alteração do Guarani, Bruno José 17 no lugar do Pablo Tomás. Bruno José, o craque bugrino, está em campo. Mesmo no sacrifício, ele vai pro jogo no segundo tempo. Humberto Loser mexe na ponta direita. É Bruno José, sangue novo. Vamos lá, Bugrão, avante, Bugre. 22h55, hora esportiva do Brasil. Quem ataca é o time do Mirassol. E lá pelo setor direito do campo, Lucas Ramon levanta na boca do gol. Passou da cabeça do Zé Roberto, vai pra fora. Tiro de meta para bater o Pegorari, Vladimir. Era o Chico Kim que tava lá pra cabecear, né? E nem é tão alto assim. Sorte do Guarani, não alcançou a bola, foi direto pra fora. É tiro de meta. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio é Nova Light. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. No toque mais famoso do Rádio Esportivo do Brasil, eu confirmo 21h40. Segundo tempo. José Maria de Campos Maia, estádio municipal de Mirassol. Mirassol e Guarani, 0-0, Edu. Amanhã, 5 da tarde, Ribeirão Preto, Botafogo e Novo Horizontino. E segunda-feira, 20 horas, Leandro Borges narra aqui Ponte Ituano. Bandeirantes, como do Carlos Batista. Mais uma falta, mais um lance de bola parada pro Mirassol, Vladimir. O Guarani não consegue sair ali da defesa, hein? O Mirassol tá tomando conta do jogo. Falta foi cometida pelo Regis. É a oportunidade do time da casa mandar a bola pra área. Curiosidade, como visitante contra times do top 10 da classificação, o Guarani fez 7 jogos, com 5 derrotas e 2 empates. Quer dizer, tá faltando o Guarani pontuar contra os times que estão na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, como hoje. Pontuar e vencer times que estão ali também em cima. Enquanto eu falava, o árbitro vai lá e passa um sermão em 2 atletas. Alan Santos e Zé Roberto. E agora vai autorizar a cobrança da falta. Leva certo o perigo. Danielzinho posicionado de perna na direita. Atenção, tira o peso da bola. Coloca na boca do gol. Pegorari foi. Não achou nada. E o árbitro da partida marcou escanteio, cara. O árbitro... impedimento, né? Impedimento. O árbitro marcou o escanteio e o assistente marcou o impedimento. Por isso é bola pro Guarani. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Fernando Neves, Marcelo Lima, Sérgio Moreira, Paulo Grise...
Toda essa galera, Bruna Rodrigues, todo mundo deixando o seu likeão pra gente aqui. Todo mundo na torcida. 23, já estamos na segunda metade do segundo tempo, no último quarto de partida. O placar segue 0-0. 0-0 Guarani, Mirassol, haja coração. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Tigrão. Como explicar o que o Guarani tem que fazer nesse último quarto de jogo, Tigrão? Na verdade, o Guarani parou de jogar, né? Parou de jogar, agora o Mirassol já é mais agudo. Agora já cria jogadas de perigo, o Pegorari já trabalhou em 2 oportunidades. Nesse último lance errou bandeira, não tinha impedimento. Era mais um escanteio a favor do Mirassol. É um expediente muito perigoso. O Guarani pode dar uma escapada aí e fazer o gol. Isso é normal dentro do futebol. Mas a tendência é que o Mirassol, com esse volume e rondando como está rondando, sai à frente. Eu acho que o Guarani está correndo todos os riscos desnecessariamente porque não joga futebol. E não consegue sair. Não consegue mais trabalhar a bola no campo de ataque. O Mirassol subiu todo mundo e o Guarani aceita. Pode ter um contra-ataque e sair o gol? Claro que sim. Mas nesse momento está mais próximo o Mirassol de abrir o marcador. Pelo volume de jogo. Se expõe, arrisca, mas corre também o bom risco de ver o seu volume, a sua pressão, a sua iniciativa, a sua propositura ofensiva transformada em gol. Gabriel toca essa bola para Guilherme Biro, lá vem o time do Mirassol, lá pelo setor esquerdo, Chico Kim, puxa na perna direita, levanta a cabeça, toca a bola lateralmente, devolvendo para Gabriel, está no campo de ataque o time da casa comandado pelo Mozart. Daqui a pouco, depois do jogo, tem apito final, o melhor pós-jogo do rádio do Brasil, com Edu Pinheiro para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sempre oferecendo o melhor para você, Rocha Autopeças. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango. Casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Apito final em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida? Vem ver o jogo, viva a intensidade. Nova Light. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 25, segundo tempo. Zé Roberto traz o time da casa, tocou a bola pra Negueba, na boca do gol, é Gabriel, girou, bateu pro gol, pra fora! Girada bonita do capitão na meia lua, ele bateu, ela passou sobre o gol, Vladimir. Quando todos esperavam o passe do Gabriel, ele girou ali pra cima da zaga e bateu com força. Mandou pra fora, mas assustou o goleiro Pegorari. Confirmando 26, etapa final de jogo no Maião. Mirassol e Guarani, Guarani e Mirassol, 0-0, Edu Pinheiro. Domingo, 2 grandes clássicos, Atlético e Cruzeiro na Arena MRV e Flamengo e Vasco no Maracanã. Bandeirantes anunciando para segunda, 8 da noite, Ponte Preta e Ituano com Leandro Boles. A macaquinha com a corda no pescoço vai jogar a sobrevivência num duelo direto também, um duelo paulista contra o Ituano. O jogo vai ser no estádio Moisés Lucarelli. Tem jogador do Bugre botando a mão já no joelho. É o Lucas Araújo, com cãibras, viu, o Roger? Tá com cãibras ali o volante do Guarani. Daqui a pouco o Mirassol vai mudar 2 vezes. Daqui a pouco mexe o técnico Mozart na equipe do Mirassol. Guarani que está na briga, somente 1 ponto atrás, o Juventude 4º colocado e 2 à frente do próprio Mirassol, que é o 7º colocado. Jogo de suma importância que a Bandeirantes está mostrando para você nessa sexta-feira à noite. Sextou na Bandeirantes, hoje a balada é por conta de Vladimir Catarino. Hoje, atenção, deixa eu mandar um recado lá para Americana, hein? Vladimir só amanhã, 7 da manhã, hein? E se voltar? Não, mas já vou emendar com o aniversário do chefe amanhã, né? Estamos a minutos... a 59 minutos do aniversário de Carlos Batista. O Batistão, nosso grande comandante. 27-29, lá vem os caras, Zé Roberto, finta bonito, vai pra cima, desequilibrado, tentou o passe, não consegue. Rasga a zaga do Guarani, lá pelo setor esquerdo da bola com o Mike, tira como pôde e bota pra fora. Se passa o Zé Roberto, era muito perigoso. Torcedor em pé nas arquibancadas do Maião. Sente que é um bom momento também do Mirassol, que vai apertando. Mirassol preparando 2 alterações já. 28 do segundo tempo, placar de 0-0. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. E aí, Tigrão? Tá gostando, Tigrão?
Não tô gostando nada não. O Mirassol tá amadurecendo o seu gol. Tá a pique de fazer o gol. O Guarani não consegue sair sequer além da linha de meio campo. Acabou, derreteu, não tem o contra-ataque, não tem nenhuma jogada de fundo, joga com o Bruno Mendes, que é um cara de área, e ele volta o tempo todo, e aí se perde. Péssima atuação do Guarani no segundo tempo. É estratégia? Vai deixar para dar uma estocada e pegar o Mirassol no contra-ataque e no contrapé? Pode ser, mas eu não correria todo esse risco não. Mirassol sente o momento, o Guarani não consegue dar 3 toques na bola. Segundo tempo horroroso, a entrada do Regis não acrescentou absolutamente nada. O Lucas Araújo já não tem nenhuma condição mais, cãibra nas 2 pernas, e nesse momento o Pegorari, sentindo que a coisa tá brava, começa claramente a segurar. Dá uma caída ali, dá uma esfriada, depois isso gera um acréscimo gigante. E o Moser, também o Humberto Louser, sentindo aí que a coisa não vai bem, vai botar o Bernardo, 28, deve tirar o Lucas Araújo, que não tem mais condições de andar. Tá completamente fora, é isso mesmo. Catarino vai confirmar, inclusive, com os números. Essa é uma mexida de ordem física, não é tática. Não altera muito a ordem e a plataforma tática. Mas o Guarani, nesse momento, com a guarda baixa, pedindo para tomar o gol. Vlad, as alterações, primeiro aqui a bola da grande área, subiu o Matheus Barbosa, tirou o perigo do ataque do Mirassol, pois não, Vladimir? 2 no Mirassol, saiu o Chico Kim, entrou o 17, Fernandinho 17 no lugar do Chico Kim, saiu o Negueba para a entrada do Julimar 18 no lugar do Negueba, e no Guarani saiu o Lucas Araújo para a entrada do 28, Bernardo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, no rádio, na internet, nos aplicativos, muito obrigado pelo carinho, é jogo duro, vale G4. E aqui numa disputa de bola, melhor para o Guarani, tem uma falta para dar aquele famoso uff. Bola no lado esquerdo, campo defensivo, reclama o Mozart, é bola para o Bugrão. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa final de jogo. E para os mais de 2.000 torcedores acompanhando a gente pelo YouTube, eu confirmo 30 e 48, Mirassol e Guarani, 0-0, Edu Pinheiro. Olha, ontem lá em Goiânia, público de 12.000 para Atlético 3, ABC 1. Hoje lá no Castelão, público 6.600 para Sampaio Correia 0, Vitória 1, gol do Osvaldo. Bandeirantes ligada em você, Guarani tenta apertar a bola para Bruno José, setor direito bem marcado pelo Guilherme Biro, ganha por cima de cabeça, Guarani vem na valentona, ganha aqui pelo setor direito, tenta partir para o campo de ataque. Jogo em determinados momentos fica feio, muito apegado, muito aguerrido. Luiz Otávio chegou rasgando, tirou o perigo dali, e é bola em tiro de meta para o Pegorari bater lá do outro lado. Estamos com quase 800 likes, deixe seu like aí, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no trampo, está no radinho, os taxistas, porteiros, você que está voltando da faculdade aí, você não matou a aula de sexta-feira, não fez igual o Vladimir Catarino fazia na facu, então você vai ser realmente uma pessoa bem sucedida. Não que você não seja, Vladimir. Com certeza. Mas você deu sorte, você é dos poucos que matava a aula de sexta-feira e é bem sucedido. É a exceção à regra. Teve cartão amarelo, viu, pro Pegorari, goleiro do Guarani recebeu cartão amarelo, segundo o árbitro fazendo ser amarelo para o Pegorari. E olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Aperta o time do Mirassol, setor direito do campo. Gabriel vem com ela dominada. É o capitão dos caras, empurra para Lucas Ramon, sempre por lá. Tenta passar, não passa bem sempre. Matheus Barbosa sempre firme na marcação. Ele já rouba, vem pro jogo o time do Guarani. Agora a resposta é contra-golpe. João Vitor meteu para correr. O Bruno José partiu. É contra 2 contrários, bateu pro gol. Pra fora do gol. Quase numa bola enfiada por uma bola.
por uma bola. No contragolpe, João Vitor rolou, Bruno José partiu sem impedimento, ele bateu pro gol, fez certo. Não tinha mais ninguém pra tocar. Ele soltou um balaço, tentou encobrir Muralha, quase o Bugre faz, Vladimir. Rapaz, numa bola, né? João Vitor fez o lançamento para o Bruno José na sua especialidade. A velocidade avançou e bateu forte, mas foi por cima do gol do Muralha. Gleger Zorzin, deixaram aberto, Bruno José aparece pela primeira vez no jogo. É aquilo que eu tava falando, né? Que é velocidade. Precisa ter velocidade num jogo como esse. Eu não entendi também o porquê que o Humberto tirou o Bruninho. Mas não tava bem no jogo. Tá, mas o Regis fez o que até agora? Então assim, e ainda você perde a velocidade do time. Guarani aceita aí, você vê, olha, o Mirassol tá em cima. E se ele tem... Olha aí o Mirassol, ó. Pode seguir. Não deu em nada. Então assim, o Mirassol tá em cima. Você precisa do que pra contra-atacar? Velocidade. Só que como é que você vai ter velocidade com o Regis, com o Bruno Mendes? Aí não dá. Aí nessa bela jogada aí, 2 jogadores agudos, né? O João Vitor e o Bruno José, quase que saiu do gol do Guarani. E essa é a tônica do jogo. Contra-atacar com velocidade, porque o Mirassol tá em cima, mas com o Regis, me desculpe, que não fez absolutamente... Aliás, o Regis, hein, cara? O que aconteceu com o Regis, hein? Difícil. Então, vamos ver. Vai ter mais 2 substituições aí, o Catarino vai trazer pra nós. Gil Kleber me informa aqui, no jogo de hoje estamos disparando os inscritos no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Já estamos com 24.871. Falta pouco para 25 mil. Para jubilar de prata aqui em termos de inscritos, o nosso canal no YouTube. Então faz o seguinte, todos que estão aí, tem 2.100 pessoas para mais agora assistindo. Vai lá e se inscreva no canal. Vamos chegar a 25 mil hoje. E vai mexer o time do Mirassol. O fogueteiro tá lá, Vladimir. O Camilo. O camisa 19, que é o Christian, entrou no lugar do Zé Roberto. Sai Zé Roberto, entra Christian. Saiu o Gabriel com a 10 para a entrada do Camilo. Camilo com a 20 no lugar do Gabriel. Portanto, mais 2 alterações aí na equipe do Mirassol. Gabriel sai para a entrada do... O Gabriel sai para a entrada do Camilo 20. Camilo 20, muito bem. A numeração do Christian... É 19. 19. Muito bem, essas alterações aí, Tigrão. Algo a acrescentar da alteração do Moza? Finalmente ele viu que o Zé Roberto, Deus me livre, né? Hoje, situação abaixo de qualquer crítica. Por pior que entre no jogo, o Christian deve jogar mais do que estava jogando o Zé Roberto. E o Gabriel não é um jogador que eu tiraria, não. Você vê que o lance mais perigoso do Mirassol até agora foi aquele chute dele, onde o Pegorari só torceu. Agora o Guarani vem para velocidade, agora vem com o Derek. Agora pode melhorar, agora é a estratégia do Moza. 10 minutos mais acréscimos. Pode observar que o Guarani vai ser mais agudo e vai tentar efetivamente ganhar o jogo no contra-ataque. Só voltando à substituição do Moza. Camilo, jogador muito veterano, já sem intensidade. E o Gabriel é o melhor jogador do elenco de profissionais do Mirassol. Não estava bem, mas é um cara que a qualquer momento pode decidir. Vamos ver. O Guarani agora vai para dentro. O Catarino vai informar. Mas o Guarani agora efetivamente tem o contra-ataque armado com o Derek, com o João Vitor e com o Bruno José. Saiu o Bruno Mendes para a entrada do Derek. Derek 11 no lugar do Bruno Mendes. E saiu o João Victor para a entrada do Iago Teles. Iago Teles no lugar do João Victor. 37 Iago Teles e 11 Derek. Falou Vladimir Catarino. 36, reta final de jogo. O Tigrão já cantou a bola. O contragolpe vai ser do Guarani. Aguenta coração, você em casa. Prepara o remedinho sublingual, porque vai ser daquele jeito. Coração bate forte. Quem diz que ia ser fácil? Mas ninguém falou que ia ser tão difícil. Tá 0-0. O tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. Quase 37, etapa final. Derek rouba a bola pela ponta esquerda, já entrou com tudo. Foi pro solo, pede a falta, o árbitro dá a falta e vai vir cartão. Derek entrou com tudo, Vladimir. Exatamente o que queria o Guarani, precisava, né? O Derek avançou, foi derrubado ali pelo Rodrigo San e cartão amarelo para ele. Rodrigo San, camisa 3 do Mirassol, recebe cartão amarelo. Confirmando, 37, segundo tempo. 0 Guarani, 0 para o Mirassol, Edu Pinheiro. O jogo da abertura do Brasileirão é amanhã às 18h30, Arena Pantanal, Cuiabá e Goiás.
Bandeirantes, equipe de Carlos Batista, que logo mais completa mais uma primavera. Parabéns ao nosso grande líder, nosso coordenador Batista. Aqui falta para a equipe do Guarani. Lá na ponta esquerda, lá vem bola. O árbitro vai autorizar o jovem árbitro paulista. De lá para cá, vem bola forte. Chegou no pau, jogada ensaiada. Ajeitada para trás, quem é que vai chegar? Bruno José espera. Ele coordena como se fosse um maestro. A bola chegou até o capitão Diogo Matheus. Empurra para o Pegorari e começa o jogo lá atrás. Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Única vitória do Guarani em Mirassol. Faz muito tempo, hein? Vladimir era um jovem bebê. Em 22 de julho de 62. Mirassol 1, Guarani 5. Foi um amistoso. Justamente o primeiro duelo entre as duas equipes, segundo Mário Lani. Quer dizer que com jogos profissionais, valendo o campeonato, jamais o Guarani ganhou na cidade de Mirassol, do Mirassol Futebol Clube, o Leão da Alta Araraquarense. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. O Edu Pinheiro, no seu apito final, vai ter prêmio da Uesco pra galera, né, Edu? Olha só, e no YouTube, hein? Vá no YouTube, a gente explica certinho, lá tem o número do WhatsApp, vai ter a senha, manda, é só um, né? Não adianta mandar 20 vezes, é um CPF só, participando, e dentro do apito final, temos aqui o vencedor, vamos divulgar aqui, e o sorteio é feito pelo site O Sorteador, Roger Williams. Vamos lá, vamos nessa. Guarani sai pro jogo, rouba a bola sem falta, o árbitro abriu os braços, é contra-golpe, é Bruno José, é aquilo que todo mundo espera. Vamos lá, Bugre, avante Bugre. Bruno José tá com a bola para Bruno Barbosa. Barbosa levantou pelo setor direito do campo, escorando a bola, Regis para quem vinha de trás, o capitão Diogo Matheus. Diogo Matheus triangula com o Bernardo lateralmente com o Matheus Barbosa. Volta com o Bernardo, volta com o Barbosa. Grande círculo, aperta na marcação, o camisa 19, o sangue novo Christian da equipe do Mirassol. Ele consegue tocar pela ponta esquerda para Mike, soltou a frente no comando para Derek, muito mal o passe. O Derek olha para ele, xinga o jogador do Guarani. Queria o passe aos seus pés, a bola foi lá no ponto C, hein, Vladimir? Aí não dá, né? Tem que ser no pé do Derek, realmente errou agora o Guarani e o Mirassol tenta vir pro contra-ataque. Gleger Zorzinho, jogo 40 minutos, Gleger Zorzinho. Agora é aquele sprint final, né? Dos dois lados. Você vê que a mexida do Guarani agora sim, né? Agora ele coloca velocidade. Você vê que a primeira do Derek já amarelou o zagueirão lá do Mirassol. Eu teria colocado o Derek no intervalo, né? Bom, enfim, agora é o sprint final e tomara que o Guarani consiga aí achar uma bola para ganhar o jogo. O empate não é um bom resultado para os dois times. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Aqui Christian bateu de fora, bola desviada, vai pra fora, escanteio. Que chutão do camisa 19, hein, Vladimir? Não houve desvio não, viu, Roger? Foi direto. Tive a impressão que teve. Foi direto pra fora, o Guarani parou pedindo a marcação da falta. O árbitro deu a sequência do jogo, aí o Christian mandou pra fora. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 41. O Quinzenal marca 23h15, hora esportiva do Brasil, 41, segundo tempo. No Maião, Mirassol e Guarani, 0-0, Edu Pinheiro. Com esse empate, o Guarani continua em quinto lugar com 55 pontos. E na próxima sexta, também 21h30 no Brinco, Guarani e Botafogo. E na outra sexta, dia 3 de novembro, também 21h30, Londrina e Guarani. Com Gabriel Ribeiro na mesa de som, com Lucas Pessoa no YouTube, com Gil Kleber na central técnica aqui na 41, reta final. Eu tô aqui que não me aguento, a perna mexe pra todo lado, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Eu imagino essa torcida em casa, eu imagino a torcida do Guarani lá no estádio José Maria de Campos Maia. O campeão brasileiro querendo voltar. Tem o Mirassol à sua frente. Vai ter o Botafogo em casa sexta que vem, como disse aí o Edu, 21h30. Pra tá lotado o Brinco. Tem que fazer agora o resultado em casa. Não tem jeito. Tem que fazer 9 pontos em casa. E beliscar os jogos fora. Beliscar pontos nos jogos fora. E vem Bugrão, ponta direita. Bruno José entrou pra isso. Levantou na boca do gol, vai pintar o primeiro. Corta a zaga, mete pra escanteio. Explode
Pode a torcida bugrina no Manhão. Escanteio Bugre na reta final, Vladimir. Entrou pra incendiar o Bruno José, né? Jogadas mais perigosas no segundo tempo com ele. Corte foi feito porque o Derek estava pronto para mandar a bola pra rede. Escanteio Guarani. Escanteio para o Bugrão. Quem sabe é na bola parada, Guarani. Verde é a cor da esperança. Esperança é a cor verde. Verde é a cor do Guarani. Escanteio daqui pra lá. Vai Diogo Matheus, o capitão. Passa açúcar nela, com carinho, isso, ajeita legal. Bandeira falou que tá tudo certo. Tá um pouquinho pra fora, mas ele vai fazer o levantamento mesmo assim. De perna direita, parte, levanta, sobe a zaga amarela, rebote e volta Bruno José. A bomba pega por baixo, espirra o taco, ela vai pra fora, Vlad. Tinha muita gente na frente dele, né? E na hora do chute pegou muito embaixo na bola. Linha de fundo, é posse e dominação. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Encontre a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. Tigrão, jogo franco, aberto, agora é trocação, hein, Tigrão? Mostrando que se o Guarani pode até fazer o gol ainda, mas demorou muito para acreditar um pouquinho no seu potencial, né? Demorou muito, cozinhou, pegou horário e tomou amarelo por cera. O Guarani joga para empatar, se ganhar melhor, mas joga para levar um ponto. Joga para manter a diferença com relação ao Mirassol. E poderia ter usado, não abro mão desse meu ponto de vista. Poderia ter usado um pouco mais e poderia ter vencido. Ainda pode vencer, mas ainda com muito mais presença ofensiva o Mirassol. 853 likes. Vai deixando o like aí, você que tá ao vivo comigo. Quase 2.400 pessoas simultaneamente torcendo pelo Guarani. Muitos também torcendo pelo Mirassol, é verdade. Deixa o seu like pra gente chegar a 1.000. Se inscreva no canal para chegarmos a 25 mil inscritos. Vem Mirassol pela direita, Lucas Ramon levanta na boca do gol, Pegorari! Dá um soco na bola com raiva, bota para fora, arremesso lateral na ponta direita. Mirassol que vai enfrentar o Ituano sábado que vem no Novelli Júnior. Os compromissos vão se afunilando, vai terminando o campeonato, faltando 5 jogos depois deste. 44-38, placar de 0-0, toca de cabeça, Diogo Matheus, ela vem pelo meio, Bernardo escora para quem vinha. Vem a disputa pelo meio de campo, sobra melhor para a equipe do Mirassol. Camilão vai atrás com a sua cabeleira esvoaçante. Chegou pelo setor esquerdo, cruzou no segundo pau, vai pintar o gol. Passa a direita, a esquerda, melhor dizendo, a direita de frontal do Julimar. Ele praticamente perde o gol, Vladimir. Ele toca de cabeça sozinho. Era só para escorar, talvez de peito faria o gol. Mirassol perde uma grande chance no segundo tempo. Outra chance perdida clara do Mirassol, né? Você disse bem, teve liberdade ali. Não subiu nada o Lucão para tentar impedir o cabeceio. Aí o Julimar até tocou de cabeça, mas muito fraquinha, a bola foi para fora. Que chance de desperdício. Mirassol 6, vamos a 51. Esse é o chamado gol perdido. Julimar de olho fechado. Se projetou ali entre o Mike e o Lucão, que não foram pro lance, não disputaram, e o Guarani escapou de tomar o gol aí no finalzinho. Regis rouba a bola e sofre a falta! Na ponta direita, falta para o Guarani. Enquanto aqui observo a Delimara Monteiro, quarta árbitra levanta a placa mostrando 6 minutos. Portanto, vamos a 51. Vamos a 51, 45 e 55. Agora é falta para o Bugrão, Vlad. A falta foi para cima do Regis, já tá se levantando. E a dupla tá ali, tanto o Diogo Matheus quanto o Mike para cobrança. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escolha Paraflu. 46, falta pro Grão, ponta direita. Vai se posicionando o Mike para fazer a cobrança. Tava por lá também o Diogo Matheus, já saiu da posição da cobrança. Quem sabe para uma jogada ensaiada. Regis e o Diogo Matheus estão fora da grande área. É o Mike posicionado. Atenção, perna esquerda, parte, levanta muito forte no segundo pau. Toca de cabeça a zaga do Mirassol, colocando para fora, escanteio, Vladimir. Era quem estava ajudando a zaga lá, era o Julimar. Ele quem colocou a bola pela linha de fundo, escanteio. Se mantém no ataque o Guarani em busca do gol da vitória. Sexto escanteio para o Guarani no jogo. Contra 3 escanteios o Mirassol. Torcedor alviverde atrás do gol do Muralha, sente o momento e vai fazendo o seu som soar mais alto no estádio Maião. 47 minutos. Escanteio para o Bugrão. De lá para cá, gol da direita. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre. Lá vem ela, bola levantada. Tirou a zaga amarelinha, voltou, rebote, Regis, encheu o pé. Pra fora do gol! Passa isso aqui!
Que vai pra fora do gol, um pecado, quase o Regis faz o gol, Vladimir. No rebote, né? A zaga tirou no primeiro momento, aí o Regis chegou batendo com muita força. Desviou no jogador do Guarani no meio do caminho, foi pela linha de fundo. Tiro de meta, quase o gol da vitória. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos, um casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. Guarani melhor no finalzinho do jogo. Agora tem mais um contragolpe. Vem pelo setor esquerdo do campo. Lançado o Derek na boca do gol. Bola safada, correu demais. Muralha fez a defesa. Vladimir, que contragolpe louco esse. Iago Teles foi quem puxou o contra-ataque, fez o passe ali pro Derek, a bola ao Mirassol. Mirassol responde. Na boca do gol, vai fazer. E fez. Impedido. Fez impedido. Agora vamos ver o VAR. Levanta o instrumento, a bandeira Leandra Aires Cossetti. Ela que é paulista. Camilo tá lá reclamando. O Gleger já disse que houve um toque de mão. Ela mostrou ali, né? Ela faz o movimento tá toque certo, de mão. Não. Ela não deu impedimento, ela deu um toque Vamos de ver. mão. Exatamente, toque de braço. O replay acontecendo, os nossos Até comentaristas não com o canal havia aberto. impedimento, não havia impedimento. Dominou com o braço. Ele levou com a mão direita. Claramente, Gol vai ser anulado. claramente com o Toque de braço. mão, claro. Nossa, Claro, toque de mão. não precisa nem VAR. Essa o VAR Demir Gomes já matou. Esse é o Tigrão, mas é pra ficar atento, hein, Guarani. Quase toma um gol. E vem pela direita de novo. Lá vem Mirassol. Levantamento na boca do gol. Bruno José tira. Mas o rebote volta pros caras aqui na entrada da grande área da meia-lua. Pelo setor intermediário, Fernandinho. Rouba por baixo, tira Derek. Rebote voltou para Matheus Barbosa. 49, ele prometeu até 51. Estica demais a bola pelo setor esquerdo. Dá um turnover. Bola de presente para a equipe da casa. Agora ataca pelo setor direito do campo. Julimar vem com ela dominada. Ajeitou. Sai da grande área para receber o camisa 17, Fernandinho. Abriu atrás para a presença do Guilherme Biro. Se joga na bola o jogador do Guarani para evitar o ataque. Ganha a falta. Ganha a falta e o clima esquenta e vai pintar cartão. Pelo menos ele saiu com toda a volúpia para mostrar e mostra cartão, Vladimir. Guilherme Biro, meia dúzia da equipe do Mirassol, recebe cartão amarelo. E o Moser ficou bravo porque foi marcada essa falta de ataque do Mirassol. Não dá pra dizer, hein, Gleger, que garra tá faltando. Nesse final, os caras do jogo Guarani estão se jogando na bola de todo jeito. Não, garra não tá faltando de jeito nenhum. Agora o Guilherme Biro, ele foi por cima no Barbosa, hein, cara. Ficou barato o cartão amarelo pra ele, hein. Ele foi extremamente por cima, depois foi lá gesticular com o Alan Santos. E eu acho, o Gleger, que ele deu o cartão pela rusga com o Alan Santos. Acho que nem foi pela falta que ele deu esse cartão. Cara, mas ele foi muito por cima. A imagem agora é clara, né? Mas assim, é aquele sprint final. Ele tá faltando o quê? Poucos segundos. Eu acho que é jogo pra empate, viu, o Roger? Vamos ver, a Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Deve acrescentar mais um minutinho por conta dessa paralisação. 50-32. Reta final de jogo, ele prometeu até 51. Alô, Bruna. Alô, Vanderlei Conte. Alô, Maicon Santos, Davi. O Paulo. GFC, Maicon Santos, Márcio Gleibson, todo mundo aqui no chat do YouTube da Bandeirantes, quase chegando a 2.700 ao mesmo tempo. É sensacional, obrigado. Não falei? Ela ia dar mais um minuto a mais, vamos a 52, portanto, reta final do jogo. O empate destes dois com um ponto a mais, ainda com chances, mas a vitória para o Guarani seria fundamental. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango. Casquinha sequinha e fininha, tempero suave para você. O preparo é prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Eu vou pedir o auxílio dos nossos comentaristas para falar dessa reta final do jogo. Enquanto nós resolvemos, não precisa mais. Aqui já tá tudo certo. Os deuses do rádio nos ajudaram. Minha Nossa Senhora nos ajuda. Muralha, emoção lá, emoção aqui. Muralha pega a bola, já sai pro jogo com o Luiz Otávio. Ele triangula com o Rodrigo Santos, volta com o Luiz Otávio. Ele finta o Derek, já vem pro jogo, 51-48. 10 segundos, último ataque do jogo. O Camilo vem pra dominar a bola. A zaga do Guarani tira com o Matheus Barbosa. Um bicão, botou pra correr no campo de ataque o Regis. Agora o último ataque é do Guarani. Vai pegar a bola o Alex Muralha, mas o árbitro apita. João Vitor Gobi mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. 0 Guarani, 0 Mirassol. O Bugrão vai a 55 pontos, o Mirassol a 53.
A bronca fica para o Brinco de Ouro. Vai ter que vencer todos os jogos em casa e ainda beliscar pontos também jogando fora de Campinas. Um jogo vencível, mas o Guarani se desfraldou pro ataque só na reta final do jogo e por isso empatou em 0-0. Vem aí o apito final, vem aí Edu Pinheiro. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bandeirantes, futebol. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Olha, o público não foi divulgado, Mirassol 0, Guarani 0, mas antecipadamente, nosso muito obrigado, pessoal do YouTube. Tivemos 48 mil visualizações durante a transmissão. A nossa maior transmissão ultrapassou até o derby, o último derby que transmitimos aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Isso só aumenta a nossa responsabilidade. Olha, o Vladimir Catarino, 0-0, ninguém tomou terceiro amarelo, contusão séria não teve, e agora, nas duas próximas sexta-feira, 20h30, Catarino. Exato, né? O Guarani jogando nos embalos de sexta-noite. Na próxima sexta-feira, jogo contra o Botafogo, em Campinas, né? No Brinco de Ouro, 9h30 da noite. O Guarani, agora, a matemática não é tão complicada, né, Edu? O Guarani precisa vencer os 3 jogos que fará em casa, né? Chega aí a 9 pontos nessas partidas, alcançando a marca de 63, precisando beliscar pontinhos fora, quem sabe na partida seguinte contra o Londrina. Para a partida contra o Botafogo, o Guarani, nenhum problema, nenhum desfalque, Edu. Muito bem, o Guarani é o quinto colocado com 55, Juventude também 55, mas uma vitória a mais. O único clube que pode ultrapassar é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino joga amanhã em Ribeirão Preto contra o Botafogo, se vencer vai a 56. Bom, gente, é o seguinte, vamos lá, Tigrão, vamos dar uma comentada nesse Guarani que entrou com 2 surpresas. O Pablo Tomás e o Bruno Mendes começaram atuando, depois é que entrou o Bruno José no lugar do Pablo Tomás, depois que entrou o Derek no lugar do Bruno Mendes. Uma alteração no intervalo, saiu o Bruninho, entrou o Regis também. Olha, 0-0 no placar, e nas finalizações,
nas chances, eu tenho 3 de cada lado aqui. No Mirassol, do Zé Roberto, a 29 primeiro tempo, chutou para fora. A C19, segundo tempo. Um lance, em 2 lances, uma falta lateral cobrada, muito perigo. No primeiro pau, não tinha ninguém. O cara do Mirassol entra sozinho, cruza, a bola viaja a pequena área, ninguém do Mirassol para tocar. E na sequência, a bola é trabalhada e um chute, uma defesa do Pegorari. E o Julimar perdeu um gol de cabeça incrível a 45 do segundo tempo. E o Guarani fico com a tentativa de letra do Lucas Araújo, a 19 do primeiro tempo. Eu fico com o Bruno José, lançado a 32 segundo tempo, entrada da área, chutou por cima, lançamento do João Vitor. E eu fico com a sobra do Regis, a 47, escanteio cobrado, sobrou para ele, uma batida e um chute raspou o travessão. 0-0, Tigrão, queremos ouvi-lo. Um jogo tecnicamente fraco, um jogo onde o Guarani, para mim, deu bobeira. O resultado é bom. O resultado é bom, mas esse negócio de falar, não, tá obrigado, tem 9 pontos, tem ganho. Não há garantia de que vai fazer 9 pontos em casa. Tem possibilidades. Mas se você consegue antecipar isso, muito melhor. Não há essa garantia de que a equipe vai em casa ter 100% de aproveitamento. E vamos fazer a segunda análise dos últimos 3 jogos do Guarani. 9 pontos disputados, 2 conquistados. E está todo mundo chegando. A única grande vantagem, a única parte positiva desse resultado de hoje é que o Guarani manteve a diferença de 2 pontos com relação ao Mirassol e, para mim, tira o Mirassol da briga. Mirassol, a chance dele era hoje de se meter lá entre os pretendentes. Ah, mas matemática, não sei o quê. Mas eu acho que o Guarani deu uma matada no Mirassol aí. Esse é o ponto positivo. Agora eu pergunto para quem nos ouviu e para quem viu o jogo. O Guarani teve as suas 2 grandes chances, porque esse misto de calcanhar aí com uma chilena do Lucas Araújo no primeiro tempo, ele não tinha o que fazer, ele deu stop para trás, mas o Muralha estava na bola, o Muralha protegeu sentindo que ela ia fora. Então um perigo bastante relativo. Agora, quais foram os 2 grandes lances do Guarani na partida? Ora, uma com o Bruno José lançado pelo João Vitor. Bruno José tentou tirar do Muralha e botar no ângulo, chutou muito bem, ela passou muito perto, eu achei que essa bola estava dentro. E depois o Regis, que não é alto, numa bola erguida, uma falta lateral, batida pelo Mike, a zaga tirou e o Regis estava no lugar certo e na hora certa. E uma zaga experiente como essa do Mirassol, tira para frente, tira exatamente na faixa central de entrada da grande área, um pouco antes da meia-lua. O Regis é um grande chutador, não vive um bom momento, não tem mobilidade, não tem explosão, não tem intensidade, mas se a bola chegar nele em condições de ser batida, olha, o Muralha sequer sairia na foto, e ela passou a 4 dedos do travessão do goleiro do Mirassol. Então, quando que o Guarani foi agudo e quando que o Guarani esteve a pique de fazer o gol? Depois que ele foi armado para jogar no contra-ataque. Depois que ele teve velocidade do Bruno José e velocidade do Derek. Ah, mas o Bruno José não estava 100% e foi poupado. Ok, tá explicado. No caso aí, o Loser deve até falar a respeito disso, Humberto. Deve até falar a respeito disso. Agora, o Bruno Mendes, porque treinou bem, e você jogando acuado no seu campo, sem ter uma jogada de fundo, sem um cruzamento aéreo durante a partida toda, de bola rolando, só em bolas paradas, nenhum cabeceio do Bruno Mendes, e o Bruno Mendes vindo buscar bola na intermediária do Guarani e na linha demarcatória de meio campo, com muita dificuldade para dominar, para girar, para tentar encarar a marcação, sem velocidade, e você jogando acuado e abrir mão da velocidade, então errou o Loser. O resultado não é ruim, volto a dizer, mas eu vi o Mirassol aqui atentamente, não tem nada de excepcional, e o Guarani poderia sim ter tomado o gol a 45 minutos do segundo tempo. Aliás, o gol estava feito, a jogada foi do Camilo, e ele botou na cabeça do Julimar.
E a zaga falhou e o Pegorari não saiu. Ficou estático em cima da linha. E o tal do Julimar vai de olho fechado. Lucão pregado e Mike não fechou. O Julimar sozinho, da risca da pequena área, ele e o Pegorari, ele cabeceou de olho fechado e botou para fora. O Guarani teria perdido o jogo, teria recebido um merecido castigo por não ter mostrado coragem, por não ter sido ousado, pelo seu treinador ter pensado errado na escalação inicial e pela falta de personalidade e de confiança do Guarani. Não é ruim o resultado, mas era um jogo muito viável de ser vencido. E o Guarani não venceu. Poucas chances de ambos os lados, chances agudas, poucas também, mas o Mirassol mandou no jogo. O Guarani correu todos os riscos que poderia ter corrido de perder, não tinha contra-ataque, porque o time veio para se defender e para priorizar o empate. Quando teve lampejos de contra-ataque, poderia ter vencido. E aí eu pergunto, por que usar um expediente de velocidade só depois dos 35 do segundo tempo? Por que não, pelo menos desde o início do segundo tempo, para ganhar o jogo e respirar com um pouco mais de tranquilidade e adiantar e encaminhar de uma maneira um pouco mais concreta a sua classificação? Então não gostei da estratégia. Mas você está dizendo que o resultado foi bom e não gostou da estratégia? Não, um resultado que deixa o Guarani fora do G4, que serve, sim, nesse aspecto, para dar uma aniquilada no Mirassol, só isso. Agora, se quem está à frente vencer, e se o Novo Horizontino ganhar do Botafogo amanhã em Ribeirão, o Guarani cai para sexto ou sétimo, e vai ver a distância dele para o quarto colocado aumentada. Então, não foi de todo ruim, mas time que quer subir, time que quer chegar, time que planeja para chegar, não pode, numa partida dessa, administrar migalha de 0-0. Então, eu gostei parcialmente do resultado, não gostei do desempenho e não gostei da estratégia do Guarani Futebol Clube, meu caríssimo Edu Pinheiro. Grande Tigrão, hein? Mirassol 0, Guarani também 0. Um abraço para Perna e Aline. Perna e a sua namorada Aline, eles são em Mirassol, aliás, presença da torcida bugrina lá em Mirassol. Oi, Glega, vamos comentar então, hein? 0-0. E aí, Zorzinho? Eu não gostei do resultado. Eu acho que por uma equipe que está tentando brigar por uma das vagas, olha, por exemplo, o Tigrão estava falando aí agora, mas eu vou aqui passar resumidamente. O Sport está com 32. O Sport vai jogar na rodada, né? Vai pegar a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento, lá na Ilha do Retiro. Possivelmente vai vencer. Vai a 59. Né? O Guarani, com esse empate, foi a 55. O Juventude, que vai jogar em casa também, isso. Vai jogar contra o Londrina, né? O Juventude. Joga amanhã, isso, com o Londrina. Exatamente. Amanhã, 18 horas. Provavelmente vai vencer. Vai a 58. Então aí o Guarani... E olha, tem o Novo Horizontino, que joga amanhã, e para mim o Novo Horizontino é favorito no jogo. E aliás, esse jogo será transmitido pela TV Bandeirantes, estaremos lá na tela da Band. Amanhã, Botafogo e Novo Horizontino, amanhã a partir das 5 da tarde, das 17 horas. O Novo Horizontino ganha, vai a 56, ou seja, o Guarani de quinto já vai para sexto. E aí o que acontece? Vai para sexto com 3 pontos atrás do que abre o G4, que é o Juventude. Então olha para você ver a dificuldade. Então para mim é um resultado horroroso. E fazendo uma análise do lado do Mirassol, ruim também. Porque o Mirassol tá jogando em casa, se ganha o jogo, ele passa o Guarani, vai a 55, né? Ficaria com a mesma pontuação que está o Juventude e o Guarani hoje. Então, assim, ruim. Resultado ruim para os dois. Agora, o Guarani, eu acho que faltou uma leitura, né? Eu acho que faltou coragem, digamos assim. O jogo fora de casa, o empate bom resultado. Não. O empate é bom resultado, fora de casa, numa circunstância diferente. Por exemplo, se o Guarani tivesse empatado com o Sport, vencido o Vila, empatado com o Sport, ou com Vitória, desculpe, né? E empatado com o Mirassol. Opa, aí legal, porque aí o Guarani em 9, né, teria vencido 5. Mas não, em 9 o Guarani venceu 2. 2 pontos apenas.
brigando por uma das vagas. Então, ruim. Em 3 jogos o Guarani só fez 2 pontos. Ruim, repito. Resultado ruim. Faltou coragem pro time. Por que eu digo que faltou coragem? Porque eu, Tigrão, nós estamos aqui o jogo inteiro falando. Velocidade. Pela estratégia vai ficar atrás, não tem problema. O Guarani estava bem organizado atrás. Tanto que não tomou gol. Mas erradamente. Porque quando você está atrás e precisando ganhar o jogo, você precisa ter velocidade. E aí não dá para você colocar, por exemplo, o Bruno Mendes. Nós vimos aí a hora que o Derek entrou. Começou a melhorar as coisas. Não dá, por exemplo, se você precisa de velocidade, tirar o Bruninho e colocar o Regis. Não faz o menor sentido. E tava a gente batia o olho no jogo e dava para ver que o jogo pedia velocidade. Então, assim, eu acho que faltou sim um pouco de coragem, faltou o Guarani acreditar que poderia chegar lá em Mirassol e ganhar o jogo. Porque time tem para isso e mostrou dentro da partida. Que ainda criou uma oportunidade ou outra. O Bruno José naquele chute do Regis, né? Teve aquela outra jogada do Bruno José numa belíssima metida de bola do João Vitor. Então faltou coragem. Se o Guarani realmente tivesse acreditado um pouco mais, poderia ter vencido o jogo, Edu. Bom, é o seguinte, na pontuação, já vou explicar aqui a da Uesco, tá? A nossa promoção de hoje continua a da Uesco, você já conhece, mas vou repetir aqui, pessoal participando. Olha, o Vitória, o Atlético Goianiense, Sport Juventude, hoje na frente do Guarani, nesse momento, essas equipes, nós temos confronto entre elas, tá? Nós temos confronto entre elas, vai ter Vitória e Juventude daqui a pouco, vai ter Vitória e Juventude, vai ter Vitória e Sport, e vai ter Sport e Atlético Goianiense. Pelo menos tem 3 confrontos entre essas 4 equipes, repito, hoje na frente do Guarani. Desde que, evidentemente, o Guarani faça a lição de casa. Dos 5 jogos que restam, são 3 no brinco, né? Guarani e Botafogo na próxima sexta, depois Londrina lá na outra sexta-feira, depois Guarani e Criciúma, Guarani e ABC e sai na última lá em Goiânia contra o Atlético. Bem, gente, 0-0 é o seguinte, a promoção da Uesco, valendo uma furadeira Uesco, sensacional. Nesse momento, você no YouTube, aqui embaixo tem o número do WhatsApp, tem uma senha. E para esse WhatsApp, mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Você estará concorrendo, é um CPF por vez. Não adianta mandar 10 mensagens, 5, seria um prazer, mas o sistema não aceita. É apenas um CPF, manda da sua mulher, do seu filho, fala pro vizinho, fala pro amigo. No apito final, vamos divulgar o vencedor, a produção vai entrar em contato e o sorteio é feito pelo site O Sorteador. Olha, eu tenho aqui a ficha técnica, já o craque Uesco. É craque Uesco, mas a furadeira elétrica Uesco vai para você, ouvinte da Bandeirantes. Eu tenho aqui também, deixa eu ver o que mais aqui, a ficha técnica, tem depois a sorte, a defesa e a sorte do jogo. E depois tem também o gabarito, conceito jogador por jogador. E quem sabe eu tenho também uma fala do Humberto Louser. Vamos aguardar. Agora 23h44, daqui a 16 minutos. Aniversário do amigo Batista. Amanhã, 21 de outubro. Batistão aniversariando, nosso grande comandante. 23, repito, pulou e 45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000, agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência, novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code, pagamento com cartão de crédito, check-in, mais catracas, desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store e muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô, amigos, a estratégia do Loser é ganhar 9 pontos em casa e mais 3 contra o Londrina. Tem bola pra isso, então esse pontinho tem que ser valorizado. Assinado João Paulo de Moraes. Alô, João Paulo, um abraço, hein? O craque do jogo, Mirassol 0, Guarani 0. Ele narrou aqui, mas que baita trabalho, baita narração. 49.800 visualizações, aumentou nosso muito obrigado só no YouTube. Alô, Roger Williams, o craque. Olá, Edu, um abraço pra você, o pessoal ligado neste apito final. Meu voto, Lucas Araújo, volante / atacante, já que veio dos pés dele aí as principais chances de gol do Guarani no jogo, surpreendeu e ele é reserva, bem pontuado pelo Tigrão no decorrer do jogo. Pra mim, Lucas Araújo, o craque da partida. Um abraço pra você, Eduzão. Até a próxima. E eu gostei desse pontinho do Bugre. Tem que faturar em casa agora e rumar firme rumo ao acesso pra elite em 2024. Valeu, Edu! Bom, um grande abraço, viu? Um descanso merecido pra você. Grande Roger Williams, grande narrativa. Agora, Vladimir Catarino, o craque. Fala, Edu. Meu voto vai pro Lucas Araújo. Pra mim, ele substituiu muito bem o Matheus Bueno, né? Tanto defensivamente e também criou oportunidades ofensivas. Por isso eu voto no Lucas Araújo, pra mim, o craque do jogo. Edu? Muito bem, parabéns pelo trabalho. E Vladimir, até segunda, se Deus quiser, ou a qualquer momento, edição extraordinária. Vamos lá, Zorzinho, o craque. Eu vou ficar com meus companheiros. Lucas Araújo, conceito bom. Tigrão, 3 votos, já tem Lucas Araújo. Tá faltando o seu craque do jogo, craque Uesco. Gostei também, aliás, dei destaque a isso no intervalo do jogo. Poucas opções, o Guarani não teve um grande destaque. Mas, como ele já ganhou, sabe para quem que eu vou dar o voto ou não? Só para você ver a importância desse jogador, pro Bruno José. Um chute perigosíssimo que poderia ter dado a vitória pro Guarani, numa puxada de contra-ataque em alta velocidade, e em outra puxada em alta velocidade, o cruzamento, e por um tris que o zagueiro da equipe do Criciúma, do Mirassol, o Rodrigo San, que tinha amarelo, não meteu contra. Ele se jogou na bola porque ela ia chegar no Derek para fazer o gol. Outra jogada do Bruno José. Então meu voto, com menção honrosa para Lucas Araújo, que realmente foi muito bem, é de Bruno José. Perfeito, então deu 3 votos contra 1, né? O Lucas Araújo, eleito craque Uesco, que mais finalizou hoje, Lucas Araújo. Já vamos rever aí os lances
na defesa e a sorte do jogo. Agora eu vou falar para você que da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção é a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil. E para comemorar, trouxe uma chuva de lançamentos para você, tá bom? São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas, que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. E isso sem contar com a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para lhe atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. W-E-S-C-O, Uesco. Por falar em Uesco, então participe no YouTube, tem o número do WhatsApp, você no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tem o número do WhatsApp, tem uma senha, e para esse WhatsApp mande seu nome completo, o seu RG, e essa senha estará concorrendo à furadeira Uesco. Dentro do apito final vamos divulgar. Você quer ver? São 23h52. Vamos até 1h15, tá? Até 1h15, meia-noite e 15. Meia-noite e 15. A turma da técnica aqui quase caiu da cadeira. O nosso horário é até 1 da manhã. Não sei se vai chegar até 1 da manhã, mas... Eu também, quase caí da cadeira aqui, Edu. Eu fiz de propósito porque... Vou falar pra você, rapaz, você vai matar o comentarista. Esses jogos 20 e 30 é demais, é tarde pra burro. Pelo amor de Deus, é tarde mesmo, viu? Mas, graças a Deus, com a companhia dos amigos da Bandeirantes, então meia-noite e 15, a gente encerra a promoção para meia-noite e meia, por aí, a gente divulgar o vencedor, tá? Muito obrigado pelo seu carinho. 23h53, Mirassol 0, Guarani 0, já a ficha técnica. A defesa é a sorte do jogo. E o gabarito conceito, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. E até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, ficha técnica na Rádio Bandeirantes, lá em Mirassol e Guarani. O Guarani entrou com Pegorari no gol, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos retornando e o Mike, Lucas Araújo, Matheus Barbosa e Bruninho, Pablo Tomás, Bruno Mendes e João Vitor. Acenta o Bugre, primeira alteração no intervalo, sai o Bruninho. Entrou o Regis, depois a 19, segundo tempo, saiu o Pablo Tomás, entrou Bruno José. Depois a 29, segundo tempo, sai Lucas Araújo, entra Bernardo e a 36, as duas alterações finais. Saiu Bruno Mendes, entrou Derek, saiu João Vitor, entrou Iago Teres, a equipe do técnico Humberto Louser. Olha o Mirassol com Alex Muralha no gol, Lucas Ramon, Rodrigo San, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Neto Moura, Chico Kim, depois Fernandinho, Danielzinho e Gabriel, depois Camilo, Zé Roberto, depois Christian e Negueba, depois Julimar, técnico Mozart. Apitou João Vitor Gobi, de São Paulo, amarelo pro Guarani, Alan Santos e o goleiro Pegorari. E para o Mirassol, Rodrigo San e o Guilherme Biro. Olha, o público, 5.545. 5.545 e a renda, 65.670. E o Mirassol fez promoção, o ingresso mais barato custou R$5. Mirassol e Guarani 0-0, a ficha técnica aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa é a sorte do jogo. Começa o lance 1, meu caro Gabriel Ribeiro, lance 1, 5 minutos. João Vitor, ele foi lançado pelo Mike, comecinho, mas o Mirassol apertava. Mirassol em cima, primeira escapada do Bugre, o Mike lança João Vitor. Lá vem Bugrão, ponta esquerda, João Vitor escapou na boca do gol, vai fazer o gol, bateu cruzado, passa na boca do gol de Muralha e sai do outro lado e arremesso lateral, que chance pela ponta canhota em Vladimir. Não tinha o Mirassol teve também, mas chutava pra fora, não concluía dentro da área, tocava, 19 minutos em Lucas Araújo, volante, eleito aqui o craque Uesco, tentou de letra. É Mike, perna canhota, partiu, levantou, subiu, a zaga amarelinha, mas o rebote é do Bugre, o rebote é do campeão brasileiro, fora da grande área, Bruninho levantou de boca do gol, tentou de letra pra fora, passa a direita do gol! E passa perto, Lucas Araújo tentou um toque de letra, quase um golaço em Mirassol, Vladimir. Por falar em Lucas Araújo, 11 segundo tempo, vamos lá, Roger Williams, Lucas Araújo tentando, foi a primeira defesa do goleiro Muralha. Bola sobrou o grande fora da grande área, bateu Lucas Araújo, defendeu Alex Muralha. Encaixa firme num chute forte, rasteiro no volante bugrino, Vladimir. O jogador que mais tem dado foi trabalho. A primeira defesa de um goleiro no jogo, foi a 11 do segundo tempo. Fala, vamos lá, 19 segundo tempo, por ordem cronológica. Olha, tudo surgiu numa falta lateral para o Mirassol cobrar. Essa falta, ela é cobrada, no segundo pau surge alguém do Mirassol sozinho. O Pegorari, né, se manteve ali tentando fechar o ângulo, e aí esse cara sozinho cruza para pequena área, a bola viaja, ninguém toca, sorte do Bugre. Depois ela tem a continuação da jogada, tem o chute e a defesa do Pegorari, juntando tudo, sai assim com Roger Williams. 2 para cobrança, Danielzinho parte, levanta, fechado o segundo pau, jogar ensaiada, vai pintar o gol, passa na boca do gol, mas tá vivo, o rebote vem da direita para esquerda, para grande área, toque de cabeça, Pegorari. A jogada foi ensaiada, ela veio até o segundo pau, o Guilherme Biro escorou, ele podia ter feito o gol, preferiu servir e ninguém, pra sorte bugrina, estava lá para fazer o gol, Vladimir. Mas sozinho, né? Falhou na marcação. Tem uns 3 minutos depois que Bruno José em campo, 13 minutos em campo, Bruno José, estamos a 32 segundo tempo, o João Vitor lança Bruno José, penetra, não chega a penetrar, porque na entrada da área, já na risca da grande área, ele chuta e passou, raspou, hein? Ó o Bruno José aí. João Vitor meteu pra correr, o Bruno José partiu, é contra 2 contrários, bateu pro gol, pra fora do gol!
quase numa bola enfiada por uma bola. No contragolpe, João Vitor rolou, Bruno José partiu sem impedimento, ele bateu pro gol, fez certo. Não tinha mais ninguém pra tocar. Ele soltou um balaço, tentou encobrir Muralha, quase a sorte de Muralha. E pra falar em sorte, o Pegorari também teve sorte. Teve muita sorte, 45 minutos. O Camilo, ex-ponte, trabalha uma bola perdida, mas vai lá na linha de fundo, trabalha e cruza, como se fosse um escanteio, tal do Julimar, de cabeça, sozinho. Quando eu olhei assim, ó, eu vi a bola entrando, hein? E a zaga bugrina falha, mas ela saiu. Oi, Roger William. Camilão vai atrás com a sua cabeleira esvoaçante. Chegou pelo setor esquerdo, cruzou no segundo pau, vai pintar o gol. Passa à direita, à esquerda, melhor dizendo, à direita de frontal do Julimar. Ele praticamente perde o gol, Vladimir. Ele toca de cabeça sozinho. Era só pra escorar, talvez de peito faria o gol. Mirassol perde uma grande chance no segundo tempo. Já estamos no dia 21, aniversário do amigo Batistão. Parabéns, Batistão. Saúde e paz pra você. Grande Batistão, mais um aniversário. E 47 o Regis, hein? O Regis ficou com a sobra. Acho que foi um escanteio. E também raspou, mas da balada o Regis que entrou para o segundo tempo e o lance foi assim. É escanteio para o Bugrão, de lá pra cá, gol da direita, vai Bugre, lá vem ela, bola levantada, tirou a zaga amarelinha, voltou, rebote, Regis, encheu o pé, pra fora do gol! Passa isso aqui, vai pra fora do gol, um pecado, quase o Regis faz o gol, Vladimir. Jorginho, falar pra você, está difícil, defesa mesmo, só teve uma, né, acho que o Lucas Araújo, que o Muralha defendeu, e uma do Pegorari, aquela que o lance vai no segundo pau, tem o cruzamento, pequena área, ninguém pega, tem a sequência, foram duas defesas, uma de cada lado. O resto, bolas perdidas, né? Foi a sorte do jogo. E aí, Zorzinho? Edu, eu vou ficar com a defesa, né? O quadro é a defesa do jogo, então eu vou ficar com aquela defesa do Muralha no chute do Lucas Araújo. Isso, é o lance 5-11 do segundo tempo. E pra você, Tigrão? É a minha também, lance que o Roger Williams descreveu com muita precisão, exatamente assim. Bola sobrou o Bugrão de fora da grande área, bateu Lucas Araújo, defendeu Alex Muralha, encaixa firme num chute forte, rasteiro do volante bugrino, Vladimir. O jogador que mais tem dado trabalho à defesa do Mirassol é o volante. Muito bem, a promoção continua, agora 00:03, você tem mais 12 minutos de promoção, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui embaixo nós temos o número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, mande por favor seu nome completo, CPF e essa senha estará concorrendo a uma furadeira elétrica da Uesco, que é sensacional, espetacular. O nosso WhatsApp bombando também. O Tony flamenguista, tem que lembrar o aniversário do Pelé. O Pelé faria aniversário na segunda-feira, dia 23, né? Claro, tem que lembrar, não, sem dúvida nenhuma. Grande Tony, um abraço pra você, viu, Tony? Muito obrigado mesmo. Olha, na sequência vem aí o gabarito, hein? Jogador por jogador, tintim por tintim. Como é que foi? Qual o conceito? Hein? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Aguardem! 00:04. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba.
O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. E o Tony Flamenguista faz dia 28 de outubro, né, Tony? Então, antecipadamente, saúde e felicidades para você. Grande Tony, grande ouvinte, muito obrigado. Vamos lá, Greg Zorzin, Tigrão, o gabarito conceito. Vamos lá, Mirassol 0, Guarani 0. Qual é o conceito do jogo, hein, Zorzin? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Regular, melhor o primeiro tempo. E para você, Tigrão? Para mim, jogo ruim e melhor o segundo tempo. Público 5.545. Vamos lá, goleiro Pegorari. Fez uma defesa, teve assim, cruzamento que tirou, escanteio que também deu uma tirada. O Pegorari também teve sorte, muita sorte, tem que ter sorte, aquela cabeçada do Julimar, hein, Zorzinho? A 45, segundo tempo. Sim. E na reposição, o Pegorari hoje, no primeiro tempo, você vê a saída de bola, quando ele dava com os pés aí para lateral, não foi assim muito feliz, muito eficiente. Mas juntando tudo, como é que fica o Pegorari hoje, Zorzinho? Juntando tudo, contando com a sorte, conceito regular. E foi amarelado, teve a 31 do segundo tempo, tentou dar uma segurada ali e tal. No primeiro tempo, bateu boca com o árbitro, então esse é o conceito do Pegorari. Diogo Matheus, Tigrão, cobrou os escanteios, é bem verdade, teve uma falta lateral a 45 do primeiro tempo, colocou na muvuca, mas a zaga aliviou para escanteio. Teve um lance que ele saiu a 39, forçando a memória, primeiro tempo, saiu errado, perdeu. É que o Zé Roberto chutou por cima, né? Zé Roberto com terríveis problemas técnicos hoje, e até você sinalizava aí, e o Diogo Matheus pediu desculpas. Enfim, completando 91 jogos, é o capitão do time, Diogo Matheus. Atuação discreta, porém sem comprometer, regular. Lucão e a volta de Alan Santos. Guarani firme na defesa, você vê com Humberto Loser em 21 jogos, Rosinho. Humberto Loser só teve uma partida que sofreu 2 gols, que foi a última até então, a penúltima lá em Salvador contra o Vitória, né? Contra o Vitória. Contra o Vitória. Então o Guarani não é de tomar gol, enfim, volta à zaga titular, que também teve sorte nesse lance aí na cabeçada do Julimar. Cadê a zaga, não é? Quem foi amarelado hoje foi o Alan Santos. O Mirassol também levantou muitas bolas de forma antecipada, premiando aí a zaga bugrina, essas e outras, Lucão e Alan Santos. Eu acho que não comprometeram, não. É um jogo difícil, jogo duro, a equipe da casa pressionando, e na minha opinião se saíram bem. Conceito regular para os dois. E para você, Tigrão, Lucão e Alan Santos? Regular, mas poderia cair esse conceito. Aliás, tem torcedor do Guarani mandando mensagem aqui pra mim e dizendo que o craque do jogo foi o Julimar. Quebrou o galho do Guarani hoje, foi o grande destaque. E naquele lance não tava nela o Alan Santos, mas tava o Lucão e o Mike. Então, sabe, se ele fica parado e deixa a bola bater na testa, ela entra. Não sei o que ele fez, botou pra fora. O Pegorari tava só rezando, né? Então, como não saiu o gol, o erro de posicionamento acaba, obviamente, sendo minimizado e tendo uma menor repercussão. Conceito regular para ambos. Vamos lá, Zorzinho, vamos lá pro conceito do lateral esquerdo do Mike. Ele, no primeiro tempo, o Mirassol forçou muito o jogo por ele, era o jogo todo, né? Forçou pelo lado dele, acho que não teve vida fácil. E de bom, ele teve um lançamento para o João Vitor, a 5 minutos de jogo, aquele lance que nós reprisamos aqui no comecinho, uma enfiada do Mike. Essas e outras aí, como é que foi o Mike? Não comprometeu, conceito regular. Vamos lá, Tigrão, Lucas Araújo e Matheus Barbosa, analisando a dupla de volantes, o Matheus Bueno foi expulso contra o Vitória, então foi para o jogo o Lucas Araújo.
Teve 3 finalizações, enfim, mas foi o que mais... o Lucas Araújo, que mais finalizou, foi eleito aí o craque, o Esco, e o Matheus Barbosa, com seu enorme pezão. Lucas Araújo, que foi até 29 em segundo tempo, e o Matheus Barbosa, que atuou o tempo todo, Tigrão. Matheus Barbosa guardou um pouco mais de posição, Lucas Araújo saiu, tanto é que foi o que mais finalizou e protagonizou ao Muralha a defesa do jogo. Então, para o Barbosa, regular, e para Lucas Araújo, conceito bom. E para você também, Zozinho, você tem o direito, já que foi uma dupla feita pelo Tigrão, você complementando aí Lucas Araújo e o Matheus Barbosa. O Lucas Araújo para mim foi muito bem mesmo, surpreendendo inclusive, né? E aí a gente tem que concordar com o Humberto que todas as vezes que ou não joga o Bueno ou não joga o Barbosa, o substituto de ambos é o Lucas Araújo. Para mim, o conceito bom para ele. E para o Barbosa, não comprometeu o conceito regular. Bom, na sequência de vocês dois também, porque Bruninho começou jogando, saiu no intervalo, entrou Regis para o segundo tempo. Ô Bruninho, Tigrão, você dizia no intervalo ou no começo do segundo tempo... Não, no intervalo, porque ele saiu. Ele pisa na bola e volta. Não estava sendo vertical. E o Regis teve uma chance aí no final do jogo, não sei se estava agradando também até então, mas deu uma cacetada, uma sobra na entrada da área, raspou o travessão. Bruninho e Regis, qual é o conceito? A vantagem de ter o Regis é essa, né? Ele pega muito bem na bola. E ele também roubou uma bola ali no meio-campo, como se fosse um volantão, se jogou na bola, ganhou e deu um contra-ataque perigoso para o Guarani. Regis também entrou sem, aquilo que o Gleger falou é verdadeiro, sem velocidade para fazer a transição e tal, mas o Bruninho estava muito mal. No fim, esse chute, lindo chute do Regis, no final, aí poderia ter dado a vitória para o Guarani. Ela passou a 4 dedos do travessão com o Muralha fazendo prece, para não tomar o gol. Então, regular para o Regis, e o Bruninho hoje parou em Rio Preto na ida, nem chegou a Mirassol. Parou 14 quilômetros antes, que é a distância que separa São José do Rio Preto de Mirassol. Bruninho ruim, Regis regular. E para vocês, Zozinho, o Bruninho, lembrando aqui, fez aquele cruzamento pro Lucas Araújo, que tentou de letra, né? O Bruninho que cruzou, e o Regis que teve uma chance, essa sobra aí no final do jogo. Muito pouco, né, pro Regis, muito pouco. O torcedor bugrino está até agora esperando o Regis, né? Que foi contratado como para resolver os problemas do meio de campo do Guarani e até o momento ele não consegue se firmar como titular. Eu não gostei do Regis, conceito ruim. E o Bruninho também não foi bem, conceito ruim também pro Bruninho. Vamos também nesse dueto aí. Vamos lá, Pablo Tomás começou jogando. Quem é o Pablo Tomás? Pablo Tomás é aquele que fez o gol contra o Vila Nova, nos acréscimos, gol do placar, empatou 1-1 e tal. Ele veio do Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso, por empréstimo. Hoje, o 8º jogo dele. Ele foi até 19 segundo tempo, Tigrão. Depois entrou o Bruno José. O Bruno José teve o seu voto como craqueuesco. Quem ganhou foi o Lucas Araújo, mas o voto do Bruno José foi seu. Teve uma chance, o Bruno José, lançado o que fora, a 32 do segundo tempo, na entrada da área, na risca já da grande área, foi daí, tinha que chutar porque a marcação estava muito em cima, chutou por cima. O que dizer de Pablo Tomás, depois Bruno José? O Bruno José é decisivo, né? Teve um outro puxada de contra-ataque aí que quase que ele gera um gol contra da equipe do Rodrigo San, né, da equipe do Mirassol, deu esse chute portentoso, recompôs. O Guarani acendeu com a entrada do Bruno José, essa é a verdade. E o Pablo Tomás ficou ali na... Então, Bruno José bom, Pablo Tomás ruim. Ele ficou ali naquela zona cinzenta, no limbo entre recompor e atacar. Não fez bem nenhuma coisa nem outra, hoje não. Entrou muito bem contra o Vila Nova e hoje não foi bem. Conceito ruim para Pablo Tomás e conceito bom para Bruno José. E antes que eu me esqueça, vocês me corrijam, por favor, o Bruno José não começou jogando porque teve um trauma no pé esquerdo, por isso que ele entrou a 19 do segundo tempo no lugar do Pablo Tomás. Oi, Zorzinho, Pablo Tomás e Bruno José.
O Bruno José é o titular da posição. E a gente percebeu ali, teve um lance que ele participa ali, depois volta mancando, ele estava ainda sentindo, ele não estava 100%. Então a gente não dá para discutir, né? O cara tá machucado, foi ali no sacrifício, ainda ajudou, quase que faz um gol. O conceito do Bruno José é regular. E do menino, eu não gostei. Conceito ruim pro Pablo. Vamos lá, eu sigo com vocês, Orzinho. Bruno Mendes, depois Derek. Derek entrou a 36 segundo tempo, participou pouco, com 2 arrancadas, não deu em nada. E o Bruno Mendes também não tenho nada anotado, gol perdido e tal. Tal negócio, né? No primeiro tempo teve um lance, no finalzinho do primeiro tempo, o Bruno Mendes protegeu, ganhou, sassaricou e conseguiu o que queria, que era uma falta. Até que o Diogo Matheus cobrou a falta, a lateral, e a zaga atirou ali na muvuca, né? Do jeito que ele gosta de bater também. Bom, Bruno Mendes é o que mais jogos tem pelo Guarani do atual elenco, chegando a 106 jogos. Bruno Mendes, depois Derek. Não era um jogo para ele, né? Não era um jogo. A característica da partida pedia um jogador de velocidade, um jogador mais leve. Você vê, o Guarani chegava muito pouco pelos lados, com o Mike, com o Diogo Matheus, cruzamento na área. Não tinha. O Bruno Mendes, ele precisa disso. Ele precisa de bola passando ali na área, aquele chuveirinho, né? Porque ele tem essa característica. Mas o jogo em si não pedia isso. Então, eu acho... Você falou aí, quase não pegou na bola. E não é ele o culpado, né? O jogo pedia um jogador diferente. Tanto que na hora que entra o Derek, o Guarani deslancha, começa a chegar, começa a participar, começa a ter aquelas bolas metidas, porque ele se movimenta. Ele é mais móvel do que o Bruno Mendes. Então, o Bruno Mendes, eu vou dar um conceito regular, vou dar um regular, porque ele é muito esforçado, ele briga e tal. E o Derek também entrou para mim bem regular. Ô, senhorzinho, perfeitamente, não tô com sono não, tô ligadão. Não, eu sei, é o botão, né? É o botão. Não tô acostumado ainda, é terrível. Olha, foi 0x0, hein? Mirassol e Guarani 0x0, público 5 mil... Oi? Faz pouco tempo, né, Edu? Pouco tempo. É que mudou a instalação aqui, até acostumar. Público 5.545, 0x0, Mirassol e Guarani. Tigrão, vamos lá, Bruno Mendes. Você também entrando na roda aí, porque a princípio você não concordou com o Bruno Mendes entrando, o Derek entrou depois. O que você achou hoje do Bruno Mendes? Não era jogo pra ele, né? Jogar no contra-ataque não pode ser com o Bruno Mendes. Então, pra mim, aí o grande equívoco do Humberto no jogo de hoje. Então, não produziu nada, conceito ruim. E o Derek, pra mim, 36 do segundo tempo, fica sem avaliação. Olha, terminou a promoção da UESCO, o pessoal que participou, nosso muito obrigado. Daqui a pouco vamos divulgar aqui o vencedor da furadeira elétrica da UESCO. Ô Zorzinho, eu vou fazer o seguinte com você. Daqui a pouco tem Humberto Loser, tá? O Humberto Loser vai falar daqui a pouco. João Vitor começou jogando, saiu a 36 segundo tempo, entrou o Iago Teles. Sobre o João Vitor, comecinho de jogo, teve aquela arrancada, entrou na área, estava ali sem ângulo, tinha marcação, chutou no canto oposto, a bola saiu. Que eu me lembro, assim, que eu anotei do João Vitor, que eu anotei. Deixa eu te ajudar aí, Edu. Tem aquele lançamento Bruno José. Isso. João Vitor que lançou Bruno José, 32 segundo tempo, quase que o Bruno José fez. João Vitor, e já emenda... Por favor, e fala de Humberto Louser, hein, Zorzinho? O João Vitor, ele pra mim, dos jogadores de começo, no ataque, foi o que mais se movimentou, que tentou, mas aí entra naquilo que tudo que eu e o Tigrão estamos dizendo aqui desde o início da partida, né? Que era um jogo de jogadores de velocidade, jogadores mais agudos, jogadores que conseguem... se superar na velocidade, na mobilidade, na movimentação. Então eu gostei, acho que tá aí, de todos, dos que foram escalados de começo, titulares, ele foi o melhor do ataque, então o conceito é regular. E o Humberto, eu acho, Edu, que assim, a estratégia ela é definida, né? E também não dá pra gente ficar aqui falando, mas ele poderia ter escalado o Derek, escalou o Bruno Mendes. Pô, mas nós tivemos a informação que o Bruno Mendes acabou em todos os treinos, o jogo treinou muito, né? E o Derek não estava vivendo um bom momento. Não que estava mal, né? Até porque o Guarani que não está num momento legal de pontuação.
Então, assim, tem uma posição ou outra para contestar? Tem, que nem, por exemplo, se eu fosse o Humberto, eu não teria colocado o Regis nesse jogo, mas nunca. Nunca. Colocaria o Isaac, por exemplo, vai. Mas o Regis não. Porque o Bruninho tava mal? Tava, mas o Bruninho, ele é um cara que em alguns momentos chama o Bruninho, vem cá, ó, posiciona aqui, olha, vamos fazer isso aqui, ó, não tá legal, ou melhora a intensidade, ó, vou dar mais 15 minutos para você melhorar, para entrar no jogo. Então acho que faltava isso. Não, tira o Bruninho e coloca o Regis. Aí o Guarani, o Tigrão falou a palavra exata no primeiro momento que ele foi acionado no segundo tempo. O Guarani derreteu. Derreteu por quê? Justamente por isso. Porque precisava de intensidade, precisava de velocidade, precisava de um time mais agudo para chegar um pouco mais, né? E o que fez o Humberto? Trouxe um time lento, de cadência, é tudo que o Mirassol queria. Então acho que só nessa substituição que ele não foi bem, mas no resto é o que ele pensou, o resultado para mim foi ruim. Para mim, diante do cenário, e acredito que para o torcedor do Guarani que esperava um pouco mais do time, resultado ruim. Mas, olhando a tabela, jogo fora de casa, confronto direto, não perdeu, né? Não perdeu, então, menos mal. Então, para mim, o conceito do Humberto hoje, por tudo isso que eu acabei dizendo, é regular, Edu. Jorginho, para você ter um bom descanso, você trabalha hoje, né, na TV Botafogo e Novo Horizontino, é isso? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho estaremos aí na Band. Tá bom, aqui na TV. O Batistão que faz? Ô, Gleger. Oi. Traz a encomenda, hein? Ah, é verdade. Amanhã vou levar a encomenda dele. Já vou até colocar ele, bem lembrado. Aliás, não é uma só não, viu, Edu? São duas. E dá boa, hein? Edu, Olha, um grande abraço pra você. Amanhã na tela da Band. Com e segunda-feira, na transmissão aí do jogo do Guarani, estaremos juntos, Edu. Aliás, da Ponte e Ituano. Estaremos juntos. Um grande abraço, Edu. Tá. Bom final de semana. Obrigado. E um abraço aos ouvintes também. E você vai estar com quem amanhã na TV? Quem que é? CH? Ou eu Carlos Henrique e Carlos Batista. Uma boa transmissão. Grande Obrigado, abraço. Edu. Um abraço. Bom Boa descanso. Valeu. É 17 horas em Botafogo e Novo Horizontino na TV Bandeirantes, nesse sábado. Tigrão, vamos fazer o seguinte, vamos direto para o Humberto Loser, que começou então com o Pablo Tomás e o Bruno Mendes, colocou o Lucas Araújo, que a gente já sabia, no lugar aí do Matheus Bueno suspenso. Ele mexeu no intervalo, você parece ter concordado que o Bruninho não estava legal, o Regis para armar, para se dava alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Bruno José entrou depois, porque já foi explicado, estava com um probleminha técnico, entrou, já deu uma movimentação diferente, mas somando tudo, se demorou para mexer, se não demorou, a forma que ele escalou, 0-0, oi Tigrão. Olha, empatar fora de casa é sempre bom, mas como o campeonato já está muito adiantado, e ainda as equipes que estão na frente ainda vão jogar, aliás, o Atlético Goianiense já jogou e já ganhou. O Vitória já jogou e já ganhou. Falta só Sport Recife e Juventude. Isso. E ambos, teoricamente, com jogos fáceis. Teoricamente, né? O Sport Recife é amanhã, final... Domingo. É domingo, né? Domingo. Domingo, porque daí problema no voo, o jogo seria hoje. Seria hoje, é Chapecoense e o Juventude é em casa com Londrina. Londrina, amanhã. É nesse sábado, perdão. Dois times de zona de rebaixamento. Quer dizer, a gente fica falando aqui que foi bom. Muito bem. Muito bem. Vamos lá com a estratégia. Se der a lógica amanhã e domingo, o Guarani aumentou a distância para o quarto colocado e pode cair para sexto. Porque se o Novo Horizontino ganhar do Botafogo entra definitivamente na alça de mira do rebaixamento, está com 40 pontos, faz quase 100 anos e não sai dali. Um time esquisito, time que parece que trava. E aí o Novo Horizontino, que está na briga ainda, difícil também, mas está na briga, vai a Ribeirão amanhã para ganhar o jogo. Jogo da transmissão da Band, narração do Batista, comentários do CH e do Gleger. Amanhã o Tigrão folga na TV, fiz no sábado passado, né? Trabalhei no jogo do sábado passado, 0-0 também, como hoje. Então, se você analisar, a não ser que a rodada dê uma quebrada de galho, mas empatar fora é bom, mas nessa altura já não é mais. Só foi bom porque
manteve a distância com relação ao Mirassol e praticamente tirou o Mirassol da briga. Mas se o Julimar cabeceia de cabeça de olho fechado, é sorte do Guarani. Se ele tivesse ido com o olho aberto, nós estaríamos aqui dizendo, tá vendo no que deu? Jogou para empatar e perdeu. Mas não dá, não tem C no futebol. Se não tivesse pedido, se tivesse cabeceado de olho aberto, porque se o Regis tivesse chutado 4 dedos para baixo do travessão, o Guarani teria vencido. Se o Bruno Mendes, idem, 4 dedos para baixo do ângulo direito do Muralha, o Guarani teria vencido. Então não tem C. Mas eu não gostei da estratégia, não gostei. Achei o Guarani jogando para empatar e correndo alto risco de perder. O Guarani foi um time tímido, eu não vou chamar de medroso, valente, mas com uma estratégia. Pô, Pegorari tomou cartão por cera. Veja se o Guarani estava jogando para empatar ou não. E a estratégia de início com o Bruno Mendes num jogo desse, para mim é absolutamente equivocada. Por quê? É contra-ataque, põe velocidade. Você vai jogar no contra-ataque e põe um cara que tem que jogar dentro da área e você não está criando jogada para ele, é errada a estratégia também. Como não perdeu, ufa. Ufa. Para alguns torcedores do Guarani, o craque do jogo foi o Julimar. Não perdeu, um regular aí com muito boa vontade, mas o Humberto tem que rever essa questão de jogos fora de casa. E também no afunilamento geral da competição, você tem tudo anotado aí, nos últimos 9 pontos o Guarani ganhou 2. É muito pouco, por isso que não entra no G4 também nessa rodada e pode ver a distância ser ampliada e pode ainda perder mais uma posição. Então para mim era jogo para ganhar. Poderia ter ido para cima e perdido o jogo, tudo bem. Mas o Guarani foi pensar alguma coisa em ganhar o jogo depois de 35 do segundo tempo. Para mim, faltou um pouco de ousadia, faltou um pouco de confiança, de personalidade e de apetite e atitude de quem quer subir. Quem quer subir não fica administrando esse tipo de coisa que depois dá uma enroscada em casa aí, num desses 3 jogos, e a casa pode cair. Então, eu teria jogado com um pouco mais de coragem, com um pouco mais de ousadia, mas com muito boa vontade, fazendo todas essas ressalvas de equívoco de escalação de início e de estratégia, para mim equivocada de priorizar o empate, mas com boa vontade e até pela bela trajetória e pela belíssima campanha, ainda é muito boa, conceito regular para Humberto Louser. Bom, e contra o Botafogo na próxima sexta-feira aqui, Tigrão, você escalaria o velho Guarani, aquela escalação de sempre, com o Bruno José, com o Derek, o resto é o que você sabe, né? Aquele padrãozão, não tem que mexer, né? Seria assim, Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Os 2, Matheus, Bueno e Barbosa, Bruno José, Derek e João Vitor. E esse Mirassol que você viu aí, que hoje era o jogo do Mirassol, né? Porque se vencesse, ultrapassaria o Guarani e ficaria aí na boca do G4. Deixa eu ver aqui, Mirassol. Deixa eu ver se eu tenho aqui, Tigrão, os próximos jogos aí do Mirassol. Deixa eu ver aqui, olha, o Mirassol tem o Ituano em Itu, depois recebe o Sport, joga com o Ceará lá, recebe o Atlético Goianiense e termina lá em Tombos. O que dizer desse Mirassol? Tem o Zé Roberto, que é o artilheiro do time aí. Zé Roberto, ele marcou o quê? Zé Roberto, ele marcou 7 gols, né? Como é que ele foi hoje? Enfim, tem aí o Chico Kim, tem esse menino Gabriel, que também é um dos artilheiros da equipe. A equipe treinada pelo Mozart, hein, Tigrão? Ah, não gostei, não. Não gostei. Foi melhor que o Guarani. Mas melhor assim, até a página 2 do livro. Né? Melhor, mas não, né? Ajoelhou, mas não rezou. Você quer ver? Neto Moura, sumido. Danielzinho, pra mim, é o melhor jogador do time ao lado do Gabriel. Tá pra lá, pra cá, ciscou, errou passe. Gabriel, sumidaço. Um chute, pouquinho antes de ser substituído no segundo tempo. Negueba, tropeça na bola. Zé Roberto, um horror.
Um horror. Ele errou rigorosamente tudo que fez. E o Chico Kim é o Chico Kim, né? Chico Kim é o maior exemplo de enceradeira atualmente do futebol brasileiro. Roda, 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 pega a bola, roda, 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 toca, roda, 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 toca, roda, 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 toca, aí chuta um e erra. Então, Armandinho, Chico Kim é Armandinho. Ele é um quarto homem de meio campo, barra, às vezes, um terceiro atacante. Não jogou nada. Aí entra Christian, pô, falar pro seu, Roger Williams não falou o nome dele. Tal de Fernandinho, número 17, ele errou todas. E os contra-ataques do Guarani têm muito a ver com essa baixíssima performance do Fernandinho. Entrou pessimamente mal no jogo. E o Ju Limar foi o craque do jogo. Na ironia, claro, ele foi o grande destaque do Guarani por não ter feito o gol que decretaria a derrota bugrina. Cabeceou com o olho fechado, não sei o que ele quis fazer. Parece que a cabeça dele era triangular e a bola bateu em um dos vértices, mas no vértice de fora e foi embora. Então não vi nada, absolutamente nada no Mirassol. Lucas Ramon jogou no Guarani aí, era reserva. Rodrigo San, rebatedor. Luiz Otávio, grandão, bom no jogo aéreo, mas cintura dura. E o mais lúcido em termos de apoio, tentou, arrastou a bola, fez cruzamentos, o Guilherme Piro. E o Alex Muralha, um goleiro experiente e tal, faz um grande campeonato, né? Muito regular, apesar de todas as críticas lá do Muralha, frangueiro, do Flamengo, não sei o quê, injustiça. O cara é bom goleiro. Mas não vi nada no Mirassol, nada. Sabe o que faltou pro Mirassol ou não? Tesão de ganhar o jogo. Cercou, foi, virou, mexeu, mas também, num jogo de 90 minutos mais acréscimo, o Pegorari não fez nenhuma defesa. Então, também dizer que o Mirassol mereceu ganhar o jogo, ele foi melhor porque procurou mais. Teve mais intenções. Mas de boas intenções, o inferno tá cheio. Eu acho que o senhor Moser, com os seus comandados, se ele continuar por lá, decretou hoje a sua permanência na Série B para o ano que vem. Não tem nenhum problema de ameaça, mas para mim não vai brigar em igualdade de condições, com chances de subir. Para mim hoje jogou uma pá de cal e eu não gostei do Mirassol. Esperava muito mais e vi alguns jogadores que a gente tinha em alta conta, isso para os padrões do campeonato. Eu vi um time assim, também com um pouco de medo, sabe? Um time sem convicção de quem queria ganhar o jogo. É o que eu vi. Edu, por isso, um jogando para empatar e outro jogando para ganhar, mas sem poder de penetração e de finalização. Não poderia dar outro. Fechar tudo, passar a régua e meter um 0-0 aí, vamos dormir, vamos dar comida pras purgas. Muito bem, Tigrão, já vou falar o ganhador aqui, hein? Tigrão, um grande abraço. E olha, ontem, só para encerrar a situação da Ponte aí, a vitória do Tombense anteontem de virada, né? O Fernandão empatou a 41, marcou o gol da vitória aos 49. 2-1 em cima do Vila e a mais um para incomodar a Ponte. Tombense tem 31, a Ponte tem 34. Chapecoense tem 33, Ponte tem 34. Diferença de 1 ponto para Chapecoense, 3 pontos do Tombense. Ponte e Tombense vão se enfrentar em Tombos. E na outra rodada, Tigrão, vai ter Chapecoense e Tombense. Próximo jogo. Eles vão se enfrentar, o que não é bom. Isso significa que vão pontuar. Empate, 1 ponto para cada um. Se tiver um vencedor, complica. E situação terrível da Ponte, hein? E olha, aí o Matheus Silva vai ter que operar o ombro. O Gé já teve cirurgia de hernia de disco. O Pablo Diego ficou 4 meses, tá voltando agora, mas sem ritmo. Fábio Sanches não sabe se vai jogar. Giancarlo operou o joelho só ano que vem. Júnior Tavares, tumor na cabeça. Everton, fratura no tornozelo. Não passa em frente ao majestoso, hein, Tigrão? E Elvis suspenso. Felipinho. Felipinho suspenso. E Gé suspenso. E Gé também. Vai vendo. Agora, hoje, um bom resultado, essa derrota em casa do Sampaio Correia, né? Hoje, um bom resultado. Agora, eu fico aqui tentando projetar para a gente encerrar, já tinha encerrado. Você já imaginou
Tombos. E eu dei esse toque aqui, hein? O Tombense jogou fora até agora, jogava lá em Muriaé, e há 3 rodadas que ele vem jogando em Tombos. Olha aí, ó. Não perdeu mais. Empatou uma, ganhou 2. Por isso que deu essa recuperada. Agora, você já pensou Ponte e Tombense, última rodada em Tombos, e o empate classifica ou mantém os 2? Já imaginou, não? Que jogaço que nós vamos ter lá em Tombos? É isso, esse é o cenário do campeonato. E com essa derrota hoje do Sampa, se a Ponte ganhar do Ituano, o problema é ganhar, que a Ponte não ganha, não tem jeito. Mas se ganhar, ela passa inclusive o Tombense, o Sampaio, perdão, que o Sampaio já jogou e perdeu em casa. É isso. Mas agora aí é campeonato, né, Edu? O Guarani com essa luta insana para subir e a Ponte numa luta não menos insana para permanecer. É a nossa sina e o nosso cardápio aqui para as 5 últimas rodadas. A Ponte ainda joga a 33ª e a partir de segunda-feira encerrado no Majestoso, mais 5 jornadas aqui para nós e depois o Eduzão vai descansar um pouco também, porque ninguém é de ferro. Beleza? Um grande abraço, bom dia, Tigrão! Vai pela sombra, Edu, bom dia. Agora o cemitério, cemitério da Saudade aqui, eles reformaram o muro, dá um medo passar agora lá, viu, cara? O murinho é baixo, o resto tudo aberto, tem a grade, tudo aberto. Toda vez que sai de madrugada aqui, passa o carro a 75 por hora. Ali, como agora é grade e ficou vazado... Ficou se vazado. Você vê agora, depois da meia-noite que você vai embora, uns caras sentados batendo papo do lado de dentro... Não se apavore, são coveiros que estão fazendo hora extra. Bom dia, Tigrão! Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. 0-0, Mirassol e Guarani, já fala Humberto Louser, vamos ao ganhador do Esco! Oh, que maravilha! Pessoal, muito obrigado, esperando aqui agora que sai o resultado. Atenção, ganhou Claudemir Valeriano Pereira. Parabéns, Claudemir. A produção entrou em contato contigo para retirada. Muito obrigado a todos que participaram. E é assim, ó. Quando o ouvinte vem, vai pegar a furadeira e tira uma foto para depois aparecer no programa do Batista, tá bom? Muito obrigado mesmo. Vamos lá, Humberto Louser. Obrigado pela atenção, abraço, boa noite, Humberto Louser. Boa noite a todos. A dificuldade já era prevista, né? Como você bem frisou, jogamos contra um adversário muito qualificado, com uma ideia de jogo bem definida, muitas movimentações, jogadores de muita qualidade, então exigiu da gente, na parte defensiva, uma atenção redobrada. Conseguimos neutralizar boa parte daquilo que a gente tinha traçado como estratégia. Claro que você não consegue sustentar por 90 minutos, anular, lógico, o adversário pela tua qualidade e ter tomado também o segundo tempo ali a iniciativa logo no início, onde nós encontramos um pouco mais de dificuldades, mas no geral, é claro que não era o resultado que desejávamos, mas no final do segundo tempo a gente conseguiu ainda, em 3 contra-ataques ali, possibilidade de abrir o marcador. Infelizmente nós não conseguimos. No primeiro tempo nos faltou um pouco de trocar um pouco mais de corredor, fazer uma circulação buscando os atletas de meio do lado oposto para que a gente pudesse assim verticalizar o jogo. E quando nós tínhamos a manutenção da posse, a gente gerava desconforto para o adversário. Mas agora é olhar para o próximo jogo contra o Botafogo. É um ponto que a gente soma aqui contra um concorrente direto. Mantivemos na mesma distância, né, 2 pontos à frente deles. E agora é descansar e projetar a próxima semana mais um jogo aí contra o Botafogo. E teve 4 mudanças em relação ao último jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas alterações, né? Teve suspensão, mas você falasse um pouquinho dessas mudança em relação ao primeiro jogo. A equipe que entrou contra o Vitória, né, 4 alterações para o jogo de hoje. O Ala, né, retornando de lesão, voltou no lugar do Valber. O Araújo, pela suspensão, cartão vermelho do
do Bueno, o Araújo, que vem sempre entrando, né? Quando o Barbosa ou o próprio Bueno estão fora, o Araújo que joga nessa função. Bruno José dando lugar ao Pablo. O Bruno José ele já vem num sacrifício, nos ajudando pelo engajamento, comprometimento que tem, mas ele está referindo dor no pé, então ele não tem conseguido ser o Bruno José, então se colocou à disposição de viajar junto com o grupo, mais uma vez demonstrando seu comprometimento com o clube, com a causa, e trouxemos ele, lógico, foi necessário colocá-lo em campo, caso não tivéssemos necessidade, claro que ele não iria entrar, tivemos essa conversa com o atleta, mas agora vamos ter um cuidado ainda maior para que a gente possa zerar essa dor dele, para que ele possa voltar a jogar aquilo que ele sabe, quanto já nos ajudou, né, o Bruno José. E a entrada do Mendes no lugar do Derek, por entender que a estratégia, a gente precisava de um jogador para flutuar nas costas dos volantes. Nossa ideia era atrair um volante deles, que eles marcavam pressão no 1-3-2, no 4-1-3-2, então a gente queria largar o volante deles, né? Então com a escorregada dos nossos médios para o lado do campo, e o Mendes flutuar ali para buscar essa bola, fazer o jogo de pivô e a gente poder trocar lado e acelerar o jogo em busca do desequilíbrio defensivo do adversário. Conseguimos fazer em alguns momentos, como eu falei, nos faltou um pouco de trocar um pouco mais de corredor, para pegar a equipe adversária um pouco mais vulnerável, para aumentar o nosso repertório de finalização e consequentemente nos aproximar do gol que nos traria a vitória. Mas é um jogo estudado, de muita dificuldade, então é parabenizar o grupo que se dedicou do início ao fim, e agora, como eu falei, voltar as atenções para o próximo jogo contra o Botafogo dentro de casa, já contar e já fazer um pedido, né, para que o torcedor possa estar presente, assim como eles têm tido, nos incentivando, nos apoiando do início ao fim, para que a gente consiga, assim, fazer o dever de casa diante do Botafogo. Como é que vai ser essa preparação para esse jogo aí? Tem uma semana aí de preparação para você. Como é que você está planejando essa partida contra o Botafogo e a importância de voltar a atuar em casa, do Guarani vai fazendo uma campanha excelente? Fazer o dever de casa. Lógico que ninguém ganha de qualquer jeito, então nós vamos criar a estratégia que a gente entender que é melhor para a gente levar para dentro de campo. Vamos fazer os ajustes, recuperar alguns atletas que necessitam dessa recuperação. Vamos trabalhar forte, mais uma vez contar com o apoio dos nossos torcedores. Nessa reta final de competição é muito importante. A gente sabe o peso da arquibancada quando a torcida joga junto com o time, então a expectativa é que eles possam estar presentes, nos incentivando do início ao fim, e que nós possamos também fazer um grande jogo, fazer uma excelente preparação para chegar muito bem preparado. É mais um jogo difícil, reta final, todo jogo tem algo valendo muito, então a expectativa é que a gente possa fazer uma preparação de excelência e que levamos essa preparação de excelência para o jogo e consigamos assim fazer um grande jogo e conseguir o resultado de vitória, porque daqui para frente você não pode mais errar, então é de fundamental importância você fazer o dever de casa para continuar sonhando em busca do nosso tão sonhado acesso. Muito obrigado, Humberto Lousa. Gente, então o Vitória ganhou do Sampaio Correia na sexta, que passou 1-0 lá em São Luís, lá no Castelão. Vitória tem 64, em segundo o Atlético Goianiense, que ganhou na quinta-feira 3-1 do ABC lá em Goiânia. Então, Vitória 64, Atlético de Goiás 59, em terceiro Sport com 56. O Sport joga amanhã, domingo, em casa contra a Chapecoense. Em quarto, Juventude com 55. Juventude joga neste sábado em casa contra o Londrina, 18 horas. Em quinto, Guarani 55. O Juventude tem uma vitória a mais. Novo Horizontino, sexto colocado com 53. O Novo Horizontino joga logo mais às 7 horas em Ribeirão contra o Botafogo. Em sétimo, Mirassol com esse empate 53. Em oitavo, Criciúma com 51. Criciúma joga nesse sábado, daqui a pouco, 17 horas em Maceió contra o CRB. E a Ponte, 16ª com 34, pega segunda-feira o Ituano Moisés Bucaleri. Narrativa aqui do Leandro Borges, tá? E aguarda a Chapecoense, que joga no domingo, repito, na ilha contra o Sport.
Gente, na sexta que passou, Mirassol 0, Guarani 0, narrou Roger Williams, comentou Gleger Zorzin Tigrão, reportagens Vladimir Catarino. A nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Muito obrigado à nossa Cidinha Marques, que recebeu aqui os WhatsApps, pessoal que participou aí da Furadeira Uesco. Quem ganhou foi Claudemir Valeriano Pereira. Claudemir Valeriano Pereira. Parabéns, Claudemir. E obrigado a todos que participaram. Então eu volto na segunda com Ituano e Guarani e vai começar às 8 horas o jogo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, parabéns, saúde e paz ao grande amigo Batista, nosso comandante, fazendo aniversário hoje, nesse sábado, 20 de outubro. Gente, muito obrigado. E até segunda-feira, hein? Na segunda eu volto! Se Deus quiser.